YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3:02. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coça. Alô, salve internauta, torcedor conectado aqui com os canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui dos estúdios do Futebol Interior no Taquaral, em Campinas, para daqui a pouco todas as emoções de Ponte Preta, CRB e Ponte Preta, a Macaca enfrentando o Galo da Pajuçara. Série B em destaque, Bezona 2024. Destaque para você aqui nos canais Futebol Interior. É a 8ª rodada e, é claro, tudo de Ponte Preta e CRB. Comigo, o Endel Coral vai estar trazendo todas as informações das equipes. No estádio, o Pedro Lindo trazendo as novidades pra gente. E aqui na parte técnica, mesa de áudio e vídeo, o nosso Felipe Marques. Hoje é domingo, 2 de junho de 2024. Muito bom ter você junto com a gente nessa nossa transmissão. Você que está nos aplicativos, você que nos acompanha através também do placar ao vivo, onde tem o ícone rádio lá embaixo para você nos ouvir, de repente acompanhando também no YouTube. Aliás, tá na tela Futebol Interior para você se inscrever e... se está gostando da transmissão, se gosta da nossa transmissão, do nosso trabalho, também dá o joinha lá, compartilha a transmissão para ela chegar a mais ouvintes aqui dos canais Futebol Interior, beleza? Tamo junto então com muita informação esportiva para você. Junto com a gente tem concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Lembrando que nesse nosso pré-jogo, daqui a pouco tem o Arthur Eugênio, que é o nosso diretor geral, né, falando um pouco de Ponte Preta, de CRB, de jogadores que fizeram história aí nessas duas equipes, tá? A direção executiva aqui dos canais Futebol Interior, do Elcio Paiola, a coordenação artística do Carlos Corsato, direção comercial do Paiolinha. Vamos juntos com muita informação esportiva para você. São 3:05 em Campinas, 3:05, já vamos girar as principais informações. Macaca que tem novidade no banco de reservas, o CRB que tá preocupado aí, só pensa naquilo, na orelhuda, né? Na Copa do Nordeste. Mas é claro, todas as informações para você de Ponte Preta e CRB a partir de agora. E ele vai trazer as primeiras da Macaca e também do CRB. Wendel Coral.
Fala, Wendel. Fala, Coral. Você tá bom, amigo? Grande abraço, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Um abraço pra você, um outro abraço pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior, 8ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro para Ponte Preta e CRB de Alagoas. Para falar primeiro da Macaca, que semana, né, Marcelo? Mudança na comissão técnica, a chegada de Nelsinho Batista, que aos 73 anos retorna ao futebol brasileiro para mais uma passagem na Ponte Preta. Ele que, com essa idade, se torna aí o treinador mais velho em atividade pela 2ª Divisão Nacional. A Ponte, que não vence há 4 rodadas, são 2 empates e 2 derrotas, está próxima da zona de rebaixamento, apenas 1 ponto de diferença para o Z4 e precisa e muito do triunfo na tarde de hoje, jogando no estádio Moisés Lucarelli com o apoio do seu torcedor, e que vem animado por conta dessa troca na comissão técnica, com a chegada do Nelsinho Batista e todos os ingredientes que reúnem esse jogo entre Ponte Preta e CRB são favoráveis à Macaca. E no momento que sai a escalação, viu, Marcelo, e para quem nos acompanha, são 6 trocas com relação ao último jogo da Macaca na derrota para o Ituano na última partida do técnico João Brigatti. Dessas 6 mudanças, 3 são no sistema defensivo, com as entradas de Joilson e Matheus Silva na zaga e na lateral esquerda o Zé Mário. O Joilson se recuperou de lesão muscular há pouco tempo, atuou apenas nas 2 primeiras rodadas e era opção do Brigatti no banco de reservas. Matheus Silva, que após se recuperar de uma grave lesão no joelho, tinha sido relacionado pela primeira vez há 2 rodadas e vai fazer a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Por fim, o Zé Mário, pela primeira vez também no time titular. As outras mudanças têm a ver no sistema ofensivo. Matheus Regis, que retorna de suspensão, é titular ao lado de Gé, recuperado de uma amidalite, também é titular no ataque da Macaca, ao lado de Gabriel Novaes. Então no ataque teremos Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé. E outra mudança também, Marcelo, é no meio-campo. Elvis ficará na opção do Nelsinho Batista no banco. Meio-campo da Macaca formado por Dudu Vieira, Emerson Santos e Ramon Carvalho. Vai no 4-3-3. Mas mudanças por atacado nessa Macaca que precisa muito da reabilitação, meu caro Marcelo. Rapaz, vamos falar mais aí dessa escalação da Ponte Preta, em meio time alterado aí pelo novo treinador, o Nelsinho Batista, que reestreia no comando da Associação Atlética Ponte Preta, e o Galo da Pajuçara, e esse CRB que tá na final lá da Copa do Nordeste, hein, ô Coral? Pois é, rapaz, CRB comandado pelo técnico Daniel Paulista, que vem em um outro momento da Ponte Preta, né? Se na Série B a equipe não vai tão bem, é apenas a 13ª colocada com 8 pontos, apenas 2 de distância para o Brusque, que já jogou na rodada e que abre a zona de rebaixamento, mas na Copa do Nordeste a equipe eliminou o Bahia nos pênaltis e agora vai fazer a grande final de um dos principais jogos aí da história do CRB diante do Fortaleza na próxima quarta-feira. Por ser jogo único, o técnico Daniel Paulista coloca hoje no time titular uma equipe bem mesclada, né, entre atletas reservas, atletas considerados titulares. Para se ter uma ideia, o principal jogador, o Anselmo Ramon, fica à disposição no banco de reservas. E também o recém-contratado Getúlio também fica no banco de suplentes aí para o técnico Daniel Paulista no decorrer da rodada, no decorrer do jogo, aliás. E além da Copa do Nordeste, o CRB recentemente eliminou o Ceará na Copa do Brasil e conseguiu uma classificação para as 8ª de final e embolsou mais de 3 milhões de reais. Esse dinheiro que ajuda e muito aos cofres da equipe alagoana. Promessa de bom jogo daqui a pouco no Majestoso entre Ponte Preta e CRB. CRB que, mesmo com uma equipe mesclada, precisa da vitória, como eu disse, para abrir vantagem para a zona de rebaixamento. E do outro lado é a Macaca, que precisa desesperadamente por uma boa estreia do Nelsinho Batista, confronto que promete bastante daqui a pouco em Campinas, Marcelo. É isso aí, muito bem, trabalho muito bom do Daniel Paulista, bom treinador do futebol brasileiro lá no CRB, ele que revelou recentemente que teve propostas aí para deixar o Galo da Pajuçara, mas não aceitou até propostas do exterior, hein? É isso mesmo. Gente, 8ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, já tivemos Ceará 1, Curitiba 0 na sexta-feira. Também na sexta-feira o Goiás meteu 3-0 no Sport, o Sport, ó,
caindo no campeonato e o Goiás subindo. O Goiás nesse momento é o líder da competição, 17 pontos. O Brusque empatou com o Novo Horizontino 0-0, resultado que foi bom para Macaca. Além de Ponte Preta e CRB, jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, teremos também Chapecoense e Vila Nova. Estarei acompanhando esse jogo no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Ainda hoje, o Ituano, que venceu a Ponte Preta na última rodada, pega o Avaí, que está subindo no campeonato. O jogo está marcado para o Novelli Júnior, 18h30. Amanhã, 8 da noite, o Peixe, no Estádio do Café, enfrenta a equipe do Botafogo. O Operário, amanhã, 9 da noite, lá no Germano Krieger, pega o Amazonas. E teremos na terça-feira, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Mirassol e Guarani, 7 da noite. E às 9h30 da noite, o Paysandu pegando o América. O líder do campeonato é o Goiás, como eu disse, 17 pontos. Segundo colocado, o Santos, 15, se vence. E na rodada passa o Goiás, o América tem 15 também, se vencer passa o Goiás. O quarto colocado é o Ceará com 15 pontos, o Avaí é o quinto com 13, o Avaí também joga ainda, se vencer vai ali de novo pro G4 do campeonato. Na zona de rebaixamento, Brusque 6 pontos, mesmo número de pontos da Ponte Preta. O Brusque tem uma vitória, a Ponte tem uma vitória, o Brusque tem 4 derrotas. Mas deixa eu ver aqui, a Ponte marcou 6, sofreu 9, o Brusque marcou 6 também, só que sofreu 14 pelo saldo de gols. A Ponte e também um jogo a menos, é claro, no momento, está fora da zona do rebaixamento. O Brusque, nesse momento, tem a pior zaga da Série B. Verdade, verdade. Ontem não tomou gol do Novo Horizontino. O Paysandu é o 18º com 5, mas ainda joga na rodada. O Guarani é o 19º com 4, também joga na rodada, tem chance de sair aí da zona do rebaixamento. E o Botafogo é o lanterna também com 4, dependendo da combinação de resultados, só que vai pegar o Santos, né? Lá em Londrina, ele também pode sair aí da zona do rebaixamento. Enfim, são jogos para você. Lembrando que... E a classificação, né? A Ponte Preta, então, como eu falei, 16ª colocada, 6 pontos. Deixa eu pegar o CRB aqui, é o 13º com 8. Para você que tá ligado aqui no nosso pré-jogo. Daqui a pouco eu vou pro intervalo. Tem o Arthur Eugênio falando histórias aí de Ponte Preta e CRB, tá? A gente tem convidado também. Vamos trazer lances, gols, né? Do último confronto dessas equipes que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na última temporada. Tem também o Pedro Lino, que tá lá no Moisés Lucarelli. A qualquer momento ele pode entrar na nossa transmissão. E é claro, já na volta do intervalo, eu vou lá pro YouTube, né, Futebol Interior, para conversar com você, a nossa arquibancada virtual. YouTube Futebol Interior, vai lá no chat, manda mensagem, registra a sua audiência, já compartilha aí a nossa transmissão, já dá um joinha. Fique à vontade, use e abuse. Para Restaurante do Dadá, concessionária Sim, a gente vai e volta já. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Marcelo Corsato. Vamos de volta, 3 da tarde, mais 16 minutos, 3:16. Daqui a pouco tem Ponte Preta e CRB, a Ponte com várias mudanças. Ô, Wendel Coral, escala a Ponte Preta aí, fala dos desfalques, enfim, tem jogador da Ponte que foi convocado para a seleção, hein? Exatamente, o zagueiro titular absoluto, Luiz Aquim, já se apresentou à seleção da Bolívia no meio da semana, vai ser desfalque pelos próximos 8 jogos, a começar no confronto de hoje diante do CRB. A final da Copa América está marcada para o dia 14 de julho. Até lá é fato que o Luiz Aquim, a depender também da postura, né, do desempenho da Bolívia na Copa América, vai poder desfalcar a Ponte até o final da competição. Ah, ele vem antes. Vem antes, também acho. Na teoria, não, mas na prática, todos nós sabemos que sim. Além do Luiz Aquim, que é desfalque para hoje, viu, Marcelo? Outro zagueiro está vetado pelo departamento médico. Estou falando do Sérgio Rafael, que ainda continua com uma lesão muscular. Também é ausência para o jogo de hoje, assim como o Luiz Felipe, lateral, que também tem problema muscular. Já há um tempo perdeu a posição para o Igor Inocêncio, desde que ficou entregue ao departamento médico. Outra ausência confirmada para o jogo de hoje é a de Dodô, né? Naquele lance mega violento, na última bola, no último lance, né, Marcelo, do jogo contra o Ituano. O jogador da Macaca Dodô cometeu uma entrada criminosa, recebeu o cartão vermelho direto, muito merecidamente. Está suspenso para a partida de hoje, é desfalque para o técnico Nelsinho Batista. Os retornos, como eu disse, são 3 ao todo. Matheus Regis, livre de suspensão, e o Everton Brito, liberado pelo departamento médico, depois de um problema no pubis, ele que esteve no banco de reservas apenas na primeira partida contra o Curitiba, no empate aqui no Majestoso. E o Gé, também recuperado de uma amidalite, o outro retorno confirmado, vai para o time titular, assim como o Matheus Regis, para formar o ataque da Macaca com Gabriel Novaes. Com relação, viu, Marcelo, as mudanças, como eu disse aí, são 6. As caras novas no elenco de hoje: Joilson e Matheus Silva na zaga, Zé Mário na lateral esquerda, Emerson Santos no meio campo, Matheus Regis e Gé. Detalhe, né, que como o Nelsinho Batista saca o Elvis do time titular, coloca o camisa 10 do banco de reservas, a Ponte vai, na teoria, com uma formação no meio campo com 3 volantes, sem aquele meia de origem para armar as jogadas, para ter a função de ser o cérebro da equipe da Ponte Preta no time titular, a ver o desempenho da Ponte, mas são mudanças, do meu ponto de vista, audaciosas, como já prometia o Nelsinho Batista durante os 4 treinamentos que teve, que faria mudanças tanto na zaga quanto no meio campo e também no ataque. A Ponte volta ao sistema 4-3-3, mas saca também o Iago Dias do time titular. São mudanças que podem dar muito certo ou até mesmo muito errado. Banco de reservas da Macaca, passando rapidamente: o William goleiro, Elvis, Iago Dias, Castro, Emerson, Renato, Lucas Bochecha, Everton Brito e também o Gabriel Risso. O Gabriel Risso também um outro detalhe, né, Marcelo? Pela primeira vez vai ser reserva do time, perdeu a posição já na estreia do Nelsinho Batista para o Zé Mário, que veio da Inter de Limeira. Eu até falei na última transmissão e falei na hora da Macaca segunda-feira passada com relação aí ao Gabriel Risso, que ele poderia tentar, né, a possibilidade de colocar o Zé Mário no time titular. Desse time que tá em campo aí, depois quero saber da nossa audiência, né, o time que foi escalado, eu preferia o Castro na vaga do Matheus Silva, e olha que o Matheus Silva tá com moral, o cara vem como capitão do time. Exatamente, primeira aparição dele na Série B após lesão no joelho, já volta pro time titular como capitão, ainda já volta com a responsabilidade. Ele já era em algumas ocasiões capitão anteriormente, antes de se lesionar. É verdade. E o Ramon, né, eu não deixaria o Ramon no time titular. Pra mim o titular seria o Elvis mesmo, principalmente no jogo em casa, que a Ponte precisa vencer, né? Mas entendo, você tá correto, ô Coral, você tá certíssimo. O Ramon, ele é volante.
ele é taxado como volante, mas pra mim ele não é volante, ele não marca quase. Pra mim ele é um cara mais armador do que volante. Você acha então que pro Nelsinho Batista no decorrer do jogo, o Ramon Carvalho seja esse homem com a responsabilidade de construir as jogadas pra ponte? Vai ser o homem responsável pra fazer esse tipo de jogo. E você tem aí a escalação do CRB, pode passar pra gente? Opa, vamos lá, Marcelo. O CRB escalado com o Matheus Albino no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, a dupla de zaga, o capitão Fábio Alemão e também Gustavo Henrique e Jorge na lateral esquerda, aquele mesmo Jorge de Palmeiras, de Santos, agora no CRB. Meio campo com João Pedro, Lucas Caliel e Rômulo. No ataque, 3 atacantes, Raí, Mike e João Neto. No banco de reservas, pra gente destacar, tem o zagueiro Simon, que era titular, o GG, meio campo, sempre titular na equipe do CRB, Anselmo Ramon, que é o grande artilheiro da equipe alagoana, tem o Hereda também, que quase veio pra ponte, Facundo Labandeira, tem o Getúlio, recém-contratado, enfim, é um bom time do CRB que vem mesclado aí pelo técnico Daniel Paulista, porque quarta-feira, grande final da Copa do Nordeste, CRB e Fortaleza pode ser o primeiro título da equipe alagoana dessa competição tão maravilhosa que é a Copa do Nordeste. É verdade, lembrando que o CRB já foi campeão alagoano, né? Exatamente. Já foi campeão alagoano. Você falou o banco de reservas aí, pelo menos 5 são titulares absolutos do time, né? Então eles estão pensando mesmo na final da Copa do Nordeste, que já é quarta-feira, a primeira partida já rola quarta-feira, a primeira partida. São 3 da tarde mais 21 minutos, 3 da tarde mais 21 minutos, daqui a pouco vou falar com a nossa audiência, porque agora quero destacar o Arthur Eugênio, que chega aqui na nossa transmissão para falar um pouco mais da história de Ponte Preta e também de CRB, de atletas, jogadores que passaram por Campinas e também por Alagoas. A bola é tua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de jogadores da Ponte Preta que nasceram no Nordeste, especialmente no mais belo estado do Nordeste em termos de litoral. Vamos falar de Alagoas. Jogadores da Ponte Preta que nasceram em Alagoas. E o Zuneri, treinador da Ponte Preta, nasceu nas Alagoas. Mas aqui no futebol interior, eu quero falar de Dagoberto, um zagueiro da Ponte Preta que foi revelado no início dos anos 70. Cilinho escalou Dagoberto no time pontepretano. Samuel e Dagoberto teve dificuldade porque a Ponte Preta era uma verdadeira escola de produzir zagueiros. Samuel, Araújo, aliás, Dagoberto entrou no lugar de Araújo bem no início dos anos 70. Eu vou contar isso ao longo deste material aqui no futebol interior. Depois a Ponte Preta teve Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê, tantos outros grandes zagueiros que atuaram, que vestiram a camisa pontepretana. Mas hoje, especialmente, eu vou falar de Dagoberto, um zagueiro que surgiu muito bem no time pontepretano e fez sucesso em outras equipes do futebol brasileiro. Dagoberto Fortunato Vanderlei. O Dagoberto, zagueiro da Ponte Preta, ele nasceu em Maceió, capital das Alagoas, no dia 20 de junho de 1952. Morreu precocemente. Morreu vítima de um câncer. Dagoberto faleceu em Campinas, no Hospital Samaritano, no dia 11 de maio de 2009, com apenas 56 anos. Deixou 3 filhos, Janaína, Renato e Júnior. Dagoberto, com apenas 18 anos, foi lançado por Cilinho no time titular da Ponte Preta, substituindo a Araújo. E Dagoberto teve uma ótima fase na Ponte Preta. Em 1970, a Ponte, disputando o Roberto Gomes Pedrosa, ganhou de 1-0 do Vasco da Gama. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes, que elogia a atuação de Dagoberto, dizendo o seguinte no Jornal dos Esportes, depois desse jogo, que a Ponte Preta venceu o Vasco da Gama. Dagoberto, o melhor zagueiro de todos. Pelo menos nesta partida, que a Ponte Preta jogou com
Wilson Quiqueto, Nelson, Samuel, Dagoberto e Santos, Teodoro e Roberto Pinto, Alain, Bazaninho, Paulinho e Manfrini. Você vê um time da Ponte Preta com o Dagoberto. O Dagoberto é o quarto jogador em pé. Vamos até para o torcedor da Ponte Preta situar este time pontepretano. Em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto, goleiro, Samuel, Dagoberto, Nelsinho Batista e Santos. Agachados, Dito Flecha, de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Cilinho gostava muito do jogador Dagoberto. Nessa imagem, jogadores da Ponte Preta, numa excursão em Poços de Caldas. Dagoberto é o segundo, depois do Mosca e antes do Nelsinho Batista. Nesta foto, o penúltimo é o goleiro Valdir Pérez. Time da Ponte Preta, um timaço no início dos anos 70. Mas a Ponte Preta tinha muitos zagueiros, jogadores que acabaram indo para a seleção brasileira. Dagoberto, sem espaço do time pontepretano, foi emprestado primeiro para o Botafogo de Ribeirão Preto e depois para o Figueirense de Santa Catarina. Uma foto, Dagoberto do Figueirense foi para o Londrina e do Londrina ele participou do início daquele time que viria a ser a sensação do Campeonato Brasileiro em 1977. Nesta foto de Dagoberto no Londrina, ele é o terceiro em pé. Logo depois dele vem o Dirceu, que fez sucesso, foi campeão no Grêmio. Do Londrina, Dagoberto seguiu carreira e foi para Goiânia, onde ele esteve várias vezes como titular, como destaque na equipe do Goiânia. Nesta primeira imagem, ele é o terceiro em pé, após a imagem do goleiro Nilson. Nesta outra foto, Dagoberto é o antepenúltimo também em pé, após o goleiro Nascimento. Goleiro Nascimento, que jogou na Portuguesa Santista, Curitiba, Colorado, no Paraná e que já é falecido. E um bom momento de Dagoberto foi no Velo Clube de Rio Claro, em 1978. Nesta foto, Dagoberto é o último jogador em pé. Antes dele, o Hércules, zagueirão, foi atacante também. O Hércules tem uma história também que vale a pena ser contada. E o goleiro Renato. Dagoberto, no time do Velo, conseguiu o acesso, jogando em Campinas em 1979, mas pela divisão intermediária de 78, Dagoberto era o zagueiro do Velo no time do acesso. Nessa última foto, Dagoberto é o último jogador em pé. Depois ainda jogou em equipes de expressão menor no estado de São Paulo e encerrou carreira. Passou a ser motorista de caminhão. Muitos confundem o Dagoberto com o Eugênio. Olha uma foto do Eugênio, mas o Eugênio jogou também na Ponte Preta, em outras equipes do futebol brasileiro. O Eugênio também é falecido. Dagoberto surgiu antes que Eugênio no time da Ponte Preta. Dagoberto, relatado aqui no Futebol Interior. Ele morreu jovem, no dia 11 de maio de 2009. Aqui no Futebol Interior, recordando a carreira deste saudoso zagueiro Dagoberto. Jogou na Ponte Preta, conquistou o acesso com o Velo Clube de Rio Claro, vestiu as camisas de Goiânia, do Londrina, do Figueirense em Santa Catarina. Eu contei aqui para vocês a história do Dagoberto. Quer que eu fale de mais algum jogador? Quer que eu conte a história de algum confronto? Entre em contato aqui nos canais do Futebol Interior. E você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior.
Muito bem, tá aí o Arthur Eugênio falando do Dagoberto, histórias de jogadores que passaram por Campinas, e o Dagoberto, portanto, aí que fez carreira, né, zagueiro que atuou pela Ponte Preta. Bom, é o seguinte, na próxima transmissão é claro que o Arthur volta trazendo mais, e se você de repente quer que ele destaque algum jogador em especial, ele vai lá buscar nos arquivos e faz aí e traz pra você aqui na transmissão. Você pode mandar pra gente, tem o Zap, você pode mandar aqui no YouTube também. Fique à vontade, fala, eu quero que o Arthur conte a história do Renato Cajá. Eu quero que o Arthur Eugênio conte a história do Mestre de Cá. Eu quero que o Arthur Eugênio conte a história, por exemplo, de um cara que deixou muitas saudades na Ponte Preta, Washington. Enfim, por aí vai. Se você, de repente, quer que ele conte a história de algum jogador que não foi tão bem assim no clube, né? Ele conta também. Ele vai buscar a informação pra você. Ele vai trazer a informação pra você e você vai ficar por dentro, vai relembrar. Por falar em Arthur Eugênio, eu lembro do placar ao vivo. Falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, Grêmio 0, Bragantino 2. Mais uma derrota do time do Portalupe. A Carol não ficou contente. Vitória 0, Atlético Goianiense 2. Fluminense 1, Juventude 1. Meu pai, que gol foi aquele que o Fluminense tomou do Juventude ontem, hein? Cuiabá 0, Internacional 1. E o Corinthians, hein? Ah, Corinthians, no encontro dos Romeiros, melhor pro do Botafogo. 1-0 pro time da Estrela Solitária. Eu vou estar acompanhando aqui no placar ao vivo também, durante o jogo da Ponte Preta com o CRB, que a gente vai transmitir para você. Atlético Mineiro e Bahia, 4 da tarde. Tem clássico no Maraca, Vasco e Flamengo. Temos também o Criciúma pegando o Palmeiras, lá no Majestoso de Santa Catarina, em Criciúma. Lá também é majestoso, o Heriberto Rios, né? Hoje, 18h30, tem São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense, a volta da Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe quem é o líder do campeonato? É o Botafogo. Já vimos esse filme, hein, Marcelo? Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Tem muita água pra rolar, né? Se o Atlético Paranaense empatar o jogo aqui contra o Fortaleza, ele volta a 14 e aí ele já passa a equipe do Botafogo. Vai ter o Flamengo também, enfim. Ouvi um chamado do além, será que é Pedro Lino? Será que é o presidente? Tá sumido, viu, cara? Será que é ele? Solta a vinheta aí, ô Felipe Marques, pra gente acionar o nosso PL, o nosso Pedro Lino. Repórter Pedro Lino. A vinheta tem que mudar, cara. Tem que ser o presidente. Também acho. Né? Fala, Pedro Lino, grande abraço, boa tarde. O seu destaque aí do nosso majestoso, o Moisés Lucarelli, nesse domingão. Muito boa tarde, Marcelo Corsato, Wendel Coral e todos os amigos que estão na transmissão de Ponte Preta de CRB aqui pela Valinhos FM, pelo portal Futebol Interior. Já estou aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli, 27 graus nesse exato momento aqui em Campinas. O time da Ponte Preta já vai fazendo treinamento antes do jogo. O CRB também, os árbitros, a bandeirinha está aqui na minha frente também, fazendo aquecimento. Às 4 horas a bola rola para Ponte Preta e CRB aqui no estádio Moisés Lucarelli. O público vem chegando bem tranquilo ainda, sem muita gente, mas o que o pessoal espera, né, entre 3 e 4 mil torcedores hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli. Também temos torcedor do CRB, cerca de 20, 25 pessoas aqui na linha de fundo do estádio Moisés Lucarelli. É isso aí, Corsato. A Ponte Preta vai fazendo aquecimento aqui no gramado agora. Beleza, Pedro Lino, repórter dos canais Futebol Interior, tem, claro, canal liberado, canal aberto. Marcelo. E quando ele tiver mais informações, é claro que ele vai entrar com a gente, lembrando que o Pedro acompanha o ataque da Ponte Preta ao vivo lá do estádio. A ficha técnica a gente faz daqui, tá, Coral? Beleza, mas eu tenho uma pergunta a Pedro Lino. Quero saber como é que tá a movimentação aí da torcida da Ponte, um pouco menos de 30 minutos pro início da partida. Promessa de um bom público hoje no Majestoso. Como que tá a movimentação por aí, Lino? Então, a movimentação tá bem fraca ainda. O que tem mais gente, né? Mais torcedores aqui na Vitalícia, tem um bom público, mas na geral tá bem fraquinho ainda o movimento, viu, Coral?
É isso, muita gente deixa pra entrar de última hora. Mas tá cedo ainda, né? 3h34, tem torcedor que não tá nem pensando no jogo ainda, tá? É verdade. Tá lá fora dando aquele tapa no beiço, né? Conversando, perguntando como é que foi a semana do colega, do coleguinha, do amigo. Tá todo mundo lá se confraternizando. Tem gente que não tá nem indo pro estádio ainda, tá na casa dele, né? Então, cara, eu, assim, entendo o Coral. Até quero saber do Pedrolino, a gente tem um intervalo para pagar, eu tenho mais informações também, mas entendo que essa movimentação aí com relação à troca de técnico deu uma animada no torcedor pontepretano. Por quê? O João Brigatti já não estava mais na graça da galera, né? E o João Brigatti entendeu isso lá, conversando, o Pedrolino estava lá, ele pode até falar melhor do que a gente, mas conversando com pessoas que estiveram lá, torcendo para Ponte Preta contra o Ituano, fui informado de que o Brigatti foi muito vaiado, foi muito criticado, né, no jogo contra o Ituano. Isso culminou, é claro, com a pedida do Brigatti para sair, porque ele não foi demitido, ele pediu para sair do comando da Ponte Preta. Aí a Ponte vai e traz um treinador que tem muita experiência, mas um treinador que estava parado, né? Então, assim, mas mesmo assim, a nação pontepretana me parece que gostou do nome. Pedrolino, você gostou de Nelsinho Batista como treinador da Ponte? Bom nome, viu? Um nome experiente. O pessoal falou que tá bastante tempo parado fora do mercado, né? Fora do Brasil, na verdade. Mas eu achei um bom nome. Pode dar jeito nesse time da Ponte aí. Lembrando que é volta de feriado. Pode ser que o público não seja tão grande assim, viu? Bem lembrado, boa, Pedrolino, bem lembrado. E você, o Coral, gostou do Nelsinho Batista como treinador? Gostei sim, viu, Corsato? Ele não trabalha desde maio do ano passado, quando saiu do Kaxiya Reysol do Japão. Aliás, ele é ídolo por lá, né? Muitas temporadas no futebol japonês, praticamente uma década, é verdade, mas é um bom nome dentre as opções disponíveis. Por já conhecerem muito, a Ponte Preta vai para sua 4ª passagem. Boto fé no Nelsinho Batista, não acho que ele esteja tão antigo assim. Ele que, na sua entrevista de apresentação, já falou, inclusive, que já queria retornar ao futebol brasileiro, e ele também, ele tá tão lúcido, né, não digo nem por conta da idade, mas digo com relação ao futebol, as táticas e tudo mais, que ele é tão realista, porque logo na sua entrevista de apresentação ele cita que ele vislumbrava muito o mercado da Série B, né? Ele já sabia que não tinha um espaço na Série A logo de cara, na elite do futebol nacional, então ele já queria um trabalho na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, e por que não na Ponte Preta, onde já tem uma grande história, tanto como jogador, como lateral que foi, quanto também como técnico, um dos 10 treinadores com mais jogos na história da Ponte Preta, são 116 até o momento, e o grande destaque também que na 10ª rodada vai pela primeira vez enfrentar o seu filho, Eduardo Batista, que hoje é treinador do Grêmio Novo Horizontino. Teremos então daqui 2 rodadas duelo de pai e filho na beira do campo aí para Ponte Preta e Novo Horizontino, Marcelo. E daqui a pouco o Nelsinho Batista vai falar com a gente. Ele deu entrevista coletiva quando foi apresentado. O repórter Pedrolino foi o nosso correspondente, esteve lá, fez perguntas, e a gente vai colocar as perguntas do Pedrolino no ar. Eu vou pro intervalo já, mas deixa eu já abraçar a audiência aqui no YouTube. Renato Bueno, boa tarde, um bom jogo para nós. Parabéns, equipe Futebol Interior. Obrigado, Renato. O DJ Digo, boa tarde, Corsatos. Vamos lá, Macaquinha, trazer os 3 pontos hoje. O Corsato, o outro Corsato, que é o Carlos, que amanhã apresenta a Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca, meteu atestado hoje, não estará na transmissão. O Roberto Zapiens, boa tarde, Corsato, desde Argentina, boa transmissão. A Viviane Cristina, boa tarde, amigos, excelente transmissão, estou pertinho do estádio e realmente estou vendo pouca movimentação da torcida, poucos torcedores e alguns se deslocando lentamente. Nelsinho vai ter muito trabalho para arrumar esse time. Roberto Zapiens está falando aqui. O Nelson Letrinta Júnior acabou de chegar a mensagem dele. Boa tarde a todos. Ótimo trabalho aqui em Marília, na torcida. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você continua mandando a sua mensagem aqui no YouTube, Futebol Interior. Você pode compartilhar a nossa live. Enfim, fique à vontade, use e abuse. Já eu volto. Tem Nelsinho Batista e a gente vai trazer os lances do último jogo, né? Os gols do último jogo envolvendo Ponte Preta e CRB, que foi no estádio Moisés Lucarelli, fechando a Série B do ano passado. Caraense Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e CRB, já a ficha técnica do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos acionar aí o Nelsinho Batista, né? Ele foi apresentado na quarta-feira, né? Se eu não estou enganado. Isso, na quarta-feira. Na quarta-feira, o pedido de demissão do João Brigatti foi na segunda-feira, a Ponte na quarta-feira anuncia o Nelsinho Batista. Lembrando que a Ponte Preta não fez proposta, mas sondou o Lisca e o Léo Condé. Sondou a situação desses dois treinadores, né? Pelo menos essa informação passada pelo presidente da Ponte Preta em entrevista para os coleguinhas de imprensa aí durante a semana. Mas vamos ouvir então a apresentação do Nelsinho Batista. O Pedro Lino esteve lá e fez perguntas para o treinador. Estou muito grato pela essa oportunidade que a Ponte Preta me deu, me trouxe para cá e logicamente a gente sabe que não é uma situação assim agradável, nós temos que trabalhar, mas é um campeonato da Série B muito difícil. Eu tenho acompanhado nesse ano que eu estou aqui no Brasil, eu tenho acompanhado um campeonato muito disputado, muito competitivo e é o que a gente vai procurar fazer dentro do time da Ponte Preta, né? Em primeiro lugar, procurar ganhar uma estabilidade, né? Uma confiança para que nós temos chance de reagir, muita. Boa tarde, Nelsinho, Pedro Lino do Futebol Interior. Você tem acompanhado o time da Ponte Preta nos últimos jogos, alguns jogos, e você pretende contar com o Gé? Olha, eu pretendo contar com todos os jogadores que estão no elenco. Todos que estão com contrato, com todos que estão aptos a jogar a Série B, eu conto com todos, né? Nós estamos chegando e, logicamente, existe um período de adaptação. Eu conheço praticamente a maioria dos jogadores, né? Não assim de trabalhar, mas de observar os jogos pela Série B. Eu acompanhei mais a Série B do que a Série A, né? Então eu conheço e, logicamente, todos que estiverem à disposição dentro do clube vão ser aproveitados. Logicamente, eu não escondo de ninguém, né? Eu tenho raiz pontepretana, meus pais, meus avós, né? E a gente tem assim um gosto especial, né? Vim para trabalhar na Ponte Preta, né? Hoje no mercado brasileiro é um mercado bastante difícil, né? E eu fiquei muito feliz porque eu recebi essa
essa porta aberta na Ponte Preta. Nelsinho, você pretende contratar novos jogadores com a abertura da janela? Tem algum jogador em mente ou vai sentar e conversar com o atual elenco? Não, primeiro nós vamos observar o elenco agora, vamos ver até onde a gente pode chegar, né? Ver a qualidade e procurar dar um suporte para eles, para que todos possam mostrar, porque às vezes uma mudança assim, tem alguns jogadores que não estão se preparando para jogo, então todos vão ter essa oportunidade, né? Por isso que eu disse que todos os jogadores que estiverem com a situação burocrática em dia, né, na CBF, ele vai ter oportunidade. Então, não pense em contratação agora. Logicamente que nós vamos ter esse trabalho até a janela abrir, nós vamos ter um espaço para a gente analisar o que pode precisar e o que não pode. Tá aí, então, a palavra do Nelsinho Batista, né, com relação aí a reforços, a pergunta do Pedro Lino. A janela abre no mês de julho. Exato. Aí, claro que... Falta pouco, né? Falta pouco. Todas as equipes da Série B vão contratar, né? O segundo turno, por exemplo, muitas equipes, a maioria dela, principalmente os times da parte de baixo da tabela, terão vários jogadores diferentes, né? Enfim, vamos aguardar aí. Ele tá ciente do trabalho, né? Chegou falando que a Ponte Preta tem que melhorar o patamar, e é claro que ele vai falar que a Ponte vai lutar para subir, né? Enfim. O discurso dentro da Ponte, já pela diretoria executiva, é de manter a perspectiva do acesso, mas a gente sabe que na prática a realidade é bem diferente. Ô Felipe, você quer colocar aí já de fundo os gols do último confronto entre as equipes, né? Ponte Preta e CRB, que foi no fechamento do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Ontem, até conversando com o torcedor da Ponte Preta, com o Charles, né, o Hudson, bati um papo com ele em uma churrascaria aqui em Campinas, e ele falava que a Ponte Preta já entrou na última rodada sem a condição de rebaixar. Não, a Ponte ainda tinha uma pequena possibilidade, né? Mas a Ponte entrou ainda lutando contra o rebaixamento. A gente vê aí o primeiro gol, imagens.tv, do Pablo Diego, que é reservaço lá no Sport, entra 5, 10 minutos, um passe do Gé, né? Mostrando habilidade, categoria. E o goleiro do CRB na oportunidade era até o terceiro goleiro, até conhecido, goleiro que jogou pelo Fluminense, pelo Grêmio, Júlio César, né? Júlio César. Aí o segundo gol... Sabe onde ele tá hoje, Marcelo? Não. No Vila Nova de Minas Gerais. É mesmo? Sim. O segundo gol da Ponte, quem fez foi... O segundo da Ponte, o primeiro foi de Pablo Diego, o segundo o Pablo Diego também. Pablo Diego também. E o terceiro o Polvidiero. Polvidiero. E aquele centroavante que tava na Aparecidense, agora tá no Vila Nova e tá pra sair lá, que o ano passado jogou na Ponte. O Igor, não é Igor, você que estava no CRB? Não, que tava na Ponte Preta, foi pra Aparecidense. E tinha vindo da Ponte do Atlético Goianiense. E tá agora no Vila Nova. Ele chegou a fazer um gol, o juiz anulou o gol. Aí a gente eu tava nesse jogo, eu fiquei na torcida. Igor Torres, E eu fiquei na torcida perto ali do placar eletrônico. Verdade, ele fez o gol bem no finalzinho, né? Foi, o juiz anulou. Eu falei, esse gol vai ser anulado. Né? Esse gol vai ser anulado. E aí o Polvidiero, numa jogada rápida, mandou a bola pro fundo da rede. Polvidiero, que agora está jogando no Atlético. Comandado pelo Roger, grande centroavante que a Ponte Preta já teve. O grande destaque dessa partida aí, viu, Marcelo? Verdade. Além, claro, dos 2 gols do Pablo Diego, eu considero a expulsão do Fábio Alemão, né? Hoje capitão do CRB, mas ele foi expulso logo com 12 minutos do primeiro tempo. E bem expulso. Sim, o VAR interviu ali, né, pro técnico, pro árbitro, aliás, tirar o cartão amarelo e colocar o cartão vermelho de forma direta. A ver se o Fábio Alemão hoje se comporta mais dentro de campo assim que a bola começar a rolar no Majestoso, Marcelo. Vamos ver se o Nelsinho vai falar lá com o Sport TV, né, que traz acredito que sim. A transmissão, que é detentora, vai falar. Agora. Então fala, professor. Por voltar a trabalhar no futebol brasileiro, essa era uma meta minha, né? Eu fiquei muito tempo no Japão, mas eu tinha uma meta de vir trabalhar no futebol brasileiro e poder contribuir com algumas experiências que nós tivemos fora do país, né? Então, e principalmente por voltar à Ponte Preta, né? Um clube que
eu nasci aqui para o futebol, né? Eu tive as minhas primeiras oportunidades como atleta foi aqui na Ponte Preta. Muito bem, tá aí a palavra do nosso professor. A Ponte Preta já ali na beira do vestiário, vai jogar toda de branco, né, com a faixa preta no peito. Nelsinho Batista, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo então. O Wendel Coral escala a Ponte Preta, escala o CRB, eu trago aqui a classificação, próximos jogos das duas equipes e a gente destaca para você a ficha técnica do jogo. Lembrando que estamos com o Pedro Lino e durante o jogo o Pedro acompanha o ataque da Ponte Preta e o Wendel Coral fica com o ataque do CRB. Bora lá então com a ficha técnica para você. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta já definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, que vai para sua quarta passagem pelo Clube Campineiro e a Macaca com 6 novidades no time titular. A Ponte hoje escalada com o goleiro número 1, Pedro Rocha. Na lateral direita, o número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga, 13, Joilson. E 4, hoje como capitão, é Matheus Silva. Fechando o sistema defensivo da Macaca, na lateral esquerda, o 31 é Zé Mário. Meio de campo hoje formado com o número 5, Dudu Vieira, 8, Emerson Santos e 21, Ramon Carvalho. No ataque, 3 atletas, 77, Matheus Regis, 35, Gabriel Novaes e o 9, de volta ao time titular, o centroavante Gé, repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson, Matheus Silva e Zé Mário. Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé. No banco, à disposição de Nelsinho, tem o goleiro William, Elvis, Iago Dias, Castro, Emerson, Renato, Lucas Bochecha, Everton Brito e também o Gabriel Risso. Ponte Preta, 16ª colocada no campeonato, 6 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, marcou 6, sofreu 9, saldo negativo de 3 gols, 28% de aproveitamento. Próximo jogo da Macaca também no próximo domingo, hein? Lá no Independência, às 18h30, a Ponte pega o Coelho América. Futebol Interior. Do outro lado tem o CRB de Alagoas, comandado pelo técnico Daniel Paulista, hoje escalado com o goleiro número 12, Matheus Albino. Lateral direito com o número 2 é Matheus Ribeiro. A dupla de zaga formada com o número 3, o capitão Fábio Alemão, e também com 26, Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o número 11 é Jorge. Meio de campo da equipe do Galo da Bajussara com 33, João Pedro. 5, Lucas Caliel e 17, Rômulo. No ataque do CRB, o 16, Raí, 7, Mike e o 35, João Neto. Repeteco do CRB comandado pelo técnico Daniel Paulista. Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Jorge. João Pedro, Lucas Caliel e Rômulo. Raí, Mike e João Neto. No banco de reservas à disposição do treinador Daniel, tem o Vitor Caetano, Simon, GG, Anselmo Ramon, Facundo Labandeira, Hereda, Darlison, Eric, Falcão e também o Getúlio. CRB, 13º colocado no campeonato, são 8 pontos em 6 jogos, 2 jogos vencidos, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 7, sofreu 6, tem saldo positivo de 44% de aproveitamento. Próximo jogo do Galo da Pajussara na competição, sábado, dia 8 de junho, às 5 da tarde no Rei Pelé contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Arbitragem. Árbitro para a partida Ponte Preta e CRB, válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será o Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo. Assistente número 1 é a Anne Kessi Gomes de Sá do Amazonas. Assistente número 2, Arthur Pancieri Pires, também do Espírito Santo. E no VAR, o árbitro de vídeo é o mineiro Daniel Victor Costa Silva. Ficha técnica do jogo. Tá aí então a ficha técnica do jogo pra você, o time do CRB todo de vermelho, a Ponte toda de branco. Vai começar o jogo daqui a pouquinho, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior conosco, concessionária Sim e também Restaurante do Dadá. Como eu disse, CRB 13º colocado, 8 pontos, a Ponte 16ª com 6. Se a Ponte
vencer o CRB, ela passa o CRB, né? Ela vai para 9 pontos. Lembrando que o CRB tem um jogo aí que é a menos, porque um jogo que foi adiado na competição devido às disputas aí da série da Copa do Nordeste e também jogos da Copa do Brasil. E a gente falava da arbitragem, a única FIFA aí é a auxiliar número 1, né? Do Amazonas. A Anne Kese Gomes de Sá. Muito bem, é FIFA Amazonas. E a gente fica também, né, Marcelo, rapidamente na esperança de ser um jogo em que a arbitragem passe desapercebida, né, sem interferir em nenhum lance de uma partida tão importante. Muito bem, Pedro Lino tá lá no estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino, como é que tá aí a situação, a movimentação com relação aos torcedores? Vejo que nesse momento começa a execução do hino nacional brasileiro. Pedro. Vamos deixar o hino nacional depois, gente? Vamos falar. Pode cortar, Felipe. Enfim, execução do hino nacional brasileiro no estádio Moisés Lucarelli. E é claro que você que está junto com a gente já pode mandar sua mensagem. E tem também a nossa enquete aqui, tá? Você que entra lá no YouTube, Futebol Interior, você deixa lá a sua opinião. Quem vence, Ponte, CRB ou então empate. O Nelson Letrinta tá dizendo, Nelsinho Batista, ótimo técnico, na torcida para dar liga. Técnico vitorioso. Infelizmente, em 87, dirigiu a Macaca em poucos jogos quando fomos rebaixados no Campeonato Paulista. Tem isso também, né? Aliás, se o Nelsinho fechar aí a Série B no comando da Ponte, né? Porque tudo pode mudar, né? As coisas podem mudar. Ele vai ser, se eu não me engano, o sexto. O sexto. É o sexto, né? Com 146 jogos. Que mais dirigiu a Ponte Preta. Tem história, o Nelsinho, jogador também, estava no time que foi campeão paulista em 1969. Enfim, a gente falou dele aqui também agora com o Arthur Eugênio no Histórias de Futebol, falando de jogadores que passaram pelas duas equipes. Enfim, o que me chamou a atenção hoje, o Coral, foi esse banco de reservas, digamos, mais enxuto da Ponte Preta hoje. Né? Pois é, apenas 3, 4, 5, 6, 9 jogadores. Pra gente ter uma ideia, do banco do CRB são 10 atletas. Hoje no banco de reservas da Macaca são 9 atletas. O engraçado também, né, Marcelo, interessante pra gente analisar é que normalmente quando a equipe joga em casa tem mais atletas no banco de reservas. Eu vou fazer até uma busca rapidamente aqui, ó. No banco contra o Ituano, nós tínhamos 3, 6, 9, 11 jogadores. O jogo foi perto de Campinas, em Itu. Diante do Santos, na quinta rodada, no dia 15 de maio, eram 3, 6, 9, 10, 11, 12 atletas. E hoje apenas 9. No mínimo, curioso essa decisão do Nelsinho Batista, 11 com 9, de relacionar apenas 20 jogadores para a partida de hoje. Realmente, estou com você. No mínimo curioso. Temos lá, por exemplo, a Ponte tem jogadores que estão aí fora, vetados pelo departamento médico. Luiz Felipe. O Luiz Felipe e também o zagueiro Sérgio Rafael, além do Luiz Aquim, aí agora para a seleção boliviana para a disputa da Copa América. E a boa novidade é o Everton Brito, né? Relacionado pela segunda vez nesta Série B, ele que esteve no banco de reservas apenas contra o Coritiba na primeira rodada, não foi acionado pelo técnico João Brigatti, estava entregue ao departamento médico com um problema no pubis, já recuperado, volta à lista de relacionados, agora como opção para o técnico Nelsinho Batista, o Everton Brito, que é atacante, e assim como ele no banco nós temos o Renato, que era jogador do CRB, portanto podemos ter a lei do ex hoje no estádio Moisés Lucarelli. Verdade. O Mike é aquele jogador que jogou no Guarani, né? Vou pesquisar rapidamente sobre o atacante Mike da equipe do CRB, já te informo, Marcelo. Mas assim, o João Paulo, ele tava no CRB, aquele meia, mas eu acho que ele tá no departamento médico, né? Um jogador que tava aí também no CRB, um jogador que passou pela Ponte Preta, aliás, a torcida da Ponte Preta gosta muito dele, não jogou muito, mas quando jogou bem. E esse Hereda aí que tá no banco de reservas, o Wendel falou, a Ponte tentou algumas vezes. O Hereda é um jogador que estava no Náutico, principalmente quando o Hélio dos Anjos foi treinador da Ponte, ele indicou o Hereda para ser jogador da Ponte Preta. O árbitro da partida agora, dá uma olhada ali naquela proteção do Emerson Santos, ele tem uma atadura preta na mão direita, se eu não me engano. Pois não. Sobre o Mike, atleta já um pouco experiente, 31 anos de idade, não jogou no Guarani, mas foi revelado aqui perto, no Paulista da cidade de Jundiaí, depois saiu para o Internacional de Porto Alegre, jogou também do Botafogo de Ribeirão Preto, Sport, Osasco Aldaques, Oeste, América Mineiro, Paysandu, Atlético Goianiense, Goiás,
Chapecoense, também jogou no Gwangju, da Coreia do Sul, e está desde 2023 lá no CRB, titular absoluto, também sob o comando do técnico Daniel Paulista. Muito bem, tá aí então, esse é o time do CRB, um time misto, né, mesclado, porque o CRB está na final da Copa do Nordeste. Pedro Lino, e aí, melhorou a presença do torcedor, do público ponte-pretano para acompanhar o jogo? Porque agora já é a hora do agora, né, Pedro? Melhorou bastante o público aqui na arquibancada, tanto na arquibancada como na Vitalícia, na VIP também. Tô olhando aqui o portão de entrada, tem bastante torcedor da Macaca para entrar ainda aqui no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. Valeu, o Nelson Letrita Júnior tá dizendo que o João Paulo tá no Avaí. É isso, já desde 2024 são 16 jogos, ainda não marcou gol, também não contribuiu com assistência, já saiu do CRB na temporada passada, ele que hoje tem 33 anos de idade. Ah, então tá bom, eu sou tipo daquele cara que fala as coisas, mas olha, a minha memória, ela me trai bastante. Vai começar o jogo no Moisés Lucarelli, posse de bola do time adversário do CRB, posse de bola ali do João Neto para dar o primeiro tapa na bola. CRB vai defender nesse momento o gol que fica nos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli, consequentemente a Macaca toda de branco defendendo o gol dos portões, da linha do trem, o gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli. Apita o árbitro, bola rolando no campo do FI, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, vamos juntos. E a gente vê que o torcedor continua chegando. Pedro Lino está lá no estádio, vai acompanhar o ataque da Macaca. O Wendel Coral comigo trazendo, além de opinião do jogo, o ataque do adversário, o CRB. Espero que você trabalhe bem menos do que o Pedro Lino, viu, o Coral? Vamos observar conforme a partida for se desenrolando. Também espero que o Pedro Lino trabalhe bem mais neste domingo. É isso. Lembrando que a nossa transmissão, ela é parcial, né? Porque o narrador, por exemplo, tá com o agasalho aqui da Ponte Preta, mas a gente respeita muito o adversário e o CRB, que é um gigante do futebol brasileiro e principalmente lá do Norte e Nordeste, tem uma torcida apaixonada, uma torcida inflamada. Posse de bola pro time da Ponte, ele, Matheus Silva, boa sorte no retorno. Agora como capitão da equipe da Ponte Preta, solta a bola para Joilson, também voltando no time da Ponte Preta, bola para Igor Inocêncio, lateral direito, tem a marcação por ali do Rai, bola pro time da Ponte Preta enfiada na frente pro Matheus Regis. Toma atento, hein, Matheus Regis. Subiu o Fábio, alemão meteu a cabeça na bola, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de ataque pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No YouTube, o João Batista de Paula Corsato, estou aqui, boa sorte pro Nelsinho. Boa, obrigado aí pela participação, tamo junto, viu, João? A Vivi Ponte Pretana, boa tarde, meninos. Cheguei, valeu, Vivi. E o Jé foi pra bola ali, o Jorge, experiente jogador. Jorge, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, futebol francês, e agora Santos, e agora tentando aí o reencontro da carreira jogando no CRB, ele que se diz motivado. Bom jogador, mas é um cara que se machuca muito, né, o Coral? Ele tem essa característica ao longo da sua carreira de ser um atleta que foi muitas vezes ao departamento médico, ficou entregue ao DM durante um bom período, independente das equipes que ele já jogou. Hoje o Jorge está com 28 anos de idade, não tem nem 30, ainda 1,84 m, titular absoluto aí do CRB desde que chegou a Alagoas. Este é o terceiro jogo do Jorge com a camisa da equipe alagoana, Marcelo. Ponte pela esquerda, Zé Mário soltou pro Gé na força, ele ganhou, invadiu a grande área, perna esquerda, tocou pra trás, passe errado. O Ramon chegava por ali também, o Dudu Vieira, a bola ficou pra zaga da equipe do CRB, que afastou o perigo. A Ponte chegou bem pela esquerda, lateral de novo pro time da Ponte Preta. Zé Mário soltou essa bola para Dudu Vieira, meio mascado o passe ali pro Joilson, quebrado, bola pro Igor Inocêncio, vai recuar pro goleiro, o Pedro da Ponte Preta, Pedro Rocha, o goleiro que tem sol ali na grande área, né? Já do lado esquerdo defensivo da Ponte, esquerdo de ataque, lado direito defensivo e direito ofensivo do CRB, a sombra, né? Do lado esquerdo não, do lado esquerdo de ataque da equipe do CRB, direito de ataque da Ponte Preta, o sol ainda lá no lado das Gerais do estádio Moisés Lucarelli, 27 graus,
a temperatura. É posse de bola pro Zé Mário, lateral que entra pela primeira vez como titular no time da Ponte Preta, colocou o patrão no banco de reservas. É posse de bola pro time da Ponte Preta, Gabriel Novaes pelo lado esquerdo, tentou fazer a jogada para trás, deu de presente essa bola, hein? Deu de presente essa bola, posse de bola para o time do CRB. Carais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você está com os Carais Futebol Interior, fique à vontade, use, abuse e participe. Mande a sua mensagem pra gente, dá um joinha na transmissão. Abraço pro Fábio Bruno que tá tumultuando o ambiente aqui, mas tá ligado com a gente. Obrigado, Fábio. Rapaz, o seu time também tá preocupando, hein? O seu time tá preocupando. Não sei se você tá motivado com o seu time, mas preocupa o seu time no Campeonato Brasileiro da Série B. Falar em campeonato, a Série A já tem bola rolando pra Atlético Mineiro e Bahia, Vasco e Flamengo, Palmeiras e Criciúma, ou Criciúma e Palmeiras lá no Majestoso em Criciúma. Posse de bola pro time que tá na final da Copa do Nordeste, vem girando a bola, vai do outro lado, lado esquerdo pra ele, Jorge encosta na marcação ali, o Matheus Regis, ele para, pensa, solta essa bola, toca aqui pro jogador que é o Mike das costas pra marcação pra Jorge, a bola volta aqui no campo de defesa pra Fábio Alemão, solta a bola pro companheiro de zaga que é o Gustavo Henrique, detalhe no ar. Há pouco o zagueiro Matheus Silva cometeu a primeira falta da partida pra cima do Matheus Ribeiro, lateral direito do CRB. Foi com a mão, com tudo, ali na nuca do atleta da equipe de Alagoas. Se o árbitro quisesse, poderia ter assinalado o cartão amarelo pro zagueiro da Macaca, mas não entendeu assim. Jorge vem pro campo de ataque, soltou essa bola para Mike devolveu, toca a bola um pouco mais atrás ali pro Lucas Caliel, ele domina, solta a bola para quem vem de trás, vem por ali o Gustavo Henrique dando apoio pro ataque, soltou a bola pela direita para Matheus Ribeiro, sai da ponta, vem pro meio, Novaes tá na marcação, cuidado, chega por ali o jogador da equipe do CRB, o Rômulo recua essa bola, toca para Fábio Alemão meteu para Lucas Caliel, vai trabalhando, posse de bola o time do CRB, a bola com Fábio Alemão, deixou a bola no meio, trabalha com João Pedro levanta a cabeça, boa bola boa no meio, vem o chute direto pro gol, Pedro Rocha, rapaz do meio da rua, que passe, jogador do CRB livre de marcação, Pedro Rocha vai pra bola, já faz o primeiro milagre do jogo aí, Wendel. Na primeira finalização da partida, que passe do Gustavo Henrique para o Mike, o camisa 7, o atacante do CRB que falávamos há pouco, experiente, 31 anos de idade, sem marcação, com a perna esquerda, arriscou uma bomba de longe e ótima defesa do Pedro Rocha. Escanteio para o CRB. E CRB no ataque, na trave, a bola voltou, sobrou nas mãos do Pedro Rocha, que sorte! Meu pai amado, Jesus do céu! A Ponte por pouco, muito pouco, não toma o primeiro gol. Quase, hein, Coral? Pois é, o torcedor pontepretano pode agradecer agora a trave também, o goleiro Pedro Rocha, que apenas olhou, né? O cruzamento ali, o escanteio cobrado pelo CRB, o Rômulo de cabeça tentou encobrir o arqueiro da Macaca, a bola explode na trave no rebote, o goleiro pontepretano faz a defesa, 0-0, mas as duas principais e únicas oportunidades do jogo até aqui foram da equipe do CRB, Marcelo. Rapaz, olha, eu vi essa lá dentro, hein? CRB saiu jogando errado, a Ponte recupera a posse de bola com o Emerson Santos, solta essa bola um pouco mais atrás pra Zé Mário, deu pra Dudu, perdeu, recupera o time do CRB, vem de novo o campo de ataque, chega no pé de ferro por baixo, afasta, tira o perigo dali o Joilson, a bola voltou, na verdade foi o Matheus Silva que cortou pro time do CRB, vem trabalhando com o Mike dominou, soltou essa bola na frente, vem o time do CRB, chega a zaga da Ponte Preta, tira dali, tava lá o João Neto, a zaga da Ponte chega, afasta o perigo, sobra com o Matheus Regis, deu a bola, tocou aqui para Igor Inocêncio, aqui do lado direito ele vira o jogo, da esquerda para direita, de lateral para lateral, passou pelo Zé Mário, aí deu sorte que tava aqui atrás o Gabriel Novaes, recupera pro time da Ponte, toca a bola para Ramon, ele que tá armando o time da Ponte Preta para Emerson Santos, solta a bola aqui pro jogador que é o Matheus Silva deu a bola para Zé Mário, devolveu, tocou pro capitão, o Matheus Silva, número 4 do time da Ponte pelo lado esquerdo, solta essa bola para Gabriel Novaes aqui na ponta esquerda, ele recuou, nossa senhora, ele recua essa bola lá pro goleiro Pedro Rocha, uma bola alta, é que o Pedro Rocha mostrou categoria, agora pôs no peito, agasalhou, mas meu pai amado, eu achei que ele encobriu o Pedro Rocha agora, hein, ô Coral? É verdade, Marcelo, com menos de 10 minutos a gente observa uma superioridade do CRB e já te adianto, a zaga da Ponte hoje
Dá pra fortes emoções lá no Majestoso, meu caro. Rapaz. Deixa eu mandar abraço aqui pro Reinaldo Dourado, de Calgary, no Canadá, com a macaca. Hora de se reabilitar. Vivi, tá com a gente, bora dar audiência, Ponte. O Wilson Correia, boa tarde, hoje na capital para um evento familiar, que bom. O Júlio César Guevara, estamos juntos. Valeu, rapaziada, com a gente, manda a sua mensagem, compartilha a nossa transmissão. Vota lá também na enquete quem ganha o jogo, se dá Ponte, se dá CRB, se dá o time, se dá um empate, enfim, fique à vontade. Tem gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola na rede, placar ao vivo informa. Campeonato Brasileiro da Série A no Maracanã, o Vasco abre o placar diante do Flamengo aos 9 minutos. O argentino Pablo Verretti marca o primeiro do jogo, agora Vasco 1, Flamengo 0. É isso. Muito bem. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. Use e abuse, participe, mande a sua mensagem pra gente. Tamo junto. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem a Hora da Macaca. Não perca, amanhã tem Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo, da estreia do Nelsinho Batista. Vamos prospectar a próxima partida da Ponte, que é difícil, próximo domingo contra o América lá em Minas Gerais. Posse de bola pro time do CRB, bola aqui no campo de defesa. Matheus Ribeiro dá um bico na bola, joga lá na frente. Aí a zaga da Ponte Preta faz a proteção, a bola volta, Joilson tira dali, a bola caiu no peito do jogador João Pedro, chega na recuperação o Gabriel Novas. Toca essa bola aqui pro Emerson Santos. Emerson Santos domina pro time da Ponte, vira o jogo, limpa tudo. Toca na direita, pra quem? É o Igor Inocêncio, vem subindo as peças, a macaca, bola com o Dudu Vieira, jogando com as meias arriadas, o volante que estava no Santo André no Campeonato Paulista, mas é experiente, o Emerson Santos orienta, ele toca a bola pro capitão, Matheus Silva, vem pro time da Ponte Preta, Zé Mário tá livre aqui na esquerda, Matheus Silva acredita, vai pro campo de ataque, toca a bola para Ramon Carvalho, número 21 da macaca, deixa a bola no meio, campo de ataque, já meia direita para o Dudu, Dudu soltou para Igor Inocêncio, Igor Inocêncio deixa para Joilson, Joilson trabalha, ele estava no Água Santa no Campeonato Paulista, para Matheus Silva, capitão da Ponte Preta hoje, alongou o passe, boa bola, bola boa, não tão boa assim, mas mesmo assim, chega no carrinho por baixo, o Gustavo Henrique para fazer o corte, porque o Zé Mário estava lá dentro da grande área, lateral para Ponte, Coral. É isso, bom desvio ali do zagueiro Gustavo Henrique, porque chegava livre a macaca lá pela ponta esquerda, um lance que poderia trazer perigo. Estou esperando aqui, mas salvo engano, o juiz está dando tiro de meta aí pro CRB, isso mesmo, a bola bate no jogador da Ponte logo depois do desvio do Gustavo Henrique, tiro de meta já cobrado 0-0. Então bateu no jogador da equipe do CRB. E agora a Ponte faz uma falta com o Zé Mário aqui no campo de informação. Ataque, pois não. Falei que a cabeçada na trave tinha sido do Rômulo, mas na verdade foi do João Neto, número 35 do CRB. Ele que tem 20 anos de idade, é muito jovem, está no CRB, mas por empréstimo do Fluminense, clube lá do Rio de Janeiro que formou o jogador João Neto. O CRB tem 9 jogos, 1 gol marcado até agora para o jovem atacante da equipe alagoana, Marcelo. Tem o João Pedro e o João Neto. O João Pedro é o 33, o João Neto é o 35. Os Joãos dominando aí o cenário do CRB, a Ponte que tinha o nosso João Brigatti, mas já não é mais treinador da Ponte Preta. E o CRB com 2 Matheus também, né? Matheus Albino, goleiro, lateral direito, Matheus Ribeiro. Isso, e o Matheus Albino é o goleiro titular, sim, né? É o goleiro titular da equipe do CRB, o Clube Regatas Brasil. Posse de bola para o time do CRB aqui no campo de defesa, vai tocando bola, 12 minutos passados desse primeiro tempo. Seja bem-vindo, o torcedor tá chegando, tá melhorando o público no estádio Moisés Lucarelli. Com a gente o Edilson Roberto, boa tarde, valeu. A Ângela Maria tá mandando um monte de macaquinhos aqui pra gente. 3 volantes com o mistão do CRB. Edilson. É isso, 3 volantes. Apesar entendendo que pra mim o Ramon Carvalho não é volante, coisa nenhuma. Olha essa bola alongada, será que vai dar pra alguém? Não, melhor pro goleiro da Ponte que faz a proteção, hoje todo de amarelo, parecendo uma gema de ovo, o Pedro Rocha. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e 50, 12h50 passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, é a 8ª rodada, Majestoso, o placar tá assim, confere comigo, Ponte Preta, CRB, tudo igual, 0-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Já tem um jogador caído do CRB lá no campo de ataque, hein? É o Rômulo, pelo que eu estou observando, o número 17 da equipe do CRB.
o meio-campista aí da equipe do Daniel Paulista. Já foi feito o sinal ali de que não vai dar pro atleta. Daqui a pouco a primeira mudança, logo com 14 minutos do primeiro tempo. Primeira troca vai ser do time alagoano, Marcelo. Tá caído no gramado, a maca motorizada entrando ali para retirar o jogador da equipe do CRB. Não deu para ele, vai ter que mexer no time o Daniel Paulista. O Ronaldo Neto tá dizendo que o Matheus Regis está sumido, tá mesmo. Não apareceu no jogo. Eu não lembro de você ter dito o nome dele nenhuma vez até o momento. Ele chegou numa bola aqui no campo de defesa, que o Jorge estava no ataque, e eu falei o nome dele porque ele estava na marcação, né? Tava na marcação. E o jogador do CRB, ele se machuca sozinho, né? Ele vai recuar uma bola ali pro seu companheiro Jorge, e aí ele acaba batendo na placa de publicidade, né? Mas ele acaba se contundindo sozinho, na verdade foi uma lesão muscular. É isso, vai entrar o 99 Getúlio. O Rômulo então caiu no gramado, já foi feito o sinal de substituição. Vem aí Getúlio com a 99, já pode colocar aí no seu caderninho, viu, Corsato? Primeira mudança, Rômulo vai embora com a 17, entra o 99 Getúlio, o atacante, mudança no CRB. E o ruim é que esse Rômulo aí é titular do time, né, cara? É desfalque aí, se for uma contusão muscular, por exemplo, vai ser difícil do menino voltar. Posse de bola pro time do CRB, a bola vem pra ponte, tentou sair jogando ali com o Gabriel Novaes, não conseguiu, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time do CRB, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Você está ligado aqui nos Canais Futebol Interior e vem o time do CRB, cruzamento na boca do gol, a zaga da ponte tá sozinha, Joilson. Tava sozinho, Joilson. Cruzamento do Mike pela direita. Ela bateu no Zé Mário, sobrou. O Joilson estava sozinho. Mesmo assim, ele manda a bola para a lateral. Se tivesse deixado, o goleiro da ponte chegava na bola. Ou então, com calma, com tranquilidade para tirar dali. É posse de bola lateral para o time do CRB, mas o árbitro manda voltar. Parece que a condição ali não foi legal, não. Ele volta, é lateral pro time do CRB, ataque. Vai, Sobre Coral. o Getúlio, que entrou 26 anos de idade e vai pro segundo jogo com a camisa do CRB. Estava no Goiás, mas por empréstimo do Tombense, que também já passou pelo futebol japonês e também pelo Vasco. É experiente o jogador também, o Getúlio. Agora tem uma falta aqui no campo de defesa pro time da ponte. Falta pra cima do Ramon Carvalho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Mande a sua mensagem pra gente, fique à vontade. Osmar Dangara acaba de chegar na live. Vamos que vamos, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca falando muito da Ponte Preta. Só falamos da Macaca. Zé Mário, lado esquerdo, fez a finta pra cima do Mike, pra lá, pra cá, girou o corpo, tocou bola pelo lado esquerdo pra Gabriel Novaes, como ponta esquerda no jogo de hoje. Faz a finta, se perdeu com bola e tudo. Chegou na marcação por ali o jogador da equipe do CRB, me parece o zagueiro, o Gustavo Henrique. E aí não deu pro jogador da ponte, a bola saiu, foi embora. Dá nele, bola. Dá nele, bola. Segue 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O Ronaldo Neto tá dizendo que tem nova janela de transferência. Vai precisar contratar bastante, tá dizendo ele. Um abraço, Ronaldo Neto. Foi o que a gente falava aqui. Eu não sei se a Ponte tem a bala, né? Pra contratar bastante, né? Mas um ou outro jogador com certeza deve chegar aí no time da Ponte Preta. Pode até ter jogador que saia, né? A gente falava na Hora da Macaca na última segunda-feira com relação ao Gé. Daqui a pouco eu falo mais. Matheus Regis invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, bate na zaga, vai embora. E o Gé tava lá na pequena área, tentando chegar nessa bola. É escanteio pra Ponte Preta, escanteio pra Macaca aí, Pedro. Escanteio pra Macaca, Matheus Regis veio partindo pra pequena área, chutou. A bola bateu no zagueiro do CRB, Gustavo Henrique, foi pra fora. Igor Inocêncio na bola, forçado. Escanteio cobrado, bola pra dentro da grande área, a bola volta, sobra, mascada pra Matheus Regis. Ele sai da grande área, tentou o chute, tava caído no gramado, a bola fica fácil pro goleiro. Matheus Albino, goleirão da equipe do CRB, sai do gol pra fazer a defesa. A gente falava do Gé, porque o Gé, claro, teve essa polêmica toda dele, né? Ele tava gripado, pelo menos a informação da Ponte Preta, por isso que não estava à disposição no último jogo contra o Ituano. Amidalite, cada hora uma coisa.
Mas tem aquela história que o jogador só pode fazer 8 jogos, né? Se ele faz 8 jogos, ele não pode se transferir para outra equipe do mesmo campeonato. Exato. Então aí tem essa história do Gé. Hoje já entrou como titular do time da Ponte. CRB saiu jogando errado, a Ponte recupera a posse de bola, ela caiu para Ramon Carvalho, solta a bola um pouco mais atrás para Igor Inocêncio, lá nas Gerais do estádio Moisés do Canelli. Boa bola pro Ramon Carvalho, vai para cima da marcação, fintou o primeiro, fintou o segundo, tocou, boa bola pro Dudu Vieira, na direita pro Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol, afasta a zaga, tira, volta, sobra. Gabriel Novaes bateu pro gol, tira a zaga, voltou, sobrou, o chute pro gol, pegou o goleiro! Pega o goleiro! Gabriel Novaes tentou 2 vezes. Quase, a Ponte Preta vai pra rede. Na verdade, a primeira foi o Gabriel, a segunda me parece o Ramon Carvalho. Boa defesa do goleiro que fez a defesa. Quase o gol da Ponte aí, Pedro. Quase o gol da Ponte. O primeiro chute do Gabriel Novaes, a bola sobrou pro Ramon Carvalho, a bola sobrou pro Ramon Carvalho que chutou, e o Matheus Albino, que tá pegando até pensamento no gol do CRB, fez a defesa, segue 0-0 aqui no Moisés Lucarelli. É isso, a Ponte chega com perigo pela primeira vez no jogo com 19 minutos. Vai, Coral. Sobre a janela de transferências, vai se abrir no dia 10 de julho e finaliza no dia 2 de setembro. É isso, 10 de julho, portanto, abrindo as janelas de transferências aí no futebol brasileiro. E os caras vêm pro campo de ataque, bola pra dentro da grande área, vai pintar o gol. Ainda bem que o jogador do CRB escorregou. Foi o Getúlio, porque ele já tinha passado o Pedrão, que tirou até a perna para não fazer o pênalti. Na hora dele mandar pro gol, tá certo que tinha a cobertura do Matheus Silva, ele escorregou o Coral, quase o CRB na rede, hein, Coral? É isso, o Joilson foi quem ficou para trás ali na marcação do Getúlio, e ele dribla o goleiro e por pouco também o Pedro Rocha não comete o pênalti, você muito bem narrou, ele tira a perna para não fazer a ação faltosa, só que na hora do arremate para colocar a pelota dentro da rede, acabou escorregando o número 99 do CRB, sorte da Ponte, que até o momento, com 20 minutos de jogo, está tendo mais sorte do que juízo. Diante da equipe do CRB, segue 0-0, Marcelo. É isso, daqui a pouco eu vou perguntar pro Pedro como é que tá aí a movimentação no banco de reservas do Nelsinho Batista, se ele tá pilhado, se ele não tá. Já eu vou perguntar pro Pedro. Deixa eu ver esse ataque aqui, apontar no campo de ataque lateral. Bola com o jogador que é Igor Inocêncio. Soltou aqui na direita pra Dudu Vieira, levanta a cabeça, solta a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva pro número 31 da Macaca, que é o Zé Mário. Zé Mário, lateral esquerdo, dominou, toca pro 35. É o Gabriel Novaes, vai pra cima na marcação do Mike. Boa bola de trivela pro Zé Mário. Lado esquerdo, linha de fundo, ganhou da marcação, invadiu a grande área, vai pintar o gol, tocou pro Matheus Regis, escapou dele, voltou, sobrou, Ramon bateu pro gol, bate na zaga, volta pra Dudu Vieira, pode queimar pro gol, preferiu tocar a bola do lado direito, bola com o Gé, passou, livre, leve e solto, Matheus Regis, cruza na boca do gol, desviou na zaga, vai embora, é escanteio pra Ponte Preta, achei que o Gé poderia ter batido pro gol, escanteio pra Ponte, Pedro. Escanteio pra Ponte, o Zé Mário pela direita teve uma bela chance. A bola sobrou pro Matheus Regis, ele dominou, tocou fraco pro goleiro, a bola voltou pro Igor Inocêncio, cruzou, a zaga do CRB tirou para escanteio pro CRB, segue 0-0, Corsato. Escanteio pra Ponte Preta, Igor Inocêncio na bola, vai pra bola, sobe, a zaga tira, ela volta, sobra de lateral pra lateral, pra Zé Mário, bate contra a marcação ali do Gustavo Henrique, a bola vai embora, é lateral pra Ponte, boa jogada do Zé Mário, foi inteligente, tocou pro Matheus Regis, lado esquerdo, devolveu, tocou pro Zé Mário, acerta o cruzamento, Zé, chega a zaga, Gustavo Henrique mete a cabeça na bola, na verdade tirou com a perna direita, quem meteu a cabeça foi o Dudu Vieira, pra evitar o contragolpe, informação no ar. Sobre os jogos do Gé, na Série B do Campeonato Brasileiro, esse é apenas o terceiro do número 9 da Macaca. O primeiro foi contra o Goiás na segunda rodada, atuou por 28 minutos, perdeu o pênalti, foi substituído pelo técnico João Brigatti. O segundo contra a Chapecoense, atuou por apenas 11 minutos, entrando no decorrer do segundo tempo, portanto a terceira partida apenas do Gé com a camisa da Ponte na segunda divisão, Marcelo. E nesse jogo contra a Chape ele entra melhor do time e ainda quase fez um gol de voleio. Não sei se ia estar impedido, mas quase mete um gol de voleio. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Anota aí, metade do primeiro tempo já foi, 22 minutos e 40 passados deste primeiro tempo, Série B Campeonato Brasileiro, 8ª rodada no Majestoso, o placar tá assim, 0 Ponte Preta, 0 CRB. FM 87.9 Marcelo Corsa.
Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, Vivi, Cristina. Ô Vivi, estamos cientes, viu? Estamos tentando melhorar aqui, mas obrigado pelo seu feedback. O Ronaldo Neto, laterais da Ponte, estão jogando? Valeu, Ronaldo, tamo junto. Até achando que o Zé Mário não tá mal no jogo, não. O Igor Inocêncio tá tentando. A Ponte tenta chegar aqui pelo lado direito. O Gé chega pra cima dele, o Fábio Alemão, mete a cabeça na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pra macaca. Igor Inocêncio, a gente falava dos laterais, é ele que vai pra cobrança do lateral. Tocou pro Matheus Regis. Linha de lado direito, invadiu a grande área, soltou a bola um pouco mais atrás, é pro Igor, cruzou a bola, vem o toque de cabeça, fraquinho, nas mãos do Matheus, fica com ela o goleiro da equipe do CRB. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quem golpeou essa bola de cabeça foi o Gé, no cruzamento que veio do Igor Inocêncio. E agora os caras vêm de novo, o campo de ataque, bola com o João Neto, lá pelo lado esquerdo, pensa, toca a bola para João Pedro. João Pedro dominou, deu a bola no meio pro Rai. Rai dominou, solta essa bola um pouco mais atrás aqui pro Gustavo Henrique. Pede pela direita, domina Matheus Ribeiro pro time do CRB, tentou jogar a bola bateu no jogador da equipe da Ponte, que era o Gabriel Novaes, que estava na marcação. Vai embora, lateral, posse de bola pro time do CRB. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para o número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Ponte Preta dá o bote, mas não consegue ficar com a posse de bola. Jorge dominou pro time do CRB, a bola vem pra Macaca, vem no pé de ferro por baixo, na boa, Dudu Vieira, pra mim sem falta, tocou pro Ramon, boa bola pela direita, vem trabalhando a Ponte, quem tá ali é o Matheus Regis, o Gé dentro da grande área, tocou pra ele, pra Gé, tentou a bicicleta, ela passa, vai embora. Ele é muito bom jogador, ele tem recurso. Tentou a bicicleta, tá certo que essa foi sem corrente, o pneu tava furado, mas ele tentou, hein, Pedro? Mais uma bela chegada do Matheus Regis pelo lado esquerdo. Ele cruzou pro Gé, que tentou meio um voleio, meio uma bicicleta ali. A bola foi pra fora, tiro de meta pro Matheus Albino. Segue 0-0 aqui no Moisés Lucarelli, Corsato. 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E aí, Coral, tá gostando do jogo? Marcelo, a Ponte deu uma boa melhorada, viu? Logo no início, aí antes dos 10 minutos, o CRB, por 2 oportunidades, quase abriu o placar. Mas a Ponte que vai tendo mais a posse de bola, segue aí, Marcelo. Deu bote, Ramon tocou pro Gé, pro Matheus Regis, pediu falta, o árbitro não deu, segue o a Coral. Ponte que tem tido, né, mais posse de bola já nas últimas partidas e assim, a exemplo da estreia agora do Nelson Batista no comando, vem seguindo à risca essa característica aí, tem mais a posse de bola, mas oferece pouco perigo à meta adversária, embora no jogo de hoje já chegou com boa oportunidade por 2 vezes também, uma ali com o Gabriel Novaes, depois o Ramon Carvalho, uma boa postura também do goleiro Matheus Albino fazendo defesas importantes, o jogo equilibrado até o momento, mas que o CRB já poderia estar na frente, a Ponte, repito, tendo mais sorte do que juízo a ver a reta final dessa primeira etapa no Majestoso. E agora teve fogo amigo ali, 2 jogadores da... Nossa, Matheus Silva com o Igor Inocêncio. E o pior é que deu ruim pro Matheus Silva, e ficou o caído no detalhe gramado. É que foi no mesmo joelho que ele acabou de ter o problema, né? Voltando hoje a atuar de lesão, mas já à disposição da comissão técnica pelo menos 2 rodadas. Agora na dividida com o Igor Inocêncio, a pior para o zagueiro e capitão da Macaca na tarde de hoje. Aparentemente sentindo muitas dores, o camisa 4 da Ponte Preta, Marcelo. Realmente com a mão no joelho ali. E o Jorge também na jogada, pra mim foi falta no Jorge, o árbitro não deu, né? Ficou caído no gramado também, outro jogador que se machuca muito. Ô Pedro Lino, como é que tá aí o nosso professor, o Nelsinho Batista, no banco de reservas? Ele tá agitado, ele não tá tranquilo? Conta pra gente aí, treinador que reestreia no comando da Ponte hoje, Pedro. Nelsinho Batista tá bem tranquilo aqui no banco de reservas, sem gesticular muito, só observando o jogo. Agora ele tá conversando com o Matheus Regis, tá um dos melhores jogadores por enquanto da partida, pelo lado esquerdo, né? Mas o Nelsinho Batista tá bem tranquilo, Corsato. E quem tá no chão agora é o Matheus Silva, zagueiro da Ponte. Se não me engano é o Matheus Silva, acabou de levantar. Com a mão no joelho ali, preocupa o defensor da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar abraço pro Marcelo Borges. Abraço, Marcelo Corsato. Bom jogo aqui, a melhor equipe. Valeu, Corsato. Valeu, Marcelo.
torcedor da Chape. A Vivi tá mandando boa tarde pro Pedro Lino. O Ronaldo Neto, por mais que o CRB esteja melhor, achei a Ponte mais organizada. É só começo de trabalho, né? E, assim, teve um tempinho para trabalhar, ele mudou muito o time. Acho que o entrosamento aí vai deixar a desejar, né? Mas mesmo assim, o torcedor tá gostando do começo. Mas entendo também que as melhores chances foram do CRB, apesar da Ponte ter feito o Matheus Albino trabalhar 2 vezes no mesmo lance. E agora o jogo recomeçou, mas tá parado de novo porque tem jogador da Ponte caído no gramado. Tô com a sensação que continua sendo o Matheus Silva. Agora o Ramon Carvalho. Realmente o jogador do CRB ali deixou o cotovelo no rosto do volante da Macaca. Tem gol no Maracanã, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. Everton Cebolinha empata para o Flamengo, agora no Maracanã, Vasco 1, Flamengo também 1. Foi o Raí, né? Mas pra mim ele foi se proteger, acabou deixando ali a mão no rosto do Ramon Carvalho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha na transmissão também, vamos fazer ela chegar a mais torcedores, a mais ouvintes, internautas acompanhando a gente. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Você pode se inscrever lá no canal também, tá bom? Hora da Macaca, vai ser um prazer ter você com a gente, muito bate-papo, muita cornetagem, informação, com a apresentação do CJC, o Carlos José Corsato. Posse de bola para o time do CRB, bola com o João Pedro. O Lucas Caliel tá pedindo, ele prefere tocar na direita para Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro joga aqui no campo de defesa para Gustavo Henrique, deu para Fábio Alemão, o capitão. Ele usa a abraçadeira verde do time do CRB. Será que é para provocar? Não, acho que não, né? Acho que não, viu, Marcelo? Até que é comum essa abraçadeira verde limão também. Tá certo. E ele vem de novo com a posse de bola. Vai tocando bola o time do CRB quando vai sair jogando. Faz uma linha de 3 defensores aqui para armar o ataque. Aí chegou o Ramon Carvalho, sentindo um pouco ali. Acabou fazendo o corte, a bola se perde e vai embora. Lateral para quem? Pra Ponte ou pra eles, hein? É pra nós, é pra Ponte. Deu pra Ponte. É isso. Lateral, campo de ataque, posse de bola pro time da Ponte Preta. E atenção, não, ele deu pro CRB. Pois é, mas eu fiquei com a sensação de que a bola seria da Macaca, viu, Marcelo? Pra mim também. E agora o Zé Mário saiu jogando, deu sorte, a bola não saiu, só que saiu agora. Não saiu na primeira, mas saiu na segunda. Daqui a pouquinho o Zé Mário também precisa fazer o procedimento que eu fiz, hein? Tá ficando calvo, o Zé Mário. Tá a passos largos pra isso, né? O Zé Mário. Bom jogador, estava na Inter de Limeira, no Campeonato Paulista. Olha o CRB, chega, mete o pé na bola, tira dali o Joilson. A bola voltou pro time da Ponte, campo de defesa, pro Gabriel Novaes, falta, pau nele. Falta, o jogo tá parado e aí o Nelsinho abre os braços, fala pro juiz. E aí, juizão, não vai pintar cartão? Por enquanto, nenhum cartão no jogo, né? Por enquanto, nada de cartão. 0. E aqui a Ponte vem, campo de ataque lá pela geral. Bola com o Igor Inocente, tocou pro Matheus. Matheus ganhou, tocou na frente pro Igor. Chega, mete o pé na bola, Jorge. Tira dali o jogador da equipe do CRB, lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece a Ponte pelo lado direito. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 31 minutos e meio. 31 minutos e meio passados, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série B 2024, 8ª rodada. Majestoso, te contei não? Te conta agora. Tá tudo igual, 0 Ponte, 0 também pro CRB. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Sou eu, comigo, com você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Pedro Lino, lá no palco do jogo do estádio Moisés Lucarelli, o Wendel Coral com o Felipe Marques e toda a nossa trupe. Vem pro campeonato que trabalha a posse de bola, o time vermelho e branco, o CRB, o Galo da Pajuçara, tá na final da Copa do Nordeste, campeão alagoano 2024, trabalha a posse de bola aqui no campo de defesa, a bola com o Jorge, pede a movimentação dos companheiros aqui no campo de defesa, o Fábio Alemão, ele solta a bola pelo lado direito, quem tá por ali é o Gustavo Henrique, já alongou ali na frente o Matheus Ribeiro, que é o lateral direito, a bola era pro Rai, ou Raí, né, não sei aí qual é a pronúncia, eu vou falar de Raí. É Raí. Raí. Lembra aquele São Paulo, seleção brasileira, Ponte Preta também, irmão do Dr. Sócrates. Só no nome. Pelo amor de Deus, eu tô falando só de nome, hein, gente? Pelo amor. Aí a Ponte veio, o campo de ataque pela direita, o Jorge meteu o pé na bola, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. E a gente vê ali que nas gerais, né, nas populares do Majestoso, o público melhorou bem, né, Coral?
Mas é a característica do torcedor da Ponte, né? Sempre deixa para entrar logo que a partida vai começar ou até mesmo no decorrer do primeiro tempo. Acredito hoje, quem sabe, em 4 mil, no máximo 5 mil torcedores no estádio Moisés do Caré. É isso aí. E aqui vem CRB, Centro Recreativo Brasil. Centro Recreativo Brasil. Posse de bola pro time do CRB aqui no campo de ataque pela direita. Opa! Teve um cotovelo ali, um braço malvado ali no jogador da Ponte que ficou caído no gramado. Número 33. Número 33, João Pedro, que estava aqui no campo de ataque. O jogador da Ponte ficou caído no gramado. Não sei se o árbitro vai dar cartão, acho que não, mas o jogo está parado, vai lá conversar o árbitro da partida. É Clube de Regatas Brasil, tá, Marcelo? Você quer inventar, você só faz caca. Clube de Regatas Brasil, o CRB. Você que está junto com a gente, obrigado. Lembrando que você pode dar o palpite aqui na nossa enquete no YouTube. Deixa eu ver quem tá ganhando. A Ponte 85%, hein? Entendeu? O torcedor tá esperançoso, né? E que a Ponte Preta vence o jogo. E aí, Coral, a Ponte equilibrou o jogo, o CRB é melhor, o que você conta? Tô gostando do jogo da Ponte, viu, Marcelo? Tenho notado que a Ponte tem conseguido mais equilibrar a partida, tanto que aquele ímpeto ofensivo do CRB foi protagonizado no início do jogo, agora a gente já não observa mais, né? A Ponte tendo um pouco mais de tranquilidade para girar a bola de um lado para o outro, consegue ter mais o domínio da posse de bola também. Acredito que falta mais aquele último passe lá para municiar os atacantes, tanto o Matheus Regis, Gabriel Novaes, o Gé, para o primeiro gol sair hoje no Majestoso. Será que agora Gé dominou, tocou dentro da grande área, Matheus Regis escapuliu dele. Escapuliu do atacante da Ponte, aí sobrou pro Matheus Albino, goleirão da equipe do CRB que fez a defesa. A Ponte tentou mais uma chegada aí, Pedro. Uma tabelinha agora entre Gé e Matheus Regis. O Matheus Regis não aproveitou. A bola sobrou pro Matheus Albino. Segue 0-0 Ponte Preta e CRB aqui no estádio Moisés Lucarelli. CRB vem pro campo de ataque, tenta dar a resposta com o João Neto dentro da grande área, escorregou. Longo passe dentro da grande área, ele escorregou mais uma vez. A Ponte teve sorte, hein, o Coral? E passe, por incrível que pareça, do zagueiro do CRB, o Gustavo Henrique. E após a finalização, o João Pedro, número 33, está caído ali, sentindo bastante a região da coxa esquerda. Pode ser que o volante do CRB receba atendimento médico ou não. O árbitro Arthur Gomes Rapelo, do Espírito Santo, já chegou lá, já levantou. Tudo ok com o jogador do CRB. Tiro de meta para Macaca sem pressa. 0-0 o primeiro tempo de jogo. 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você junto com a gente. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Que bom ter a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. 63% de posse de bola pros caras, hein? Pelo menos é a estatística que eu tenho aqui. Vou dar até uma atualizada, meter um F5 aqui, pra saber se é isso mesmo, se o narrador não tá louco. 62 agora de posse de bola pro CRB, 38 pra Ponte Preta. Meu pai, hein? Pois é, mudou bastante, né? A Ponte que tinha mais a posse de bola até a primeira metade de jogo, agora provando do próprio veneno, né? Ficando um pouco mais correndo atrás da bola. E o time acaba cansando até mais, né? Quando precisa correr atrás da bola. Na minha estatística aqui, viu, Marcelo? 61 contra 39, tá nessa faixa aí. 6 finalizações da Ponte contra apenas 2 do CRB. E agora o Emerson Santos dá uma chegada legal no jogador da equipe do CRB. É falta pro time do CRB. Falta em cima do Lucas Caliel. O jogo tá parado ali, Coral. Tá sendo bem prudente, né? O árbitro do jogo, o Arthur Rabelo, porque até o momento nenhum cartão amarelo. No meu entendimento, essa também era para advertência ali com a cor amarela do cartão pela segunda vez, né? No início do jogo, o Matheus Silva já deixou a mão ali junto com o braço na nuca do atleta do CRB. Ele apenas marcou a falta sem cartão, mas é falta frontal. Longe, mas perigosa lá para a meta, defendida pelo Pedro Rocha, que monta sua barreira. Apenas 2 jogadores. E vem bola perigosa na área do goleirão da Macaca, Marcelo. Pode pintar até um chute direto. Tem 2 jogadores ali do CRB na bola. 2 da Ponte na barreira. Pedrão não tá confiando muito nessa bola, não. O Jorge estava lá, mas já saiu. O João Neto é um deles. Tem mais um outro ali, me parece o Raí. Vai pra bola, direto pro gol. Pra fora. Pra fora do gol, sem perigo, passa, vai embora. É pretensão do jogador do CRB lá, hein, ô Coral? Tava longe, mas era uma falta que poderia trazer perigo, né? A batida não foi tão boa assim. Saiu pelo lado direito do Pedro Rocha, que apenas olhou, já cobrou o tiro de meta.
0-0, quase 38 do primeiro tempo, Marcelo. É isso. E o CRB vem de novo pro campo de ataque. Vinha Matheus Silva. Capitão da Ponte hoje meteu a cabeça na bola, tirou dali, tocou pro Igor. Igor solta a bola atrás pra Pedro Rocha de primeira, tocou a bola pro Zé Mário. Ele domina, ele é habilidoso, faz o giro pra cima na marcação do Mike. Solta essa bola um pouco mais atrás. Quem vem aqui pro campo ofensivo é o Matheus Silva. Chega na metade do gramado, solta essa bola na frente. É pro Gé, faz o pivô. Chegou pra cima dele a marcação ali do jogador da equipe do CRB. O Gustavo Henrique, zagueirão, tá caído já no gramado. A bola é para Ponte Preta, a Ponte tem a falta para fazer. Então é a 8ª falta no jogo. Foram 4 faltas da Ponte, 4 da equipe do CRB. Cartão amarelo nenhum, tá na tela aí. Cartão vermelho também nenhum, são 3 escanteios no jogo. Finalizações, 6 da Ponte, 2 do CRB. Uma da Ponte no gol e o CRB com 2 da Ponte no gol, né? E o CRB com uma só em direção ao gol, mas o CRB tem uma bola na trave também, que aí não conta como bola em direção ao gol. Exatamente. Eu acho isso aí um absurdo. Deveria, né? Tá certo, né? Bola bateu na trave, mas foi em direção ao gol. CRB vem, se segura aí, Ponte, e tirou com defeito, sobrou pro CRB, o chute pro gol, pega o goleiro. Foi afastar o Zé Mário, furou, e aí ela sobrou pro Getúlio, bateu pro gol, goleiro da Ponte pegou, a Ponte vem na resposta, Gabriel Novaes invadiu a grande área, Fábio Alemão chega por baixo, faz o corte, no lance aqui no campo de ataque do CRB, mais uma bola pro Getúlio, hein, o Coral, entrou a 14 do primeiro tempo, já teve 2 boas chances, hein. A dupla Mike e Getúlio funcionando na equipe do CRB, o passe do camisa 7 pro 99 Getúlio, a batida foi um pouco fraca, rasteira, o Pedro Rocha fez a defesa, na sequência o Gabriel Novaes quase também teve a oportunidade de abrir o placar no majestoso, 0-0, Ponte segue no comando de ataque. Zé Mário tocou pro Emerson Santos, deixa a bola para Dudu Vieira, tem que ligar o microfone, narrador. Bola com o Matheus Silva, dominou, soltou a bola um pouco mais atrás para Joilson. Joilson dá essa bola pro Igor Inocêncio, ele tropeçou na bola, teve dificuldade para dominar, mas conseguiu o passe pro Ramon Carvalho, ele ganha, solta essa bola pro Igor, brigou, a bola voltou, sobrou, deu sorte pro time do CRB. Aí chega ali o atacante do CRB, chega com ele o Joilson, vai ali encostando no atacante do CRB, o número 35, o João Neto. E aí ele faz a falta, o árbitro para, marca a falta, posse de bola pro time do CRB. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, passados 40 minutos, passados primeiro tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro Série B, 8ª rodada, Campinas, majestoso. O placar tá assim, 0 Ponte, 0 CRB. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Em casa, no carro, no trabalho, ouvindo a jornada esportiva dos Carais Futebol Interior. Você que está no 87.9 também, seja muito bem-vindo. Informação no ar, vai, presidente. Ô, Coral, roda pra gente, quanto tá o jogo do Flamengo aí? 2-1 pro Flamengo de virada, gol do Vasco de Pablo Verretti, o Flamengo Everton Cebolinha e Pedro. Esse gol do Pedro, o Pedro tem 21 gols no ano, em segundo tá o Nicolas com 18 do Paysandu, em terceiro o Anselmo Ramon, que tá no banco de reservas aqui no Moisés Lucarelli, com 16, o Anselmo Ramon é o terceiro artilheiro do Brasil no ano. É ele que não entra, não, porque contra a Ponte ele faz gol, hein. Ele gosta de marcar na macaquinha, hein? É posse de bola pro time do CRB, bola com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro da ponta pro meio, na cola dele Emerson Santos. Ganha pro time da Ponte Preta, solta essa bola pra Gabriel Novaes. Alongou o passe muito longo pro Gé. E aí chega na boa, Fábio Alemão. Mas o Gé briga, bate a bola no Fábio Alemão. Lateral nosso, viu? Lateral nosso. Como não gostar de um jogador desse, né, cara? Como não gostar de um jogador desse? Ele tem lá os problemas dele, né? Mas ele, quando ele tá em campo, ele se esforça, raça, né, Marcelo? É o típico jogador que a torcida da Ponte gosta. Posse de bola pra ele, chega por baixo de novo o Fábio Alemão. A briga vai ser boa, hein? Bola pra Ponte Preta, Zé Mário bateu rapidinho, tocou pro Gabriel Novaes. Vai, Gabriel Novaes tá disperso hoje, hein? Tá disperso o Gabriel Novaes. Aí na sequência o Zé Mário chegou, fez a falta pra cima do Mike, tá parado o jogo. Marcelo. Não pode, tem que estar atento, tem que estar ligado, Gabriel. Fala, o Coral. A justificativa talvez pro baixo desempenho hoje do Gabriel Novaes seja essa função que ele tem feito no jogo de hoje, né? Com o Gé também jogando no comando de ataque, o Gé fica de centroavante e o Gabriel Novaes fica aquele jogador mais versátil, atuando muito pelas beiradas. A gente pode observar o Gabriel muito pelo lado esquerdo
do ataque da Ponte, o Gé centralizado e o Matheus Regis pela direita. O detalhe é que o Matheus Regis também, a sua característica é de atuar pela ponta esquerda, onde hoje tem jogado o Gabriel Novaes e o Matheus Regis lá pela direita e o Gé centralizado. Pode ser que o técnico Nelson Batista tenha que rever isso para o segundo tempo. Ligado aqui nos canais Futebol Interior e você segue votando na nossa enquete lá. Por enquanto 86% entendendo que a Ponte Preta vence o jogo, mas quem vem é o Galo da Pajuçara, bola do Mike, ainda bem que ele errou o passe, a bola sobrou do outro lado para Matheus Regis, domina pro time da Ponte Preta, solta a bola atrás pro Igor Inocêncio, ao longo passe tocou, boa bola pro Dudu Vieira, bem que sem querer, mas deu certo, já tá no campo de ataque, Matheus Regis passou, ele sai da ponta, vem pro meio, passa a metade do gramado, lado direito, agora já tá aqui na meia esquerda, tocou a bola pra Gé domina a ponta esquerda, passa livre, leve solto Zé Mário, ele viu dentro da grande área o Matheus, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga do CRB. Tem gol. Gabriel Novaes estava lá, Matheus Regis também, o Jorge chega, tira, se complicou com ela, mas conseguiu evitar a saída, solta essa bola um pouco mais atrás pro Matheus Albino, já informação, deixa eu ver o lance, Matheus Albino, pé na esquerda, despacha a bola lá pro campo de ataque, a zaga da Ponte chega, tira a bola, volta, sobra pro time do CRB, bola alongada, tome contra Colpe, tome velocidade, Pedro Rocha saiu mal do gol, hein, Pedrão, conseguiu tirar a bola ali, sobrou pro time do CRB, bola alongada no campo ofensivo, vem Rombo, Getúlio, campo de ataque no carrinho por baixo. Chega Zé Mário, afasta o perigo, vai, bola na rede, informa aí, Coral. Jogo movimentado no Maracanã para a 7ª rodada de Campeonato Brasileiro, o Flamengo faz o terceiro, agora com o zagueiro Davi Luiz, Vasco 1, Flamengo 3. E aqui vem CRB, bola pra dentro da grande área, Pedro Rocha vai buscar o goleiro da Ponte Preta, 44 minutos e meio, daqui a pouquinho os acréscimos, já tem um intervalo de jogo e você continua mandando mensagem pra gente. E já tem gente cornetando o Nelsinho aqui no chat, velho. Deixa eu ver quem é, eu vou falar já quem é. Vem a Ponte pro campo de ataque, bola com o Gabriel Novaes, pra cima da marcação, lado esquerdo, da ponta pro meio, tocou pro Ramon Carvalho, cruzou na boca do gol, Gé brigou, briga com ele ali, o zagueiro do CRB, ficou caído no gramado, o árbitro não deu falta não, hein? O árbitro não deu falta não, o Gé nocauteou o zagueiro do CRB que tá caído lá no gramado, me parece o Jorge, e o jogo vai ser paralisado, é ele mesmo, o Jorge. O Gé chega, deixa eu ver esse replay. Ah, não foi nada não, depois na sequência, claro que ele acabou caindo em cima do jogador da equipe do CRB, mas eu não achei falta não, enfim, o jogo tá parado. Ele valorizou, né? Valorizou, dividido ali com o Gé, realmente é o Jorge, número 11 do CRB, agora vai receber o atendimento médico, também o relógio continua rolando, enfim, é a tradicional cera no meu ponto de vista, agora para a equipe alagoana que tem visto aí o primeiro tempo do jogo se desenrolar e o 0-0 sendo mantido para o CRB. Não é um mau resultado no momento que a placa dos acréscimos se levanta. 3 minutos, vamos até 48, Marcelo. Salinho em frente, Chaves, árbitro paulista é o 4º árbitro do jogo. O Edilson Roberto, tá com a gente, Gé com muita vontade, jogando bem. Matheus Regis precisa se ligar no jogo. A Silvana Pereira, bora macaca. O Roberto César Santos, Nelsinho burro. Elvis tem que jogar. Já começou, hein? Aí o Osmar Dangar manda o técnico acabou de chegar, já está sendo pichado, sacanagem. Está conhecendo o elenco, rodando, experimentando. Precisa ter um pouco de calma. Mas a opinião aqui do torcedor, ela é respeitada. A gente pode não concordar, mas a sua opinião é respeitada. Vai, presidente. O Jorge já levantou e já tá de volta no gramado, viu? Pra ganhar um tempinho aí, né? E com isso, já estamos nos acréscimos. E os 3 que o árbitro deu, ele já ganhou pelo menos um aí, né, Coral? 1 minuto e 20 pela minha contagem, a ver se o árbitro, o Arthur Gomes Rabelo, vai compensar depois, dando mais um minutinho de jogo, mas acredito que não. Reta final de primeiro tempo, 0-0, Marcelo. É isso, 0-0. Jogo movimentado nesse primeiro tempo. Time do CRB jogando com time misto. A Ponte com muitas alterações com relação à equipe que perdeu pro Ituano pelo placar de 2-0 na última rodada. E você continua mandando mensagem pra gente. Vai dizendo da onde você tá acompanhando a nossa transmissão. Se tá gostando do jogo, se não tá, dá um joinha na transmissão. Compartilha. Igor Inocêncio perdeu a bola, deu de presente pro time do CRB. Ele chega, faz o corte. Dormiu no ponto, dorme no ponto, pede o busão. Dormiu no ponto, deu de ladrão, Getúlio roubou dele, depois ele foi lá e consertou parcialmente a caca. Escanteio para os caras que tem a última bola do primeiro tempo, hein, Coral? Mas o Igor Inocêncio tá de brincadeira, né, perder essa bola. O Getúlio quase
fez o gol agora na reta final do primeiro tempo. Desvio no próprio Igor Inocêncio. Escanteio pro CRB. Lucas Caliel na bola. Caliel vai pra bola, todo mundo se pegando dentro da grande área. Na última transmissão eu falei um negócio aqui, rapaz. Levei um puxão de orelha. Bola pra dentro da grande área, sobe de cabeça. O Joilson, foi ele. Cortou ali o número 13. Mais um minuto de acréscimo. Agora até 49. Até 49. E o ataque é dos caras. Mais um escanteio. Terceiro do jogo. Vamos pra bola aí, o time do CRB tira essa bola daí, Ponte Preta. Lucas Caliel pra bola, passa por todo mundo no primeiro pau, afasta Dudu Vieira, tira dali. Na verdade foi o Zé Mário, ela voltou pro Caliel de novo. Cruzamento dentro da grande área, vai pintar o gol, batida pra fora. Getúlio perdeu mais uma chance pro CRB. Ó, é aquilo, cara. Bola aérea na zaga da Ponte Preta. É um Deus nos acuda. E não tava impedido não, hein? Se vai pro gol é rede, hein, ô Coral. Ah, valeria, viu, Marcelo? A cobrança de escanteio depois do número 5, Lucas Caliel. No bate-rebote, a bola volta pro volante do CRB. Cruzamento na segunda trave. Não consegue fazer o corte a zaga da Macaca. Depois o Gé. Na má marcação, deixando livre o Getúlio. Ele acabou até puxando o jogador. Ele marcou pênalti. Ele deu pênalti. Pênalti pro time do CRB. Ele entendeu que o Gé puxou o jogador do CRB dentro da grande área. Que fase, velho. Ele recebeu até o cartão amarelo por conta disso. Logo que o Getúlio fica caído, ele recebe, né? Ele faz a crítica, aliás, ao árbitro da partida. Que confesso que pra você que eu não vi o pênalti sendo marcado em campo. Possivelmente estava passando o replay na hora, não tem nenhum que falar, né? O Gé puxa o braço do Getúlio, pênalti muito bem marcado, cartão amarelo pro número 9 da Macaca, no momento que Mike, o número 7 do CRB, já pega a bola, ele é quem vai fazer a cobrança, o canhoto, número 7, Mike na bola, nesse que possivelmente seja o último lance do primeiro tempo, Marcelo. Pênalti bobo, hein, Gé? Jesus amado, Gé. Não sei se ele não faz isso também, se o cara não ia fazer o gol, né? Trocou o gol pelo pênalti. Pode ser. Toma cartão amarelo. Que fase. Mike é o homem designado para a cobrança do pênalti. Vai pra bola. 50 minutos no cronômetro. O CRB, o Galo da Pajuçara, pode sair na frente da Macaca. O Pedrão tá lá no meio do gol. Mike, mas que demora para cobrar o pênalti também, hein? Time misto do CRB. Vai tendo a chance aí de fazer o primeiro gol no jogo. E me parece que tá sendo checado pelo VAR o lance, né? Mas, não, o árbitro fala que não é. Já foi confirmado. É para os jogadores não invadirem a grande área. Mas que demora, né? Eu não tô entendendo muito isso aí, não. Agora o Pedrão saiu dali. Tá sendo checado pelo VAR, viu, Corsato? Tá sendo checado, Vamos ver se não teve um toque de mão também ali, né? O árbitro pede calma. Vamos ver, se for um impedimento, não tava. Não tinha impedimento ali. Eu concordo com o Pedro, se for revisar é o toque de mão ali no momento que o jogador do CRB desvia de cabeça. Porque o braço pode ser que esteja na frente, mas o braço não conta. Né? O braço não conta. Cara, não teve impedimento. Cara, mas que demora também no VAR, né? A gente aqui na cabine a gente pode observar que não aconteceu nada. É só o braço que, se tiver à frente ao braço, mas como você bem disse, Marcelo, o braço não pode ser validado como gol, por isso que não conta. Essa parte do corpo, pra mim, condição mais do que legal do atleta do CRB. O toque veio de cabeça ali no meio da grande área. Posição legal do jogador que sofreu o pênalti, né? Foi o Getúlio. É só pra deixar o torcedor da Ponte Preta mais aflito ainda. Autorizou. Vai pra cobrança o Mike. Vamos ver se o Pedrão pega, né? Pra consertar aí esse prejuízo. A Ponte pode terminar o primeiro tempo perdendo o jogo. Mike vai pra bola, perna esquerda, autorizado, correu, bateu, Pedrão! Defende o goleiro, foi buscar no cantinho, canto baixo direito, Pedrão, pegou o goleiro, vamos ver se o VAR não vai se meter também de novo aí pra ver se o goleiro da Ponte andou, hein, ô Coral? Não, o pé esquerdo tava em cima da linha pra dar moral pra equipe Ponte Pretano, o Mike bate muito bem, no canto direito do Pedro Rocha, ele se estica todo pra fazer a defesa. Final de primeiro tempo, quem sabe uma outra postura da Ponte Preta na etapa complementar, defesa muito importante. Muita reclamação aqui no gramado, viu? Eles estão analisando pra ver se o Pedrão adiantou-se ou não, vamos ver. Eu achei que não, o pé esquerdo tava ali na linha, ó. Não, tava na linha.
Tava na linha. Terminou. Pelo amor de Deus, hein? Mas eu tô falando, cara, depois do VAR... É procurar pelo em ovo, né? Eu vou falar uma coisa pra você, hein? Apita o árbitro! Final desse... primeiro tempo. A Ponte Preta se complicou no final, os jogadores da Ponte estão conversando. Ih, tem treta ali, hein? Pedi até pro Pedro Lino checar, era o Emerson Santos, hein? Dedo em riste pra alguém ali, não sei se era pra algum jogador da Ponte, mas fiquei com a impressão que sim. Rapaz, será que foi pro Gé, hein? Vamos aguardar aí. Duvido, mas termina o primeiro tempo, a Ponte Preta escapa de tomar o gol no pênalti, porque nós temos Pedro Rocha. 0 CRB, 0 Ponte Preta. E aí, Pedro, saída dos jogadores da Ponte no gramado do Majestoso. Saída dos jogadores aqui bem tranquila, só que o estádio inteiro, todas as partes do estádio estão pedindo Elvis para o segundo tempo. Vamos ver o que o Nelsinho Batista, que está saindo nesse exato momento, junto com o Nenê Santana, vai preparar para o time no segundo tempo. E eu queria ver aí essa treta aí, rapaz. Me parece que foi com o Gabriel Novaes, parece. O Emerson Santos conversando ali com o Gabriel Novaes. O Gabriel Novaes sai gesticulando. E agora ele conversa ali com o Igor Inocêncio. Rapaz, o bicho pegou, tá quente a coisa, mas poderia ter sido pior. Se não é o Pedro Rocha, hein, ô Coral? Pois é, e como eu disse, né, Marcelo, vamos ouvir o Pedro Rocha, que fez a defesa de pênalti aí do Mike logo no último lance do primeiro tempo. O goleiro da Macaca vai falar sobre esse lance e também analisar o primeiro tempo de jogo. Vamos ouvir então a partir de agora Pedro Rocha, número 1, goleiro pontepretano, titular absoluto desde que saiu o Kaique França. Primeiramente, a gente sempre pega o scout de pênalti, né? A gente estuda bem antes das partidas, eu particularmente sou assim. E sobre o nosso desempenho, acho que é um novo trabalho. A gente está tentando impor um ritmo que o professor passou para a gente durante a semana. E agora é descer lá, ouvir o que tem para dizer e voltar para o segundo tempo melhor aí. Do goleiro Pedro Rocha, ele estuda bastante o scout de pênaltis. Você gosta dessa palavra scout, Marcelo Corsato? Gosto quando o goleiro estuda também. Vamos pegar o goleiro do CRB? Bora, o Matheus Albino também, defesas importantes agora no primeiro tempo, vai falar sobre essa primeira etapa. Vamos ouvir. Temos o pênalti agora no final, algumas chances durante o jogo. Teve momentos que a Ponte foi um pouco melhor, mas a gente soube sofrer no jogo. Nos recompomos e no final da primeira etapa a gente conseguiu melhorar. E os atletas que estão em campo, a gente conversou antes, não tem time titular, não tem time reserva, todos que estão em campo estão representando a instituição, estão representando o CRB. Então a gente tem que dar o nosso melhor, voltar para a segunda etapa ainda melhor e conquistar os 3 pontos e sair daqui com a vitória. Soubemos sofrer. Aí as palavras do goleiro Matheus Albino, titular do CRB. Final de primeiro tempo, os jogadores todos já no vestiário. Vou resumir esse primeiro tempo em apenas uma frase, Marcelo. Mais sorte do que juízo. Ponte Preta 0, CRB também 0. Vamos combinar que esse empate tá muito melhor pra nós do que pra eles, viu? Vamos combinar e escapamos de tomar o gol aí no pênalti. Muito bem, Pedro Lino tá lá, vai descansar também. E qualquer outra informação, Pedro Lino, você retorna, tá certo, meu companheiro? Só pra finalizar aqui o primeiro tempo, o Pedro Rocha, que fez aniversário ontem, foi bastante aplaudido na saída do gramado. Boa! E é isso então, Pedro Lino lá no estádio Moisés do Calherli, no palco do jogo, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior, 0 Ponte, 0 CRB. Vou voltar do intervalo, quero falar com você que tá no chat, quero conversar com você que tá no nosso chat, compartilha a nossa transmissão, aproveita para mandar aí a sua mensagem, dá um joinha também. Fique à vontade, use e abuse. YouTube Futebol Interior, você que está no nosso canal de áudio, a audiência do canal de áudio, ela é enorme também, obrigado. Você que acompanha a gente nos aplicativos, no nosso aplicativo, também lá no placar ao vivo, onde tem o ícone rádio, aonde quer que você esteja nos ouvindo, em FM 87.9. Tamo junto e misturado. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, intervalinho do tamanho do meu cachê, a gente volta já já com mais para você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br.
time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca. Toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, de volta, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli, 0 Ponte, 0 CRB, e eu vou falar uma coisa pra você, hein, tamo no lucro, hein, tamo no lucro porque, olha, o CRB teve um pênalti no final do jogo, cometido pelo Gé, Pedrão fez algumas defesas e pega o pênalti no final do primeiro tempo, pra mim o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, o Pedro Rocha. Bom, vamos com as estatísticas desse primeiro tempo. 60% de posse de bola para o time do CRB, 40% para a Ponte Preta. A Ponte deu 166 passes no jogo, o CRB 279, né? Percentual de acertos, 81% para a Ponte, 86% para o CRB. A Ponte errou 32 passes, o CRB 39, mas ficou mais com a bola, né? A Ponte finalizou mais, 6, o CRB 5. Só que, contudo, entretanto, né? O time do CRB foi mais perigoso, teve até pênalti. No gol, 3 do CRB, 2 da Ponte Preta. Teve uma bola na trave ainda do CRB, tá? Não tivemos impedimentos no jogo. Deixa eu ver aqui. Tá na tela o número de escanteios 3. A Ponte cometeu 7 faltas. O time do CRB 4. Um cartão amarelo pro Gé. O único cartão do jogo. E aí, Wendel Coral, o que você conta pra gente desse primeiro tempo, hein? Que sufoco, o CRB com time misto, olha, tá aprontando pra cima da macaca, hein? Um primeiro tempo em que a Ponte Preta, nos 10 primeiros minutos, sofreu bastante, né, a pressão da equipe do CRB, que por pouco não abriu o placar em 2 oportunidades. A primeira num chute de fora, uma bomba, na verdade, do Mike, para um tapinha ali do Pedro Rocha, mandando para escanteio, e depois, na sequência, a cabeçada do centroavante João Neto. Encobriu o goleiro da macaca, a bola ainda bateu na trave e a Ponte então que soube sofrer ou nem tanto isso nos 10 primeiros minutos, mas que depois soube muito bem reagir, equilibrou mais a partida mesmo com menos posse de bola e assim como o CRB teve 2 boas oportunidades, primeiro no chute do Gabriel Novaes que a zaga afastou e na sequência o Ramon Carvalho parou no goleiro Matheus Albino. Se não fossem os goleiros, essa partida certamente já teria pelo menos uns 2 gols. E no último lance do primeiro tempo, para fechar com chave de ouro, uma ótima defesa de pênalti do Pedro Rocha, uma ação faltosa completamente infantil e desnecessária do Gé, que nós já sabemos, vem passando por inúmeros problemas extra-campo na Ponte Preta, agora no cruzamento ali do número 5, Lucas Caliel, depois da cobrança de escanteio, o cruzamento na segunda trave, o Gé acaba cometendo o pênalti para cima do Getúlio. Há quem possa dizer, mas se o Gé não puxa o braço do atacante, ele possivelmente faria o gol. Pode ser que sim, é verdade, a chance seria gigantesca do placar ser aberto com o Getúlio já na reta final. Ele resolve puxar o braço do jogador, recebe o cartão amarelo, nem
questiona, nem pestaneja esse cartão amarelo que recebeu do árbitro. O pênalti é marcado depois de uma boa cobrança do Mike no canto direito. E melhor ainda, como foi buscar essa bola o Pedro Rocha, que ele disse depois, era na entrevista para a emissora detentora dos direitos, que sempre estuda, né, o scout ali de pênaltis do time adversário. O Mike, hoje na ausência do Anselmo Ramon, é a primeira opção do técnico Daniel Paulista. Bateu bem, é preciso destacar, mas melhor ainda a defesa do pênalti ali do Pedro Rocha, que no meu ponto de vista, até o momento, tem sido o craque do jogo. O goleiro da Ponte com pelo menos 3 ótimas defesas, enquanto o Matheus Albino teve 2 defesas até então, as 2 de dentro da área. O Pedro Rocha também defendeu 3 bolas, 2 dentro da área, incluindo um pênalti. Então, por isso, até o momento, na minha humilde análise, o Pedro Rocha é o melhor em campo, que se não fosse ele, a Ponte estaria perdendo. Agora, para a segunda etapa, viu, Marcelo? Cabe ao técnico Nelsinho Batista já voltar com mudanças. No meu ponto de vista, o trio de ataque ali com Gabriel Novaes e Gé não ornou, como a gente costuma dizer na linguagem futebolística. Tá na hora, inclusive, de quem sabe um Renato, um Everton Brito finalmente estrear na Ponte Preta. Tudo bem que tem a questão do ritmo de jogo. E trazer também o Elvis, o grande maestro desse time, já para atuar desde o início do segundo tempo, viu, Marcelo? Nosso repórter Pedro Lino falou que na saída dos jogadores a torcida gritava o nome do Elvis. Já você passa os jogadores que estão no banco, tá? Deixa eu falar com a nossa audiência aqui. Edilson Roberto tá com a gente, o Ronaldo Neto pode tirar esse Igor aí. Osmar Dangar, no segundo tempo vai ter que ter mudanças. O vovô está estudando o jogo, calma. O Emerson totalmente sem função no jogo, tá dizendo o Edilson. Parabéns, Ponte Preta, vamos conseguir. O Valdemir Sartori tá com a gente aqui. O Osmar falou que o pênalti estava fora do projeto. Aí depois ele manda um VAR. O Elvis deve estar rindo muito, tá dizendo o Edilson. Jesusinho, viu, Corsato? O jogador da Chape parece casado versus solteiro, depois de comer 1 quilo de churrasco. Horrível 0x0. O jogo da Chape tá 0x0. E daqui a pouco a gente vai falar de resultados da Série B. Neucilo Cato, pegou! Nelson Letrinta Júnior, Osmar Dangar, Cata Carlos, ou melhor, Brigatti, ou melhor, Pedrão. O Brigatti era pegador de pênalti, não, né? O time muito mal escalado, 0x0 ficou no lucro, tá dizendo o Edilson. Agora Nelsinho ajeita no vestiário, diz o Osmar. Essa defesa dá moral pro segundo tempo, o Ronaldo tá dizendo vamos ganhar. Difícil elogiar ou criticar o Gé, hein? Terceiro cartão amarelo do Gé, verdade, tá fora do próximo jogo. Mari, tem gente que acha que em 2 ou 3 treinos o Nelsinho já iria fazer a Ponte jogar. Lá Real Madrid. Mari, a gente sempre espera mudanças, né? Marcelo Gé não tá suspenso não, viu? Esse foi o segundo cartão amarelo dele na Série B. Recebeu contra o Goiás, contra a Chapecoense, atuou por 11 minutos, não foi advertido. Então tá bom, que bom. Os pendurados hoje, viu, Marcelo, da Ponte Preta pro jogo de hoje, são 3. Luiz Aquim, que não tá jogando, tá com a seleção boliviana, o goleiro Pedro Rocha e também o atacante Matheus Regis. Beleza. O Wilson Correia, pôr o Elvis no lugar de quem? Aí ele mesmo responde. Eu tiraria o Gabriel Novaes. Wilson Correia, time está jogando desconcentrado, tem que jogar sério, dar chutão na defesa. Olha a M que o zagueiro fez perdendo a bola. Só não saiu o gol por muita sorte nossa. Verdade, a bola estava dominada, essa muvuca toda, porque o Igor perde a bola, depois ele mesmo faz o corte, aí tem o primeiro escanteio, depois o segundo escanteio e aí o pênalti. O Ronaldo Neto tira o Gabriel Novaes e mete o Elvis. Igor Inocêncio também pode sair. O problema é que não tem lateral direito no banco, né? Não tem. Aí vai colocar o Dudu Vieira lá de lateral. Hoje no banco tem o William goleiro, Elvis meio campo, os atacantes Iago Dias, Renato e Everton Brito, zagueiro Castro, volante Emerson, o outro volante Lucas Bochecha, lateral esquerdo Gabriel Risso. Eu não acho que o Igor Inocêncio tá jogando tão mal assim. Nem o Jean Carlos no banco hoje, hein? Não, nem o Jean Carlos. O Wilson da Rocha, Matheus Regis é bom jogador, mas aqui na Ponte parece sem vontade. O cara é muito mole nas divididas. Faltou o meio armador, o Zé Mário errando muito passe. Eu não gostei realmente do Zé Mário, não. Começou até bem, mas muito displicente, né? Eu acho que essa do Risso aí, só se ele tivesse pra estourar, porque ele jogou todos os jogos da Ponte até aqui, né? Se essa for a explicação, até pode ser perguntado isso depois lá pro treinador. O Alexandre Cristiano, nunca imaginei que fosse defender o Elvis.
Ronaldo Neto, bom, já sabemos que precisamos de lateral na próxima janela. Impossível um time não ter lateral no banco de reservas. Tem um esquerdo, mas não direito. Quem vai entrar, o Coral? O Elvis, camisa 10 da Ponte, já se aquecendo à beira do gramado ali. A ver a mudança do Nelsinho Batista. Quem vai sair para a entrada do Elvis? Posso arriscar, Marcelo? Vai. Acho que ele vai tirar o Ramon Carvalho. Eu também acho. Mas tem gente pedindo para ele tirar o Gabriel Novaes aqui. Eu também acho. O Carlos Lemos Matozinho tá dizendo, Elvis, vivo! E agora já tá com a tarjeta de capitão ali, né? Já entra com a responsabilidade, né? Ó, o outro jogo então, a gente falava aqui, o internauta mandou mensagem pra gente, Gabriel Novaes tá lá, não vai sair. O Ramon Carvalho tá lá também. Tá lá também, já errou. Ele vai tirar um dos volantes, hein? Um dos dois volantes, Emerson Santos ou o Dudu Vieira. Não! Tirou o Igor Inocêncio, viu? Não. Não entendi muito bem, não. Vai, Coral. Vai embora o Igor Inocêncio, número 2, para a entrada do Elvis, camisa 10. Com isso, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que o Brigatti tinha feito no jogo anterior. Improvisar o Dudu Vieira na lateral direita. E com isso, o meio-campo deve ficar com Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis. Mantém a trinca de atacantes, mas com o Dudu Vieira improvisado na lateral, Marcelo. Eu falava aqui, a nossa audiência até dizendo que é para tirar o Igor Inocêncio, né? Eu falava que eu achava que o Igor não estava tão mal assim, mas aquela bola que ele perdeu gerou 2 escanteios pro time do CRB, né? Realmente ele tira o Igor Inocêncio. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Vamos que vamos, Campeonato Brasileiro Série B, olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda, bola pra dentro da grande área, chega a zaga, afasta, tira o perigo dali, o Gabriel Novaes estava dentro da grande área, primeiro ataque da Ponte Preta, Pedro Lino. Primeiro ataque da Ponte Preta, segue aí, Corsato. Bola pra dentro da grande área, afasta, a zaga tira, voltou, sobrou pra Matheus, fez a finta, linha de fundo, cruzou dentro da grande área, toque de cabeça! Já era! Gol! É da Ponte, é da Macaca! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Ele é artilheiro, ele fede gol, ele cheira gol, cruzamento que veio do Matheus Regis, assistência na cabeça dele, do Gé, só deslocou o goleiro para mandar a bola pro fundo da rede, é artilheiro, é o 9 da Macaca, ele é polêmico, mas ele sabe fazer gols. Gé com menos de 1 minuto, 40 segundos do primeiro tempo, balança a rede do CRB, Gé é o nome do gol, pode comemorar a festa é toda sua da torcida da Ponte Preta. Gé vai pra rede. Matheus Albino, essa não deu para você, amigão. Tá lá, tá no fundo da rede. Agora no placar do Majestoso, o placar eletrônico do Majestoso, aqui no placar dos canais Futebol Interior. 1 pra Macaca, 0 pro Galo da Pajuçara. O detalhe, a selfie do gol da Ponte no segundo tempo. É com você, Pedro Lino. É ele, Gé, marcando seu primeiro gol no Brasileirão da Série B, o 5º no ano, após cruzamento de Elvis no escanteio, ele foi e deu de cabeça e correu pro abraço. Aqui na frente da onde a gente está, Ponte Preta 1, CRB 0, Gé, é o nome dele. Ah, futebol, como eu gosto do futebol. Primeiro tempo, se não fosse o Pedrão, a Ponte tinha perdido o jogo, parcialmente, claro, né? E aí volta para o segundo tempo com menos de 1 minuto, o Wendel Coral. O Gé tá lá na pequena área, pega cruzamento, assistência, passe do Matheus Regis e guarda 1-0 para nós, o Coral. Marcelo, sabe aquele roteiro que o torcedor pontepretano possa ter imaginado durante o intervalo? Eu duvido que algum pontepretano tenha imaginado que com 40 segundos de jogo a Ponte Preta abriria o placar e da maneira que foi, com um gol de Gé, criticado no final do primeiro tempo após fazer o pênalti no Getúlio, de cabeça, o artilheiro da Macaca na temporada, 5º gol marcado com a camisa da Ponte Preta em 2024, o melhor cenário impossível para a Ponte Preta, que sofreu bastante durante os primeiros 45 minutos de jogo. A ver qual vai ser a postura da Macaca agora jogando
com a vantagem no placar durante todo o segundo tempo. É isso, o Ronaldo Neto gritou gol. Carvalho, diz ele. O Carlos Lemos Matozinho, acho que o Nenê deu a mesma dica pro Brigatti. Gol, Ronaldo Neto mandando pomba, gol. O Edilson Roberto, nenhum treinador vai arrumar um time com uma semana de treino, mas entrar com 3 volantes que não sabem armar para ajudar alguns jogadores com sono. Contra o misto do CRB não dá para engolir. Tem jogador saindo de maca ali do CRB. O João Limílio Neto, 2-0 para Ponte, 2 do Gé, tá dizendo ele. O Nelsinho é bom de vestiário, tá dizendo o Ronaldo Neto. Olha, não sei nem se dá pra ver mudança, né? Porque o gol foi a 40 segundos, cara. É muito rápido, né? Jogador do CRB que tá saindo ali me parece o 33, o João Pedro. Deu ruim pra ele, hein, Coral? Mais uma mudança, possivelmente, do técnico Daniel Paulista forçada. Porque no primeiro tempo, logo com 13 minutos, o Rômulo saiu de campo machucado, entrou o Getúlio. A ver se o João Pedro vai conseguir se manter em campo, acredito que não. O Flamengo faz o 4º gol no Maracanã, hein? Arrascaeta, agora com um jogador a mais, o João Victor, zagueiro do Vasco, foi expulso no final do primeiro tempo. Vai aí, Marcelo. Vem de novo a Ponte Preta, bola com o Gé, ele tentou o passe de calcanhar, tava nele, o Fábio Alemão tirou, a bola voltou, sobrou, bateu no Dudu Vieira, posse de bola pro time do CRB no campo de defesa. Dudu Vieira, portanto, fazendo aí a lateral direita, e aí quem entra na vaga do Dudu Vieira no meio campo é o Ramon, com o Elvis fazendo a função do Ramon. Bom, temos também bola rolando para Palmeiras e Criciúma, 0-0 esse jogo, 0-0 Palmeiras e Criciúma. Segundo tempo também. E no jogo da Série B, Chape vai empatando com o Vila Nova pelo placar de 0-0. Vou dar um F5 aqui no placar ao vivo para atualizar a classificação da Ponte na competição com esse gol e essa vitória parcial. A Ponte vai à 13ª colocação com 9 pontos. Nesse momento pega o elevador, como dizem, né? Sobe 3 posições, deixando para trás aí o CRB, que tem 8, o Amazonas que tem 8 e o Ituano com 6 pontos. A Ponte nesse momento 13ª colocada. E o Gé tá lá no campo de ataque, a bola veio para ele, chega a zaga do CRB, tira Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Que bom ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, tá no FM 87.9. Seja bem-vindo, tamo junto. Escanteios são 6 no jogo, tá, Felipe? 3 para cada lado, 6 escanteios no jogo. Tem um cartão amarelo pra Ponte Preta, o Gé, no primeiro tempo, só pra gente arrumar as estatísticas aí, vai. Tudo certo com o João Pedro, volante da equipe do CRB, já em campo. Muito bem, o Luiz Simas. Boa tarde, Ponte Pretanos. Precisamos ter calma com o Nelsinho. Ele vai acertar o time. O Gé mesmo, só o Gé mesmo para fazer gols. O Gé não pode ficar de fora do time. Ele tem lá os problemas dele, né? Às vezes fez esse pênalti realmente bobo na minha visão, né? Mas não sei se o Getúlio também não ia fazer o gol, né? Se ele não faz o pênalti. Foi o que falei na transmissão. Ele trocou o gol pelo pênalti. Enfim. Posse de bola pro CRB. Bola pra dentro da grande área. Chega, Matheus Silva. Parecia que não ia chegar. Aí vem o chute de longe, o desvio. Bate na zaga, vai embora, escanteio. Rapaz, o Matheus Silva deu um carrinho ali na grande área. E ele foi dando um carrinho, eu falei, agora ele vai pegar o jogador do CRB, mas conseguiu tirar escanteio pro CRB. Coral. Na batida do Getúlio, como está bem o atacante número 99 da equipe do CRB. Arrisca de fora da área, depois aparentemente tinha um desvio da Ponte, mas não foi. Então foi tira esse escanteio aí. O próprio jogador do CRB, não, ele marcou impedimento, viu, Marcelo? Do desvio ali, já estava impedido. Jogador da equipe alagoana, segue 1-0 para Macaca. Então não aumentou a estatística, o Felipe já corrigiu. 6 escanteios, 3 para cada lado. Pedro Lino chamou, falou, vai Pedro. São 6 jogadores da Macaca aqui no aquecimento atrás do gol. Entre eles, Gabriel Risso, Lucas Bochecha, Iago Dias, dá pra ver também aqui. Jogadores da Macaca aquecendo aqui atrás do gol do portão de linha de fundo do estádio Moisés Lucarelli. A gente falava no intervalo, Iago Dias também é uma boa opção, né? Podia entrar no time aí. Era titular, né? Foi pro banco aí com a chegada do Nelsinho Batista. O Matheus Regis, que era titular, ficou no banco contra a Chape, depois foi expulso. Não jogou contra o Ituano, voltando aos 11 iniciais, e o Nelsinho entende assim, então o Iago Dias ao lado de Everton Brito e também do Renato são as opções ofensivas para o técnico da Macaca no segundo tempo. Olha a Ponte, Elvis tocou pro Matheus Regis, tocou dentro da grande área pro Gabriel Novaes, vai pintar o gol, bateu, o zagueiro tirou!
o zagueiro tirou, ele fica pé da vida, chuta a placa de publicidade, fez tudo certinho agora. É que o zagueirão foi esperto quase ali na pequena área para tirar o pão da boca do Gabriel Novaes. Jogada que começa com o Elvis, viu, Pedro Lino? É isso mesmo, a jogada começou com o Elvis, Gabriel Novaes foi correndo para a pequena área, tirou o goleiro Matheus Albino, só que aí o zagueiro foi lá e jogou para escanteio. O Matheus Albino tá caído e aí escanteio para Macaca Elvis na bola, Corsato. E me parece que foi na boa ali, não cortou com o braço não, o Gustavo Henrique. Achei que o Gabriel Novaes fez tudo certinho, mais inteligente foi o Matheus, o Gustavo Henrique, né? Que tirou essa bola na pequena área. Quase o segundo gol da Ponte no jogo. O João Limírio Neto, isso que eu estava me referindo, Corsato. Ele fez o pênalti e provavelmente seria gol. O pênalti o Pedrão salvou. Ponte voltou mais ofensiva, tá dizendo o Ronaldo Neto. Aqui no nosso YouTube, 85% de torcedores entendendo que a Ponte vence o jogo. Fala, Pedro. Tudo certo com o goleiro já, escanteio para Macaca. Ganhou um tempinho ali o goleirão, escanteio pra Ponte, Elvis vai pra bola, Elvis não morreu, Elvis vai pra bola, quase 10 minutos passado o segundo tempo de jogo, 1-0 pra Ponte, o gol foi menos de 1 minuto desse segundo tempo do Gé. E agora o árbitro vai conversar ali, parece que não tá tão bem assim não, Matheus, hein? Marcelo. Perguntaram pra ele quem ele era, ele falou, eu sou o Neuer, vai. Mandaram um abraço para o seu irmão, Carlos Corsato, que manda a seguinte mensagem: o último gol do Gé na Ponte foi dia 7 de fevereiro, na vitória por 3-0 da Ponte em cima do Botafogo. Escanteio para Macaca, quem sabe pro segundo gol, pro segundo já era do jogo, Elvis tá lá, escanteio pelo lado esquerdo, autorizado, cruzou na boca do gol, bateu na barriga do jogador, voltou, sobrou pra Ponte, Zé Mário, jogou dentro da grande área, o toque de cabeça da zaga pra fora, pra trás. Tava lá o Joilson, que já fez gol no campeonato, escanteio mais um no jogo, favorece a Ponte Preta, mais um escanteio pra Macaca aí, Pedro Lino. É isso mesmo, mais um escanteio pra Macaca Elvis na bola. 1-0 para Macaca aqui no estádio Moisés Lucarelli. O juiz está olhando bastante pro goleiro do CRB, o Matheus Albino, que parece que não tem muito certo não, mas a bola já seguiu, Corsato. É isso, escanteio agora, troca de lado, tava lá do lado esquerdo, agora pro lado direito, é o 8º escanteio do jogo, Matheus Albino, tá ali atento, Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra do outro lado, é pro Zé Mário olhou pra dentro da grande área, tentou o cruzamento dentro da grande área, toque de cabeça, Matheus Albino tirou, completa, Fábio Alemão tira de cabeça, por pouco a Ponte não vai pra rede 2 vezes. Eles evitaram o gol. O primeiro no toque de cabeça, o Matheus Albino, ela explodiu na trave, ia caindo no gol. Fábio Alemão subiu, meteu a cabeça na bola, tirou. Mais um escanteio. Foi o Emerson Santos que golpeou essa bola aí, Quase o gol da Ponte, hein, Pedro? Quase o segundo gol da Macaca. Foi o Emerson Santos que cabeceou. A bola voltou. Depois o Matheus Silva cabeceou de novo. A bola é escanteio para Macaca, Elvis na bola. Elvis na bola, dá um soco, tira dali. Eu achei que o uniforme do Matheus Albino era amarelo no primeiro tempo, que tava com o sol, né? Mas é aquele verde marca-texto. Não é amarelo, não. Gosta dessa cor, Marcelo? Eu acho bonita a cor. Eu não usaria. Todo mundo entende, né? Eu não usaria, mas eu acho até bonita a cor. Lateral pra Ponte, vai Dudu pra bola, soltou pro Gé, boa bola pro Matheus Regis. O Gé chegou, tirou o Fábio Alemão, a bola voltou, sobrou pro time do CRB. Faz a pressão, o time da Ponte Preta, Emerson Santos. Ainda tem cartão, Emerson? Não, quem tem cartão é o Gé, né? Só ele. O Emerson Santos não tem cartão, fez a falta pra cima do número 5 ali, o Lucas Cariel. Tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time do CRB. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Aqui vem CRB, segura aí Ponte, bola aqui pelo lado direito, vamos ver esse cruzamento pra dentro da grande área, pegou mal na bola ali o lateral direito, Matheus Ribeiro, bola se perde, vai embora, posse de bola pra Ponte Preta, e atenção torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados
13 agora, 13 minutos passado o segundo tempo de jogo. Com gol de Gé no comecinho desse primeiro tempo, a Macaca vai vencendo. 1 pra Ponte Preta, 0 pro CRB. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Ponte tentou sair jogando lá pelo lado esquerdo. Matheus Silva deu um passe todo errado ali pro Gabriel Novaes. Vai mudar, hein? E aí já era. Vem aí a tropa armada do CRB, hein? Anselmo Ramon, Jesus. Mudança por atacado na equipe do CRB. Vamos devagarzinho. Mas vão entrar 3 jogadores. Estou pegando aqui a segunda alteração. Tá faltando apenas uma, mas o homem vem aí, hein? Anselmo Ramon, rapaz. Vai entrar com a número 9. Levanta a placa e agora sim já sabemos quem vai sair. Vamos lá então, Marcelo. Anote aí com calma, viu? Muito bem. Que anotei o número errado. Vamos lá. Agora sim. 3 mudanças para o técnico Daniel Paulista. A primeira delas vai embora o número 33, João Pedro, e entra o 98, Falcão. João Pedro foi embora com a 33, Falcão 98 já em campo. Outra mudança é a saída do Mike, que perdeu o pênalti no final do primeiro tempo com a número 7. Entra o número 8, GG. Mike foi embora, GG com o número 8 tá em campo e João Neto, centroavante 35, também saiu para a entrada dele. Anselmo Ramon, camisa 9. São 2 carrascos aí da Ponte Preta, GG e também o Anselmo. Olha os caras, GG já dominou aqui na entrada da grande área, chega, a zaga da Ponte Preta tira, afasta. Ramon Carvalho, tocou pro Matheus Regis, passa ele, Matheus Regis, Matheus Regis não passou. Bom zagueiro, hein? É o capitão, Fábio Alemão. É bom zagueiro, fez o corte. 3 alterações. Falcão, bom jogador também, volante, no lugar do João Pedro. Rapaz, ele coloca o time pra cima, ele entende que pode empatar o jogo, hein, ô Coral? Exatamente, né? Ele traz peças importantes do CRB, principalmente as 2 ofensivas, com o GG entrando no lugar do Mike e do Anselmo Ramon no lugar do João Neto. É claro que se a equipe Laguna estivesse vencendo a partida, acho difícil que o Anselmo Ramon principalmente entraria no jogo. Mas já que o CRB também precisa de um ponto, pelo menos em Campinas, para abrir uma certa margem da zona de rebaixamento, Daniel Paulista arrisca nessa oportunidade. Vem CRB. Vem com o GG. Tocou essa bola aqui pelo lado esquerdo. O trabalho, o time do CRB. Vem bola com o Getúlio. Cruzou na boca do gol no segundo pau. Domina por ali. Quem dominou foi o GG. Chega a zaga da Ponte Preta. Tira com Gabriel Novaes para puxar o contragolpe. Na velocidade ele para. Pensa, solta a bola um pouco mais atrás para Zé Mário. Zé Mário dominou por Tem gol da Ponte Preta aqui no campo de defesa. Bola para Matheus Silva. Informação. Vai, Coral. 7ª rodada de Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro abre o placar contra o Bahia. Hulk, autor do gol. 1-0 pro Galo. Aqui vem o time do CRB. GG cruzou na boca do gol, rasteiro por baixo. Chega, faz o corte, tira dali. O Joilson, a bola voltou, sobrou pra ele de novo. O GG faz a finta pra cima da marcação. Pra lá, pra cá, cruzou no segundo pau. Chega a zaga da Ponte, tira. A bola voltou, sobrou ainda pro time do CRB. Pênalti! De novo, um pênalti bobo. Zé Mário chegou por baixo no carrinho, fez o pênalti. A gente não tem um minuto de sossego, hein, Coral? Falar o quê, né? Que pênalti bobo do Zé Mário. E tava na cara que isso ia acontecer, né? Foi esperto o jogador da equipe do CRB, o número 16, o Raí, porque ele já vai com o corpo pra cima do Zé Mário, sabe que terá o contato, recebeu a falta, consequentemente o pênalti tá marcado. O VAR pode checar à vontade, mas pra mim o pênalti foi bem marcado, vai ter uma grande oportunidade do CRB de empatar o jogo e certamente a cobrança será de Anselmo Ramon, Marcelo. Não pode fazer isso, né, cara? Você vai com o carrinho dentro da grande área, de costas pro cara, agora é o Anselmo Ramon, a gente falava aqui, carrasco da Ponte Preta. O Mike perdeu no final do primeiro tempo, mas o Anselmo Ramon, que é um dos artilheiros do Brasil no ano, tem toda a chance ali de empatar o jogo. Mas o Pedrão tá lá, já pegou um, quem sabe ele não pega o segundo. Pedrão no meio do gol. O Anselmo Ramon vai para cobrança experiente. Marca de 17. Pênalti cometido pelo Zé Mário em cima do Raí. Jogador da equipe do CRB. Vai para a bola Anselmo Ramon. Toda atenção pro goleiro da Ponte Preta. O Pedro Rocha. Anselmo Ramon correu, bateu. Já era. Gol do CRB. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Tinha pegado na bola ainda o Anselmo Ramon, pegou pra bater o pênalti, e aí ele mandou um pombo sem asa, canto esquerdo do goleiro Pedrão, que até põe na bola, mas se ele põe a mão nessa bola aí, provavelmente a mão ia entrar com bola e tudo.
Tá empatado o jogo no Majestoso. 1 pro time da Ponte, 1 pro CRB. Anselmo Ramon, o nome dele. Detalhe, selfie do gol aí. Coral. Não perdoou. É o atacante, o artilheiro do CRB que marca o 17º gol dele em 2024. Assim que o pênalti foi marcado, pegou a bola e falou: eu bato. E na primeira vez que você falou o nome dele, desde que entrou em campo, Anselmo Ramon, uma verdadeira bomba pra cima do goleiro Pedro Rocha, que nada pôde fazer. De pênalti, empata o jogo no Moisés Zucarelli, que agora marca a Ponte Preta 1. CRB também 1, Anselmo Ramon, autor do gol. O Osmar Dangar aqui no chat pergunta por onde anda o lateral direito João Gabriel. A última vez que jogou muito bem. Acho que ganharia essa disputa na lateral direita. Valeu, Osmar. A informação que eu tenho é que ele tá no departamento médico. Tá no departamento médico, não foi emprestado lá pro comercial. A Ponte recupera a posse de bola, sai jogando errado o time do CRB, a bola com o Elvis. Elvis dominou, tocou a bola pro Gabriel Novaes, lado esquerdo. Zé Mário passou, Gabriel Novaes dominou, pênalti! Pênalti bobo lá, pênalti bobo cá também. Vamos ver se o VAR vai confirmar o pênalti. Mas o Gabriel Novaes estava dentro da grande área e foi derrubado. Foi derrubado pelo Raí. Pra mim já dentro da grande área, pênalti. Pênalti, Pedro Lino. Pênalti, o Raí. Pênalti bobo em cima do Gabriel Novaes. Pênalti lá, pênalti cá. O VAR vai analisar a jogada ainda, mas o Elvis está com a mão na bola. Provavelmente ele que vai cobrar. E o Matheus Albino, goleiro do CRB, vai tentar pegar a bola do Elvis. Mas se deu pênalti lá, com certeza vai dar pênalti cá, Forçato. O Gabriel Novaes, ele pega a bola e conversa ali com o Elvis vai em direção dele e pega a bola. O Gé tá indo lá conversar. Gé, sai daí, Gé. Sai daí, vamos ver se o VAR não vai se meter, tá dizendo aqui o Osmar Dangar, né? Não pode acontecer esse lance dentro da área, é só cercar o jogador pros dois lados. Vamos, Elvis. Parece que o pênalti tá confirmado. Eu achei que foi pênalti, tava dentro, no mínimo, em cima da linha. Em cima da linha é pênalti. Vai pra bola, Elvis pra fazer, o Matheus Albino pra pegar. Vamos, Elvis, autorizado, perna direita, correu, bateu, já era. Gol! É da Ponte, é do Elvis. Marca de 20 minutos passados desse segundo tempo. O goleiro nem saiu na foto, nem saiu no retrato, hein? Bola de um lado, o goleiro do outro, ele é capitão. Elvis não morreu, Elvis joga na Ponte. Elvis, 10 no costado. Elvis, capitão da Ponte, comemora. Levanta a nação alvinegra no estádio Moisés Zucarelli. Elvis pode comemorar a festa toda sua da torcida da Ponte. Goleirão Matheus Albino. Essa não deu pra você, a Ponte tá de novo na frente no placar. Agora no Majestoso, no placar FI. Ponte Preta 2, 1 pro CRB. Elvis, o nome do gol, cobrando o pênalti. Detalhe, a selfie do gol da Ponte. O segundo do jogo, o segundo da Macaca no jogo. Vai, Pedro Lino. A calma e a tranquilidade dele, o camisa 10 da Macaca, o capitão da Macaca foi lá, bola de um lado, goleiro de outro, 2-1, e ele foi comemorar com a torcida Ponte Pretana. No momento que a Macaca fez uma alteração, já confirmo pra você aí, Corsato. Saiu o Ramon e entrou o 18. O 18 é o Emerson. Foi a segunda mudança da Ponte, o Emerson entrou no lugar do Ramon Carvalho. E a informação, viu, Marcelo, rapidamente, esse é o terceiro gol do Elvis em 2024. Ele que não marcava desde o dia 4 de fevereiro. Naquele empate por 3-3 diante do São Bernardo. Ele marcou contra o Santos no Campeonato Paulista, depois contra o São Bernardo. E hoje, depois de quase 4 meses, volta a balançar as redes o Elvis no terceiro gol dele em 2024, o grande maestro da Macaca. Que jogo maluco nesse segundo tempo, hein? Primeiro tempo teve pênalti, o Pedrão pegou. O CRB teve bola na trave, segundo tempo com 22 minutos e meio, agora metade do segundo tempo e já temos 3 bolas na rede. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 23 minutos passados, é segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 8ª rodada. Estádio Moisés do Carelli, Campinas. O placar FI aponta. Ponte Preta tem 2, Gé e Elvis. CRB tem 1, Anselmo Ramon. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca. E tem jogador da Ponte caído no gramado, hein? É o Gé. Thiago Dias já até se movimenta para entrar. Não vai dar pro camisa 9 da Ponte. Tem gol rapidamente o Marcelo. Série A do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada em Minas Gerais. O Bahia empata com o Ademir. Agora Atlético Mineiro 1, Bahia também 1, só confirmando a terceira mudança na Ponte. Vai entrar o número 11, Iago Dias, no lugar do Gé. Já tinha cartão amarelo, autor do primeiro gol da Macaca, então 9, Gé vai embora. Iago Dias com a número 11 já em campo. É isso, e ele chega na bola na correria ali, o Matheus Albino tem que se virar para tentar tirar a bola, conseguiu, mas a bola sobrou ainda pro time da Ponte. E a gente falava, né, o Coral, pênalti bobo do Zé Mário, mas o pênalti bobo também do jogador que sofreu o pênalti do Zé Mário, o Raí, em cima do Gabriel Novaes e os pênaltis, todos eles bem assinalados, e a Ponte tá na frente. Às vezes pro jogador de futebol falta um pouco de calma, né? Porque você pensa, o Raí tinha feito uma boa jogada, conseguiu o pênalti, o CRB empatou o jogo. Teoricamente o CRB poderia ter um aspecto mental um pouco melhor por ter conseguido o empate de uma forma rápida. Ele vai lá, mete um pênalti bobo também para cima do Gabriel Novaes, que teve todos os méritos para esperar o contato. E aí o Elvis não tem nada a ver com isso, colocou a bola para dentro do gol. Ponte volta a liderar 2-1. Agora curioso para saber a postura do CRB com o técnico do Neo Paulista e como vai se portar principalmente defensivamente a Ponte para manter a vantagem no placar, Marcelo. Eu acho que é a primeira vez que os Emersons estão jogando juntos, hein? Olha o time do CRB, vem pro campo de ataque, Dudu Vieira tomou a frente, o atacante do CRB pediu falta ali. Entrou fazendo uma fumaça danada esse Getúlio também no jogo, hein? É, pra mim um dos principais nomes do CRB, viu? É. Se não o principal no jogo de hoje. Entrou muito bem no jogo, agora até achei que não foi falta não, mas proteção ali do Dudu Vieira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. E agora uma jogada ali de saída de bola da Ponte Preta, o Pedrão foi acossado pelo jogador do CRB, melhor pro time do CRB. GG tem a bola, chega Emerson, mete o pé na bola, tira dali, será que dá contra-golpe? Porque ela caiu do lado esquerdo, pro Gabriel Novaes, enganou a marcação pra lá, pra cá, puxou pro lado do campo, chega por baixo. Chega por baixo, por ali o Gustavo Henrique. Tem faz gol. o corte, manda a bola pra fora, lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. O Gabriel Novaes melhorou no jogo. Vai, Coral. Herberto Wilson, Criciúma e Palmeiras. Gustavo Gomes abre o placar para o Verdão. Agora Criciúma 0, Palmeiras 1. E no Maracanã tem mais gol, hein? É o quinto do Flamengo. Bruno Henrique, Vasco 1, Flamengo 5. E eu falei antes do jogo que ia ser uma goleada. Tomar uma piaba. É, e ainda o Vasco ousou sair na frente. Fazem. É, rapaz, o Tite tá fazendo o Flamengo jogar do jeito que a galera quer, né? Os caras cornetar o Tite também, pelo amor, hein? Daqui a pouco, tô vendo movimentação no banco da Ponte. Hereda vai entrar no CRB daqui a pouco. No banco do CRB, verdade. E agora a Ponte tem um escanteio aí, hein, ô Pedro Lino? Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, Corsato. Lado esquerdo, mais um escanteio no jogo. A Ponte tenta fazer o terceiro gol. Vitória que seria muito importante para a Ponte subir no campeonato, para dar uma moral para o começo do trabalho do técnico Nelsinho Batista. Lembrando que a Ponte tem 2 jogos dificílimos na sequência. Elvis para a bola, chuveiro na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Falcão tava lá dentro da grande área. Sobrou aqui do lado direito para o Matheus Regis. Ele que deu passe para o primeiro gol da Ponte no jogo. Linda finta, enganou a marcação. Bateu pro gol. Pegou o Matheus Albino. O cara faz uma jogada nessa, mete uma caneta, ele não vai passar, né? Ele chutou pro gol, o Matheus Albino fez a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Zé Mário. Ainda bem que ele sofreu a falta do Anselmo Ramon. Mas gosta de viver perigosamente o Zé Mário, hein? Podia dar um bico na bola pra fora, ele jogou a bola pra dentro do campo, aí o Anselmo Ramon chegou, fez a falta, o jogo tá parado. O Ronaldo Neto tá dizendo aqui no nosso chat, que jogo, hein?
Verdade, maluco o jogo, hein? Osmar Dangar tá felizão. Elvis é o cara, tá dizendo Roberto César Santos. Mudou. Bem-vindo, mande mensagem pra gente, compartilha a nossa transmissão. Vamos bombar a nossa transmissão, gente. Vamos bombar, vamos fazer chegar a mais torcedores. Vai, Coral! A última do técnico Daniel Paulista, mudança na lateral direita. Número 2, Matheus Ribeiro foi embora para a entrada do 32, Hereda. Repetindo, Matheus Ribeiro foi embora. 32, Hereda. Já em campo, não pode mais mexer na equipe do Daniel Paulista. Ó, todas as alterações que ele fez aí, com exceção do Getúlio, que não é titular, mas é tipo um 12º jogador, ele só colocou nem do titular no time agora aí, hein? Vem Ponte, Elvis dominou, tentou o passe, não conseguiu, a zaga cortou com defeito, sobrou pro Matheus Hertz, invadiu a grande área, chega Jorge, faz a proteção, o Matheus briga, fica com ela, tocou a bola pro Elvis, dominou, vai bater pro gol, bateu, trava na zaga, volta, sobra, o Iago Dias pega lá dentro da grande área, do lado esquerdo tocou pro Emerson, domina, 2 jogadores do CRB na marcação, toca na esquerda pra Zé Mário, não cruzou, tocou a bola, linha de fundo pro Iago, devolveu pro Zé Mário, cruza Zé Mário, joga na grande área, Zé Mário, joga na grande área, Zé Mário, demorou pra fazer isso. E aí veio o corte da zaga do CRB. Mas que indecisão, joga essa bola pra dentro da grande área. Dá o problema pro zagueiro, pro goleiro. Demorou pra cruzar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Rapaz, bola foi alongada aqui no campo de ataque pro time do CRB. Era pro Getúlio, aí recuou, o Dudu foi inteligente, foi atento por ali o Pedrão e tira essa bola. Informação, placar ao vivo, informa. No Heriberto Ilse, Mateuzinho empata o jogo para o Criciúma. Agora Criciúma 1, Palmeiras também 1. O Cauã Alves participando, bora pra cima deles, Ponte Preta, hoje é 3. O Vasco cutucou a onça com a vara curta, quem mandou fazer 1-0. Mexeu com quem não devia e nem podia. Tá certo, Osmar, tamo junto. Mande a sua mensagem pra gente, vamos prosear, vamos conversar aqui no chat. Mas o CRB não desiste. Hereda, drible da vaca pra cima na marcação, cruzou na boca do gol, toca de cabeça, o jogo tá empatado. GG! Gol do CRB! Hereda, drible da vaca pra cima do Zé Mário. O Zé Mário não tá acertando nada hoje, hein? E aí o pequenininho GG, bola aérea na zaga da Ponte Preta, é um pandemônio. Só desviou do goleiro Pedro Rocha, mandou a bola pro fundo da rede, não falei? Anselmo Ramon e GG, Carrascos da Ponte Preta, tá empatado o jogo. Detalhe, selfie do gol aí, o Wendel Coral. Marcelo Corsato, você já dava a letra assim que eu anunciei as entradas de GG e Anselmo Ramon. Você falou, esses dois contra a Ponte costumam fazer gols. Primeiro Anselmo Ramon de pênalti, agora aqui jogada coletiva do CRB. O Hereda com um ótimo drible da vaca pra cima do Zé Mário, que vem fazendo uma péssima partida. O cruzamento na segunda trave, próximo ali à marca do pênalti, para livre, leve, solto, o GG, só subir de cabeça no contrapé do goleiro Pedro Rocha, que nada pôde fazer e precisa arrumar para ontem o técnico Nelsinho Batista essas jogadas aéreas defensivas da Ponte Preta, que repito, que é o calcanhar de Aquiles da equipe desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro. E o GG empata o jogo no estádio Moisés Zucarelli, que agora marca a Ponte Preta 2. CRB também 2, GG o autor do gol. Não é fácil não, hein? Bola aérea na zaga da Ponte Preta, é um Deus nos acuda. GG empata o jogo, tudo igual, 2-2, 2-2. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Olha, a posse de bola pode dar uma melhoradinha, mas o CRB é melhor ainda, hein? 59% do CRB, 41% da Ponte Preta, 59-41. A Ponte tem 12 chutes no gol e o CRB 7 chutes no gol. Escanteios são 9 na nossa tela. É isso, 9 escanteios. Portanto, não, tem mais 10. São 10 escanteios, né? 10 escanteios. Cartão amarelo só um mesmo, hein? O árbitro tá econômico, o Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo. Só pro Gé, com relação aos escanteios, são 8 escanteios, viu, Marcelo? Eu tenho 10 aqui na conta. Deixa eu confirmar aqui no meu outro aplicativo. Não, são 10, porque o Elvis bateu um escanteio aqui agora há pouco, né? Eram 9 e agora são 10. O Matheus Regis tem a bola aqui no campo de ataque, pediu falta, o árbitro não deu. O Jorge foi pra cima dele, vai ali o alemão pra tirar. Ô, Coral,
o resultado, na boa, é justo, né? Até o momento sim, viu, Marcelo? Eu falava, né, que eu estava curioso para saber como seria a postura defensiva da Ponte Preta e também como que o CRB reagiria após ter empatado e logo na sequência tomar o segundo gol, que a gente pode ver que a postura defensiva da Ponte continua com a mesma deficiência do início da Série B. Agora com o comando do técnico Nelsinho Batista, essa bola aérea defensiva, a Ponte Preta tem pecado e muito. O CRB empatou o jogo, sobre os escanteios são 10 vezes, viu, Marcelo? 7 para a Ponte, 3 para a equipe do CRB, 2-2, 33,5 de jogo, devemos ter ali mais 12 de tempo regulamentar, mais uns 3, 4 de acréscimo, enfim, mais uns 15 minutos de jogo. Muita coisa pode acontecer no Majestoso, o placar totalmente aberto. Osmar Dangar pergunta, quem é pior, Zé Mário ou Igor Inocêncio? Vem Ponte, campo de ataque, bola com Elvis, dominou, trabalhou, tocou, bola recuada, goleirão saiu errado, Matheus Regis vai pintar o gol, já era! Gol! É da Ponte, Matheus Regis! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Na marca de 33 minutos passados do segundo tempo, é um entrega lá, outro entrega cá. O zagueirão do CRB jogou a bola pra dentro da grande área, foi fazer o corte. Me parece o Gustavo Henrique, deixou vendidaço o goleiro. O Matheus Albino, e aí a bola caiu no pé direito do Matheus Regis. Ele mandou a bola mansa pro fundo da rede. Matheus Regis pode comemorar a festa toda sua da torcida da Ponte Preta. Matheus Regis é o terceiro gol da Ponte Preta no jogo. A Ponte tá de novo na frente no jogo da entrega. Matheus Regis comemora. É gol da Macaca. Ponte tá na frente de novo. Agora no placar do Majestoso, Ponte 3, CRB 2. Detalhe, a selfie do terceiro gol da Ponte aí, Pedro Lino. A verdadeira pichotada. A jogada começou com o Elvis. O Gustavo Henrique foi lá, tocou a bola para a pequena área. O Matheus Regis, só faltava o dele, foi lá, colocou a bola pro fundo das redes e saiu para comemorar. Ponte Preta 3, CRB 2. Nesse jogo eletrizante aqui no estádio Moisés Lucarelli. É isso mesmo, segundo tempo maluco do Moisés Lucarelli, 35 minutos, 3-2, e olha do jeito que tá, não sei não, hein? GG vem pro campo de ataque pro time do CRB, solta essa bola aqui do lado esquerdo pra Jorge, dominou, jogou na frente pro CRB, a bola aqui do lado esquerdo para, pensa, vem cruzamento do Getúlio, linda, finta pra cima da marcação, chega a zaga da Ponte Preta por baixo, faz o corte. E aí o Matheus Regis dá um bico na bola. Quase que deu pro Gabriel Novaes. Aí chega na boa, Fábio Alemão. Conserta pro time do CRB. Vem de novo pro campo de ataque, trabalha a posse de bola pro Jorge. O Jorge virou atacante, rapaz. Jogou essa bola dentro da grande área. Fechado na boca do gol. Sobra pro Pedrão. Fica com ela e tem jogador gol da Ponte caído no gramado ali. Tá parecendo uma lagartixa. É o Matheus Regis. É cãibra. Vai, Coral. Gol na Arena Condá, Série B do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada. Gol do Vila Nova. Alisson, no finalzinho, marca agora a Chapecoense 0. Vila Nova 1. Com o resultado, o Vila vai indo à 6ª posição com 13 pontos. A Chape se mantém aí na 11ª posição com 9 pontos. Vou falar um negócio pra você, o Matheus Regis deve sair, né? Deve sair o Matheus Regis aí, mas que jogo maluco. Luiz Simas não dá com esse Zé Mário. Fez o pênalti e toma dribles da vaca. E saiu o gol, um profissional não pode acontecer isso. As duas defesas mais babas do campeonato. Isso porque a Ponte contratou 200 zagueiros. É o jogo da entrega, todo mundo entregando. Todo mundo entregando. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai, ô Pedro Lino, alteração aí na Ponte. Saiu camisa número 31, Zé Mário, e entrou o 33, Gabriel Risso. Saiu o Zé Mário e entrou o Gabriel Risso. Também saiu o Matheus Regis, 77, entrou o número 19, Renato. O Matheus Regis saiu, mas entrou o Renato na Ponte Preta. Portanto, ele tira um atacante, coloca um atacante, tira um lateral, coloca um lateral. E aí, o Wendel Coral? Gosto das mudanças do técnico Nelsinho Batista, principalmente na lateral esquerda, né? O Gabriel Risso, que foi sacado do time titular, mas o Zé Mário não demonstrou o porquê, né? Não deu
ali a sua resposta que esperava o técnico Nelsinho Batista, por isso é sacado do jogo. Volta o Gabriel Risso, a entrada do Renato protocolar no lugar do Matheus Regis, visivelmente estagnado, sentindo câimbras também, voltando hoje de suspensão inclusive. Boas mudanças do Nelsinho Batista, 38 passados do segundo tempo, CRB segue em cima. CRB vem de novo pro campo de ataque, bola aqui pelo lado esquerdo, chega a zaga da Ponte Preta com o Joilson, mete o pé na bola, tira dali. Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas Caliel tem a posse de bola aqui no campo de ataque, solta a bola um pouco mais atrás pro Gustavo Henrique, ele que fez a bobagem naquele gol ali, o terceiro da Ponte Preta do Matheus Regis. Lembrando que amanhã, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Você é nosso convidado para curtir e conferir a nossa transmissão, hein? 8h30 da noite. Agora uma falta para cima do Falcão, hein? Tá sentindo lateral. O Falcão. Ele não deu falta, não? Não. Foi o Matheus... também não foi, viu? Matheus Silva chegou forte, mas chegou na bola, Coral. Foi só na bola, né? Toca por último, visivelmente, o jogador da Ponte, o Matheus Silva, lateral já marcado. Vai bater lá o número 32, o Hereda. O CRB tem pressa. Agora vive o momento final do jogo, vai perdendo 3-2, chegou a empatar o jogo em duas chances, em duas oportunidades, mas da lambança da zaga, tomou o terceiro, olha o CRB. O jogo segue eletrizante, agora o árbitro pegou uma falta em cima do Lucas Caliel, o jogo tá parado. Palpites pro jogo já encerrados lá no YouTube, 83% entendendo que a Ponte vence o jogo por enquanto, estão acertando a nossa audiência. Edson Cláudio, aproveita, tira o Zé Mário, saiu, Osmar Dangar, que jogo, Ângela Maria, Macaca querida, Ronaldo Neto acaba, juiz, Roberto César Santos, vai Ponte, DJ Digo, como diria Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos, o Osmar Dangar, o Cauã participando, tem que respeitar a Ponte Preta, não dá com esse Zé Mário, fez o pênalti, toma dribles da vaca, tá dizendo ele aqui, tirou o Zé Mário, já saiu, tá dizendo o Osmar Dangar, é isso, a nação Ponte Pretana não gostando da atuação do Zé Mário, eu acho até bom jogador, mas hoje realmente não acertou nada o Zé Mário, e agora os homens têm uma falta, e o GG gosta de fazer contra a Ponte, aliás, entrou o Renato. Quem sabe uma lei do ex aí, né? Quem sabe, verdade, né? Um golzinho do Renato, ele que já jogou pelo CRB. Se segura aí, Ponte. É uma bola aérea, hein? É uma bola aérea. GG pra bola. Só que veio no baixo. Ainda bem. Chega a zaga afasta da Ponte. Tira com Iago Dias. Jogou pro Elvis. Pra puxar contra-golpe, Elvis não dá, né? E ele vai fazer a pressão ali. Chegou no carrinho. A zaga do CRB tirou. Ela caiu com o Risso. Ele domina 2 vezes de cabeça. Tira essa bola. Toca pro Iago Dias. De costas para a marcação. Jogou a bola na frente. Era pro Elvis. E o Elvis pede pro torcedor da Ponte Preta ir pro jogo. Por enquanto, nada de renda lá no estádio Moisés Zucarelli, né? Saiu sim, viu, Marcelo? Saiu? Tô aqui com o público e renda, a assessoria de imprensa acaba de divulgar. Público pagante, 4.481 torcedores. Público não pagante, 623. Portanto, um público total de 5.104 torcedores para uma renda bruta de R$ 102.640. Repetindo o público total, 5.104 para uma renda bruta de R$ 102.640. É isso! Mari, cara gosta tanto só de criticar que nem viu que o cara saiu. Não, ele mandou mensagem, Mari. O narrador que leu atrasado a mensagem dele, viu? Mas obrigado aí pela audiência. Agora tá parado o jogo. Mais uma falta do Renato agora em cima do jogador do CRB. Tem gol. Vai, antes do teaser, vai. É no Maracanã, hein, Marcelo? Gabigol marca o 6º do Flamengo. Vasco 1, Flamengo 6. Até o Gabigol fazendo gol. Cara, vai cair a casa no Vasco lá, hein, cara? Se bem que a casa já não tá boa, o Vasco faz tempo, o cara, né? Acabou de começar, eu acho que, se não me engano, é a estreia do técnico, né? Então. O Álvaro Pacheco. Então, né? Tá estreando bem, né? Estreia contra o Flamengo também, hein? Muito amigo, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca aqui no YouTube, Hora da Macaca, tá? É no YouTube, Hora da Macaca, segunda-feira, a partir das 8h30 da noite. Vai lá, segue a gente, clica no sininho e toda vez que estivermos no ar, tem a notificação pra você. Então, amanhã, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. E você que tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior, manda sua mensagem,
use e abuse, fique à vontade. Ponte Preta no campo de ataque, Alves brigou, ela sobrou com Iago Dias, fez a finta, o Gabriel tá pedindo do lado esquerdo, ele tocou pro Renato, tocou errado, chega a zaga da equipe do CRB, tira, a bola volta, sai jogando errado o Jorge, sobrou pra Ponte, Emerson, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, desvio, a zaga não pula, chega, afasta a zaga, toca de peito ali o Hereda pro goleiro Matheus Albino. Nossa, que confusão, hein? Dentro da grande área, melhor pro time do CRB, GG já longo passo, toca essa bola aqui do outro lado, vai trabalhando com o jogador que é o Raí dominou, ele sofreu o pênalti, mas fez um pênalti também, zaga da Ponte tira com defeito, será que dá pro Risso chegar nessa bola? Será que dá pra ele evitar o lateral? Deu, chegou, o número 33 da Ponte, joga essa bola no campo de ataque, sobe o Iago Dias, sobe com ele o Falcão, mete a cabeça na bola, toca pra GG, GG dominou, tocou pro Hereda, bate na marcação ali do jogador Emerson Santos da Ponte Preta, é posse de bola pro time do CRB. Lembrando então que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Você acompanha com a gente no YouTube, Hora da Macaca. Só não é proibido falar da Ponte Preta. Olha o Jorge, tentou ali um chapéu pra cima do Renato, mas o Renato falou, aqui não, meu filho. E aí tentaram um chapéu pra cima do Elvis, também não conseguiram, só que melhor pro time do CRB. Sobrou com o Falcão, solta essa bola aqui do lado esquerdo, vem Anselmo Ramon, sai da grande área, vira o jogo, toca do outro lado, era pro Hereda, sobe de cabeça Iago Dias. Na recomposição, GG tá pedindo aqui pela meia à direita, ele trabalha com a perna esquerda, vai bater pro gol, quer ver? Vai bater pro gol, trava, vai nele Risso, a bola voltou, sobrou, afasta a zaga da Ponte, tira, o CRB tá em cima, se segura aí Ponte, o resultado é importante, vitória na estreia, na reestreia de Nelsinho, a bola sobrou com o Anselmo Ramon, deu pra Falcão, Falcão dominou, tocou pra GG, toca a bola pro time do CRB, com o Raí, dominou pra lá, pra cá, bateu pro gol, pra fora, pra fora do gol. CRB gosta do jogo, quer um empate, hein, Coral? Sambou bastante agora, né? Antes da finalização, momento ali que o Emerson tá no gramado, vai receber o atendimento médico, ganhando um pouco de tempo também. Enfim, o CRB vai com todas as suas forças pro ataque, próximo a 45 minutos de segundo tempo. Tô curioso para saber os acréscimos do árbitro. Ainda a placa não foi levantada, tiro de meta sem pressa alguma pro Pedro Rocha, segue 3-2 pra Ponte. No mínimo 5, hein, porque tivemos várias alterações aí, no mínimo, além da comemoração de gol. E tem gol, hein? Vai. Na Arena Condá, Abraão, nos acréscimos empata pra Chapecoense, agora Chape 1, Vila Nova também 1 e o baile lá no Maracanã já acabou, viu, Marcelo? 6-1. Tem gente falando que o Eurico Miranda vai levantar do túmulo, e o Roberto Dinamite também. O Osmar Dangar, mais 9. Meu Deus, olha só o Risso. Tocou essa bola e aí, se o Matheus deixa, o Pedrão podia pegar, né? Porque o recuo foi de peito. Mas ele não deixou, a Ponte saiu jogando. Iago Dias tocou pro Risso. Saiu, olha rapaz, saiu jogando errado. A bola voltou pro Raí, tocou pro GG, domina. Anselmo Ramon chega, dá de bico. Tira de bico essa bola aí. Eu não vou falar palavrão porque no último jogo eu quase fui demitido. Posse de bola pro time do CRB. Por pouco a minha casa não caiu, rapaz. É melhor não repetir, né, Marcelo? E olha que eu não falei palavrão, fiz apenas uma brincadeira. Rapaz, mas 9 minutos, mas 9 minutos é tempo demais, né? Eu também acho. Eu acho que o árbitro exagerou aí, hein? Mas esse mundo tá chato demais, a gente não pode brincar, não pode fazer brincadeira, enfim, mas tá tudo bem. Segue o jogo. Eu fiquei chateado? Não. Segue o jogo. Não fiquei, não. Faria de novo? Também não. Não vou fazer nunca mais essa brincadeira. Não faço nunca mais. É posse de bola pro time do CRB. Bola dominada aí pro time do CRB. Quem domina por ali é o Raí. Aí chegou Elvis. Falta! GG. Cara, é o segundo cartão só do jogo, hein? O primeiro para atletas do CRB, GG. Falta no Elvis ali na dividida. Falta foi bem marcada. Cartão amarelo pro camisa 8 do CRB, GG, amarela. Cara, 9 minutos de acréscimo, tá certo, 5 gols, né? E diz que tem uma recomendação, porque para cada gol 1 minuto a mais de acréscimo. Então tá, 5, aí as alterações... mais as substituições, seguindo essa ótica aí. Eu achei exagerado, né? Mas, enfim, é porque nós estamos ganhando também. Se estivesse perdendo, talvez eu até gostaria. Bola alongada aqui no campo de ataque, chega a zaga do CRB, tira. Aí o Dudu fez a falta, o árbitro não marcou, a Ponte briga, o CRB briga também. O jogo não tá decidido não, viu, gente? Bola recuada do GG pro goleiro Matheus Albino. Tá 3-2. Osmar Dangar, 9, até empatar. Que ideia desse juiz, o Ronaldo Neto acaba, pelo amor de Deus. Você que tá junto com a gente, 9 de acréscimos, tá louco esse juiz, o Roberto César Santos. Enfim, rapaziada, criticando o árbitro da partida aí. 47, ele prometeu até 54.
Então tem mais 7 ainda. A Ponte tem que segurar essa bola, tá no campo de ataque. O Renato dominou, trabalhou, soltou essa bola, toca pra Emerson. Emerson dominou, tocou pro Elvis, adiantou, fez a finta, se jogou, Elvis. Se jogou, e aí o Fábio Alemão fala, você se jogou, GG recupera, sai jogando errado, melhor pra Ponte, pra Dudu Vieira, Dudu dominou, tocou a bola pro Emerson, Emerson pra Emerson Santos, domina o time da Ponte Preta com o Dudu Vieira, aqui no campo de defesa, vai recuar essa bola, toca pro jogador que é o Joilson, o Matheus Silva tá lá, ele começou o jogo como capitão, recebe essa bola, mas o Elvis entrou, assume a braçadeira, a Ponte tá na 13ª no momento com a vitória, 9 pontos, CRB 14º, 8 pontos, lembrando que o CRB tem um jogo a menos, bola no ataque pro Renato, ajeitou de peito, o Elvis não chegou, a bola voltou pra Jorge, aí o Fábio Alemão, Iago Dias briga, ganha, foi na bola, o árbitro vai marcar falta, tem que marcar falta pra nós, hein? Gabriel Novaes melhorou no segundo tempo, sofreu a falta, tá parado o jogo e vai pintar cartão. Pro Fábio Alemão, zagueiro e capitão da equipe do CRB, amarelado pela falta em cima do Gabriel Novaes, terceiro cartão amarelo do jogo, segundo para atletas do CRB. Bom esse zagueiro Fábio Alemão, hein? Gosto do Fábio Alemão. O time do CRB é bom, cara. O time do CRB é bom, por isso que tá na final aí da Copa do Nordeste. A Ponte bateu a falta rápido, bola pra dentro da grande área. Era pro Renato que tava lá, mas ele... Fábio Alemão chega, mete a cabeça na bola, tira dali, joga a bola na frente pro time do CRB, não tava impedido não. Vem a batida pro gol, pra fora. Getúlio. Agora marcou o impedimento. Eu vi daqui que tava impedido, né? Mas o Bandeira demorou uma eternidade, É a hein? regra, né, Marcelo? O Arthur Deixa o Pansieri jogo Pires. É. Mas tava muito impedido, hein, o Coral? Tava à frente, sim. Tava à frente, sim. Bem marcado. Ronaldo Neto tá perguntando do Fábio Bruno. Ele sumiu da live aqui, viu? Aliás, você que tá junto com a gente ainda não curtiu aí a nossa transmissão. Se tá gostando, dá um joinha. Se não tá gostando, mete um negativo aí, viu? Fique à vontade, a opinião é sua. O importante é que você faça viralizar a nossa transmissão, né? E chegar a mais torcedores da Ponte Preta, você que gosta das nossas transmissões. Estamos aqui, ó. Acabou. Falando de Ponte Preta. Placar ao vivo informa. Na Arena Condá, fim de jogo, Chapecoense 1, Vila Nova também. Empate, portanto mais um empate na Série B. A Ponte vai conseguindo a vitória. A Ponte que não vencia quantos jogos? 4, né? 4, 2 empates e 2 derrotas. Então vai começando por enquanto, mas ainda tem jogo. Estamos com 49-40, o árbitro permitiu jogo até 54, 9 minutos de acréscimo. Então tem 4 minutos ainda e esse jogo tá um jogo maluco. Lateral pro time do CRB, saiu jogando errado o Jorge, aí subiu de cabeça o Emerson, meteu a cabeça na bola, tirou dali. Ronaldo Neto tá com a gente aqui, obrigado, viu? Um abraço para você que tá aqui na live. Lembrando que se terminar empatado o jogo ou com vitória da Ponte como tá nesse momento, você pode eleger o craque do jogo, tá? Você pode eleger o craque do jogo. No final, no fim de jogo, a gente tem o craque do jogo, tem a ficha técnica, tem a entrevista do professor Nelsinho Batista com o nosso enviado especial, nosso presidente Pedro Lino, que tá lá no estádio Moisés Zucarelli. Quem sabe também vamos ter as sonoras, né, dos jogadores ali saindo, indo pro vestiário no final do jogo com o solerte, o trepidante presidente Pedro Lino, ele que é o nosso enviado especial lá no gramado do estádio Moisés Zucarelli. Vem o time do CRB, insiste, persiste, não desiste, saiu atrás já 3 vezes, 2 vezes eles conseguiram empatar o jogo, mas a terceira por enquanto não, e eu espero que termine assim. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira, cai na direita com o Dudu Vieira, mete o bico na bola, joga lá no campo de ataque, aí sobe a zaga do CRB pra tirar, aí o time do CRB ficou com a posse de bola. Elvis brigou. Ah, não, juizão! Eu não achei falta, não. Ganhou na bola. O Falcão ganhou essa falta aí. Ah, não foi nada, hein? Foi nada, só foi na bola. Ele ficou revoltado ali, né? Com razão. Ah, velho. 51-15. Temos ainda 3 minutos de jogo. Se segura a Ponte. Vem o time do CRB. Campo de ataque. Bola aqui pelo lado direito. É o Raí. Dominou, tocou pro Hereda. Hereda deu pra GG. Jogou dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte Preta. É o centroavante que tá lá, o Renatão, hein? Ajudando na marcação. Mete a cabeça na bola, tira dali. Tem jogador da Ponte pedindo o fim do jogo. Vai estar longe ainda, viu? 2 minutos e 20 para terminar o jogo. Time do CRB todo no campo de ataque, com exceção do goleiro. Fábio Alemão tá no campo de ataque, tá no campo de ataque também. Por ali, o jogador que é o número 98, o Falcão. Bola pra dentro da grande área, chega a zaga da Ponte Preta, tira dali. Com o Dudu Vieira, como se fosse zagueiro. Agora, lateral direito. Lateral, posse de bola pro time do CRB. Só dá CRB no final do jogo. Mais posse de bola pro CRB. Bola pra dentro da grande área. Matheus Silva meteu o cabeção na bola, tirou dali. 61% de posse de bola pro time do CRB. Elvis dominou,
tocou essa bola na frente, Matheus Albino tirou, a bola voltou pro Elvis, pode fazer o gol, tocou pro Gabriel Novaes, a bola aqui do lado direito pro Renato, vai pintar o gol, bateu! Já era! Eu falei! Lei do ex, Renato! Gol! É da Ponte, é do Renato! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Todo no ataque o time do CRB, a Ponte aproveitou a oportunidade, começou com o Elvis, deu na esquerda pro Iago Dias, na verdade pro Gabriel Novaes, ele viu entrando pela direita dentro da grande área o Renato, e aí só tinha um goleiro, tinha um outro jogador do CRB também, mas o Renato pegou de primeira, no cantinho do goleiro Matheus Albino, estupa a rede do CRB, Renato, a lei do ex, Renato, na marca de 52 minutos passados deste segundo tempo, pode comemorar, a festa é toda sua da torcida da Ponte, Renato, o nome do gol, é Matheus Albino, pela quarta vez no jogo, amigão, já era, tá no fundo da rede, agora no placar do Majestoso, anota aí, Ponte Preta tem 4, CRB tem 2, o detalhe, a selfie do quarto gol da Ponte no jogo, vai você, Pedro Lino. A jogada começou com ele, que entrou no segundo tempo para fazer chover aqui no estádio Moisés Lucarelli. Elvis tocou para Gabriel Novaes, que tocou de volta para o Renato, fazer o dele, lei do ex aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 4, CRB 2, e a torcida agora nesse momento acende a luz do celular para poder iluminar aqui na arquibancada, Corsato. Cartão amarelo pro Dudu Vieira agora, viu? Falta para cima do jogador do CRB, quarto cartão amarelo do jogo, o segundo para atletas da Ponte Preta, tem 2 também para a equipe do CRB, e foi o terceiro gol do Renato na Ponte Preta, ele que não marcava desde o jogo contra o Palmeiras, no final do Campeonato Paulista, nas quartas de final, voltando a marcar após um bom tempo, no momento em que o quarto árbitro levanta ali mais 1 minuto de acréscimo. Falta a favor da equipe alagoana, Marcelo. Meu pai, hein? 54-47. Vai o GG para cobrança de falta. Apenas o Elvis na barreira. Chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte Preta para tirar dali. Ela cai de novo aqui na origem do lance pro GG. GG recua essa bola, toca pro Fábio Alemão e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo. Ponto final no jogo. Com vitória da Ponte Preta. 4 gols da Macaca. Não perca a conta. Gé a 40 segundos, Anselmo, Ramon a 17, Elvis a 20, tudo no segundo tempo, tá? GG a 30, Matheus Regis a 33 e Renato a 52. A Ponte venceu depois de 4 partidas, 3 pontos para Macaca na reestreia de Nelsinho Batista no comando da Ponte Preta para mais de 5 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli. Nesta noite de domingo, 2 de junho 2024, segunda vitória da Ponte Preta no campeonato, se reencontrando com a vitória, vencendo o bom time do CRB num jogo maluco no segundo tempo, um jogo de 6 gols, 4 para Macaca, 2 para o time do CRB. Lembrando que você já pode votar aqui no nosso chat no melhor em campo, saída dos jogadores no gramado do Moisés Lucarelli. Pedro Lino. Aí pegou ninguém. Já o Pedro Lino, então, lá no gramado do Moisés Lucarelli. Deixa eu pegar aqui o Matheus Regis, né, Coral? É isso, Matheus Regis, autor do terceiro gol da Ponte na tarde e noite de hoje. Vamos ouvir. Logo nesse início de trabalho do Nelsinho Batista, boa noite. Primeiramente eu queria glorificar o nome do Senhor pela grande partida, pelo gol, pela assistência. Também queria agradecer a todos os companheiros de equipe que correram comigo do começo ao final do jogo. Também se ele não existir essa vitória grandiosa aqui dentro de casa. O professor Nelsinho chegou durante a semana aí, fizemos pouco trabalho com ele. Creio que a gente vai dar uma alavancada agora na tabela sobre os bons trabalhos e espero que seja várias vitórias de muitos. Um gol e uma assistência no jogo de hoje, o Matheus Regis, um dos melhores, se não o melhor jogador da Ponte em campo, ainda daqui a pouco tem o melhor em campo aqui na Rádio Futebol Interior. É isso, vai Pedro Lino, é com você, querido. Pedro Rocha.
Não deu pro Pedro Rocha, não. Então, se voltar o Pedro Rocha, a gente volta lá. Aqui quem tá falando é o Fábio Alemão, bom zagueiro do CRB. Ô, Coral. Capitão da equipe alagoana, Fábio Alemão, hoje não foi expulso, hein? Vamos ouvir. A avaliação é que a gente vinha fazendo um bom jogo, só que infelizmente tivemos erros importantes. A gente sabia da qualidade da equipe da Ponte Preta e sabia que se errasse eles aproveitariam, né? E foi o que aconteceu. Mas o futebol, assim, quando tu ganha, tu não tem muito tempo para ficar comemorando. Assim, quando perde, também já tem que erguer a cabeça, procurar trabalhar e o que precisa melhorar. Porque agora é uma semana importantíssima para o clube, importantíssima para nós, para nossa carreira. E a gente tem que tentar se erguer o mais rápido possível, porque quarta-feira é uma nova partida, uma nova história, a gente espera fazer diferente. Tá aí, portanto, a palavra do zagueiro capitão Fábio Alemão, colocando ali a importância do jogo da quarta-feira, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre CRB e Fortaleza, o CRB que vai em busca do título inédito. Fábio Alemão de olhos azuis. Você gostou dos olhos azuis de Fábio Alemão, Marcelo? É bonito, é bonito. Vamos tentar o contato de novo ali com o Pedro Lino. Deixa eu mandar abraço pro Ciro, Pauline, abraço Corsato, Dali Ponte Preta. Tem gente voltando aqui já no Melhor em Campo. Quando a gente for pro intervalo e voltar, eu já vou abrir o Melhor em Campo. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, um jogo maluco, hein? Um jogo maluco, 6 gols no segundo tempo. Fazia tempo que a Ponte não fazia 4 gols em um jogo. Mais um jogo malucaço, 61% de posse de bola para o CRB, 39% para a Ponte Preta. Deixa eu ver aqui, finalizações 14 para o time da Ponte, 8 para o CRB. Volta, Pedro Lino, você que brilha. Renato. Tem que comemorar, né? Muito difícil fazer gol. Assim como eu estava nele também no ano passado, fiz gol contra outras equipes, comemorei também, respeito a minha torcida, né? Fico feliz. Espero agora ter uma sequência para poder pegar ritmo de jogo. Fizemos uma excelente partida hoje, o grupo todo está de parabéns, agora cansado, temos mais uma semana para trabalhar aí e fazer um bom jogo fora de casa. Renato, deu para sentir a diferença do treinamento do Nelson em poucos dias, com que vocês já estavam acostumados? Ele adaptou a gente mais em vídeo, em parte tática, né? Mas graças a Deus a equipe conseguiu assimilar aquilo que o professor pediu, né? Foi pouco tempo, mas a gente sabe que é um cara vencedor e creio que daqui para frente a gente vai conseguir bastante vitória. Renato, Corsato. Muito bem, Renato, lei do ex. Ele pedindo mais sequência na Ponte Preta, né? Tem que se machucar menos também o Renato, o terceiro gol dele já com a camisa da Ponte, tá pedindo passagem. O Renato já há um bom tempo, gosto muito dele. Pra mim, um dos melhores atacantes que a Ponte tem no elenco. Pra mim, foi a melhor contratação da Ponte Preta no ano, né? Quando ele chegou. Né? Mas contusões também, tá certo que ele não teve muita oportunidade, mas quando teve se contundiu, ficou muito tempo fora, né? Enfim, mas é um cara que quando tem chance ele faz gols. Ele faz gols. Um cara que a gente fala, né? Que ele podia ajudar muito a Ponte Preta e vai ajudar. Ciro, valeu, tamo junto. Os mesmos do ano passado fazendo a diferença. Jair Alves e hoje grande destaque pro Matheus Regis. Melhorou no segundo tempo. Aliás, todo o time melhorou no segundo tempo. Apesar do jogo ter sido maluco, né, o Coral? Mas o time da Ponte melhorou no segundo tempo. Claro, se a gente for pegar aí, não sei se a gente pode até falar, né? Mas o Zé Mário realmente hoje não foi bem. Eu acho que o Risso tem que voltar como titular. Tem um chamado lá no Majestoso, tem a prioridade, vai Pedro. Elvis. Não tem nada a ver, né? Quero jogar sempre, agora respeitando sempre o professor e a camisa da Ponte Preta. O pouquinho que eu precisar entrar, eu vou mostrar o meu melhor. Graças a Deus eu já entrei, fui feliz, mas o mais importante não é o Elvis jogar ou não, o importante é a Ponte Preta vencer. E essa torcida? Aí o Elvis. Aí o Elvis, Corsato. Boa, e é isso mesmo, o Elvis é capitão do time, né, cara? E assim, entendo que errou o Nelsinho nem colocar o Elvis como titular. Errou. Mas depois, quando ele entrou, ele melhorou o time. Ele melhorou o time e bateu o pênalti como tem que ser batido. O Elvis é aquele cara que você espera sempre um único toque, chamou eu, mano. Vai, Lino. O Elvis tá aqui ainda. Você optou pela mudança. A sua entrada no segundo tempo mudou praticamente a equipe, que a primeira bola que você colocou no escanteio, a Ponte fez o gol. Treinamento, e você comentou sobre o Nelsinho, queria que você falasse mais um pouquinho. Não, o Nelsinho é sem palavras, né? Um grande treinador, isso aí a carreira dele demonstra, não é eu que tô falando, né? O cara vencedor, eu tenho certeza que vai conseguir colocar esse DNA dele na gente. E sobre o pênalti, eu estudei ele pega bem pênalti, tanto é que o time chegou na final da Copa do Nordeste, ele pegando pênalti.
aí tem que mudar, né? Também não adianta bater no mesmo canto. Mas feliz pelo gol e feliz pela atuação da equipe. Tá aí, Elvis, o craque número 10. Você teve o nome gritado pela torcida. Segue aí, Corsato. Muito bem, tá aí o Elvis então, ele que foi pedido pela torcida no intervalo. O Pedro Lino até chegou a falar esse dado aí, falando que ele tinha sido chamado, ovacionado pela torcida para entrar, e aí foi a primeira alteração da Ponte Preta no jogo, né? No intervalo, Sim. Ele entra no lugar do Igor Inocêncio, lateral direito, e aí o Dudu Vieira vai fazer a função de lateral. Enfim, a Ponte Preta aí, portanto, com essa alteração, e ele já fez aí o gol na cobrança de pênalti. Foram 6 gols no segundo tempo, lembrando que a Ponte teve um pênalti ainda que foi marcado no final do primeiro tempo para o time do CRB, e o goleiro da Ponte, o Pedrão, fez a defesa no primeiro tempo. Se não fosse o Pedrão, a Ponte tinha saído com a derrota parcial. Bom, daqui a pouco o Pedro Lino volta, porque tem a entrevista coletiva do Nelsinho Batista. Ah, hoje tem, hein? Ah, hoje tem, né? Hoje tem, e aí o Pedro Lino vai estar lá também, sendo o nosso representante. A gente vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta. Você já pode votar aqui no Melhor em Campo, tá? Você que está na nossa live, obrigado você que ficou no 87.9, você que ficou também nos aplicativos, aqui no YouTube, mas continue com a gente, mais uma horinha aí, até às 7 horas da noite, pra gente bater papo, trocar ideia, falar de Ponte Preta no nosso fim de jogo, que vem aí nos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. A gente vai pro intervalo, volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ponte para a mídia. A Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, com o Felipe Marques na mesa de som, com o Wendel Coral, Pedro Lino, estamos juntos, estamos no ar com a coordenação do Carlos Corsato. Bom ter você aqui, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e, é claro, com a direção comercial do nosso Paiolinha. Vamos com o craque do jogo. Você que está mandando mensagem pra gente aqui, vamos eleger o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo.
É isso, bora lá então, Roberto Zapiens, tamo junto, boa semana pra você, viu? Não lembro da última vez que o Ronaldo Neto, a Ponte fez 4 gols, tá dizendo o Ronaldo Neto. Fazia tempo, tá dizendo o Osmar Dangar. Bom, vamos então pegar aqui o melhor em campo. Deixa eu ver. Nelson Letrinta Júnior, bom ter um técnico que enxerga o jogo. Wilson Correia, melhor em campo, Elvis. Então, deixa eu já marcar aqui. Wilson Correia, Elvis, um voto. Elvis não morreu, entrou no segundo tempo. Entrou no intervalo, nosso capitão, vai. Já busquei aqui, a Ponte não marcava 4 gols no mesmo jogo desde o dia 28 de fevereiro de 2023. Lembra contra quem? Não. Contra o Fluminense do Piauí, na Copa do Brasil. Os gols de Matheus Silva e aí Lucão contra Pablo Diego e Gé. O jogo foi 4-0. E o Gé fez outro hoje também. O Carlos Lemos Matozinho, Matheus Regis, o melhor em campo. Valeu, Matozinho, abraço. Abraço, Corsato, Dali Ponte Preta, é o Ciro. O Edilson Roberto, segundo tempo totalmente diferente. E em casa tem que jogar no ataque. Elvis, melhor em campo. Ronaldo Neto, voto pro Elvis. Ronaldo Neto. Daqui a pouco a coletiva do Nelsinho Batista. Mande um abraço para nós, tá mandado, Ciro. Os mesmos do ano passado, tá dizendo o Osmar Dangar, fazendo a diferença. Gé Elvis, e hoje grande destaque pro Matheus Regis. Posso então cravar aqui, Osmar Dangar, que você tá votando no Matheus Regis, né? Osmar Dangar, já cravei seu voto aqui, tá? João Limírio Neto, a Ponte melhorou depois que o Elvis entrou? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Carlos Lemos Matozinho, esse lateral esquerdo não dá pra jogar na Ponte, fraquíssimo. Levou todas nas costas. Fez pênalti, mascarado, infantil, levou todas nas costas. Segundo gol do CRB. Tem que ser o terceiro reserva. Eu gosto do Zé Mário, mas hoje realmente ele não foi bem não, tô com você. Roberto César Santos, Elvis melhor em campo, diferenciado. Então vamos lá, Roberto César. Vou colocar Roberto Santos aqui pra ficar melhor, tá? Saudades de Paulínia, tá dizendo o Osmar Dangar. Ródia, Fazenda São Francisco, Bar do Bigode. Dava um tapa no beijo por lá, Osmar Dangar. Outras boas lembranças de Paulínia. Paulínia também tem umas... Deixa quieto, vai. Macaquina mortífera. Zé Mário já tinha dado indícios de desgaste. Lateral precisa de muito vigor físico. Mas não jogava o Zé Mário, pô. Tá cansado, o cara só fica no banco. Silvio Seico, Matheus Regis e Elvis os melhores. Mas aí você tem que escolher um, Silvio. Roberto Zapiens, Elvis tem que ser titular. José Maduro, time que tem técnico é isso aí. Deveriam ter colocado ele há muito tempo. Macaquina mortífera, nessa janela 1 meia e 2 laterais. Isso se o menino da direita da base não estiver bem. Se estiver em condições, só um lateral esquerdo e um meia. O menino que é o Gabriel, né? João Gabriel. Ele tá no departamento médico, tá voltando aí do departamento médico, né? Mas agora com o Nelsinho Batista, não sei se ele vai ser utilizado como vinha, às vezes ficando mais no banco de reserva, mas também não era muito utilizado pelo João Brigatti, tá? E Carlos Lemos Matozinho, Matheus Regis, o melhor em campo. Deixa eu ver aqui, para quem que eu coloquei o seu voto. Já coloquei aqui pro Matheus. Edson Cláudio, Elvis. Mais um voto pro Elvis, Edson Cláudio. Melhor Elvis, tá dizendo o Zapiens. Computando o seu voto aqui. Ciro Paulínia. Vamos tomar uma, Corsata. Cara, eu não tô podendo nesses dias, mas quando eu puder também eu vou tirar a barriga da miséria, viu? João Limírio Neto. Melhor em campo, Elvis. Porque mudou tudo depois da sua entrada. Então vamos lá, João Limírio Neto. Cara, o Pedrão não recebeu nenhum voto ainda, hein? E olha que ele defendeu um pênalti. Isso que eu ia falar. Carlos Lemos Matozinho. Renato entrou já cansado. Mas marcou um gol. Pra mim o Renato hoje foi melhor do que o Elvis, hein? Sendo bem sincero. Jogou mais do que o Elvis? Eu achei. Polêmico, hein? Viviane Cristina. Torcida fazendo a festa pelas ruas de Campinas. DJ Digo. Eu voto no Nelsinho Batista. Mudou o time no intervalo. Nelsinho ganhando um voto aqui, rapaz. Nelsinho Batista. Deixa eu ver quem votou nele. O DJ Digo. Nelson Letrinta, eu também, Nelsinho Batista, o melhor em campo. Mas você já não tinha deixado seu voto, Nelson? Não tinha. Marcelo, não tumultua, Marcelo. Nelsinho, rapaz, olha o treinador, hein? Melhor em campo, Elvis, tá dizendo a Vivi. Deixa eu marcar o voto dela aqui.
Luiz Simas, o melhor em campo, Gé. Ele que deu início à vitória. Olha o Gé, rapaz. Luiz Simas. Mas no primeiro tempo ele fez um pênalti bobo. Mas tá bom, é o seu voto. Maurício Roberto de Portugal, em festa. Nelsinho Batista, o melhor em campo. Olha só. O Maurício Roberto também votando no Nelsinho. Maurício Roberto. Murilo Melo, melhor em campo, Matheus Regis. Murilo Melo, a nação hoje tá animada, hein? Hudson Batagini, melhor em campo, Elvis, o gordinho é F. Valeu, Hudson. Um abraço, querido, tava lá no jogo. Macaquina Mortífera, Elvis entrou bem. Você já tinha registrado seu voto, Macaquina Mortífera? Não, então não sei se você votou no Elvis aqui, mas por enquanto eu vou deixar em branco. Mas tá sendo um banho do Elvis, hein? Rapaz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos pra eles. Matheus Sérgio tem quantos? 1, 2, 3. O Edilson Roberto, Pedrão, o melhor, ele não deixou o CRB, saiu na frente. Aleluia, irmão, saiu um voto pro Pedrão aqui. Do Edilson Roberto. E olha que ele tomou 2 gols, hein? Murilo Melo, não podemos esquecer do Gabriel Novaes, jogou bem, correndo os 90 minutos. Mas o seu voto já está registrado aqui pro Matheus Regis. Melhorou no segundo tempo o Gabriel Novaes, porque no primeiro tempo foi uma tiriça. O Wilson Correia, né? O Nelsinho Batista precisa puxar a orelha desse zagueiro, joga simples. Se precisar, dá chutão. Neuri Menezes, mudando o meu voto. Melhor em campo, Elvis. 10. Até o Matheus Regis jogar melhor. Então deixa eu ver aqui. Ele quer dizer fez, né? Fez até o Matheus Regis jogar melhor. Fez até o Matheus Regis, tá. Então, ô Neuri Menezes, então deixa eu ver onde você votou aqui. Não, eu não tinha computado seu voto pra nenhum lugar. Então você votou no Elvis. Mais um pro Elvis, Neuri. Não tinha colocado seu voto em nenhum jogador aqui, viu, Neuri? Então agora eu coloquei. Então você votou no Elvis. Tá bom já, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos pro capitão do time no segundo tempo. Fez o gol de pênalti. Elvis, portanto, a nação votou no Elvis, o melhor em campo. O Pedro Lino acho que tá off, né? Não vai poder votar. Tá off o Pedro Lino, ele tá lá no vestiário. Mas eu quero que você comece, então, aqui na bancada, dando o seu voto, o Coral. Marcelo, acho sim que o Elvis fez um bom jogo, né? No segundo tempo, com o gol do pênalti, né? Colocando a Ponte mais uma vez em vantagem. O Elvis são sempre os que a gente já espera. Então, por isso que eu não coloco o Elvis como melhor em campo, ou melhor em campo hoje, mas sem dúvidas uma das principais peças para a vitória no jogo de hoje. E aí você pode analisar por 2 vertentes, né? A primeira é o seguinte, colocando em ordem cronológica dos fatos. Quando o jogo estava 0-0, o Mike perdeu o pênalti, uma ótima defesa do Pedro Rocha. A gente nunca sabe se o Si, né? O Si não entra em campo. Mas e se o Mike tivesse feito o pênalti? Será que a Ponte Preta teria essa força de vontade, essa resiliência para conseguir entrar no jogo, empatar, depois virar? Não sei, esse é um ponto de vista. E o outro ponto de vista é o jogador com um gol e uma assistência, inclusive a assistência pro primeiro gol da Ponte no jogo de hoje foi do Matheus Regis. Tô bem dividido, mas pelo conjunto da obra, o meu voto de melhor em campo vai para Matheus Regis. Sem ele, a Ponte hoje acho que não teria vencido a equipe do CRB. Fez a melhor partida desde que chegou ao estádio Moisés Zucarelli, depois de ter disputado o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. A assistência no gol do Gé no primeiro tempo do jogo. E sem contar o terceiro gol, o gol da virada, que colocou pela terceira vez a Ponte à frente do placar. Por isso, meu voto é Matheus Regis. Portanto, um voto do Elvis, da galera, um pro Matheus Regis. Olha, eu vou colocar lenha nessa fogueira aí, cara. Porque eu vou votar no Pedrão. Porque se não fosse o Pedrão no primeiro tempo, a Viola tinha ido pra Caco. Pois é, possivelmente teria sido diferente. Mas não dá pra gente saber, né? Vou votar no Pedrão. Então, tem aqui... Ainda a gente tem que esperar o Pedro Lino, né? Na hora da coletiva ele dá o voto dele. Então, mas aí eu não vou poder decidir aqui, né? Ou eu deixo o voto do Pedro Lino pra lá? Ah, pera aí. Não, vamos lá. Tá tudo empatado. Chama o menino aí no zap. Vamos chamar o zap. Chama o menino no zap. Então, só pra registrar, ó. Tivemos aqui votos pro Elvis da torcida, né? O Coral votou no Matheus Regis. E eu votei no Pedrão.
Quem votou no Elvis da torcida, lembrando que o voto da torcida a gente computa 1, se de repente terminar empatado, vai vencer o Elvis, tá? Que foi o voto da torcida. Ó, o Pedro Lino está respondendo, hein? Então tá bom. Wilson Correia, Ronaldo Neto, Roberto Santos, Edson Cláudio, o Zapiense, o João Limírio Neto, a Vivi, o Hudson Batagini e o Neuri votaram no Elvis. O voto do presidente. Pedro Lino vota melhor em campo. Elvis para Pedro Lino. Muito bem. Elvis, portanto, com o voto do Pedro Lino, vai ser eleito, então, o craque do jogo. Elvis, o 10 da Macaca, entrou no segundo tempo, entrou no intervalo de jogo, jogou todo o segundo tempo, fez o gol de pênalti, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo, portanto, Elvis, a gente já tem o link da entrevista coletiva, então eu ia fazer a ficha técnica do jogo, também as notas do jogo, mas vamos deixar pro final, né? Porque vamos esperar a entrevista coletiva. A entrevista coletiva, portanto, do técnico da Ponte Preta, o Nelsinho Batista. Hoje as notas do jogo, apesar da Ponte ter tomado 2 gols, ter tido um primeiro tempo difícil, ter tido menos posse de bola, né? Mas vão ser boas aí. Lembrando que lá no blog do Carlos, no site Futebol Interior, né? Tem as notas coletiva do jogo. E o Carlos dá lá o seu voto e as suas notas. Né? Vamos para a coletiva. Na final da Copa. É um treinador muito inteligente, jovem e está no clube já há quase 2 anos. Então ele conseguiu realmente dar um padrão para a equipe. E nós sabíamos que ia ser difícil, mas a gente, apesar do pouco tempo de trabalho, né, a gente esperava um resultado positivo, lógico. Então, realmente foi um jogo assim muito emocionante, cheio de gols, mas prevaleceu a determinação, o empenho do nosso grupo. Boa noite, Nelsinho Batista, Fernando César, Rádio Central. Na sua entrevista de apresentação, eu perguntei a respeito. Parou, travou a entrevista coletiva. A gente podia tentar o contato direto com o Pedro Lino, né? Não sei se ele tem condição lá também. É uma boa. Beleza. Ele falando ainda, pelo que eu entendi, o Nelson estava falando do técnico... Do João Brigatti. Do João Brigatti ou do Daniel? Criar mais para a equipe. Boa noite, Nelsinho, Pedro Lino do Futebol Interior. O time mostrou algumas falhas na zaga que já vinham ocorrendo de outros técnicos. Qual a sua análise do elenco que você tem em mãos e o que precisa ainda para melhorar cada vez mais? Olha, eu acho que... eu, particularmente, eu não esperava melhor. Eu acho que nós tivemos 3 dias de trabalho. Praticamente eu mudei a zaga que vinha jogando, né? O Matheus estava sem jogo, o Joilson também. Então eu acho que dentro daquilo que foi exigido, dentro da organização, eu acho que nós tivemos assim um resultado favorável. Lógico que, como eu disse, foram só 3 dias de conversa, de trabalho, e a gente, com mais tempo, a produção vai ser muito melhor. Boa noite, Nelsinho, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha, parabéns pela vitória. Eu quero que você fale um pouco sobre a escolha do Matheus Silva. Tempo, a produção vai ser muito melhor. Boa noite, Nelsinho, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha, parabéns pela vitória. Eu quero que você fale um pouco sobre a escolha do Matheus Silva. Matheus Silva, que era um zagueiro titular, capitão da equipe Ponte Pretana, perdeu o espaço com o antigo treinador, e na sua estreia você faz a escolha pelo mesmo e ele traz uma consistência defensiva. A Ponte tomou um gol de bola parada, de pênalti, mas num todo foi muito bem dentro do jogo. Quero que você fale um pouco sobre a sua escolha. Eu acho que dentro do que nós fizemos, né, logicamente eu procurei ouvir também o pessoal do staff, né, para saber, porque nós não iríamos iniciar o jogo com o Elvis e eu teria que optar por outro capitão. E eu achei, desde o início do nosso trabalho, eu achei o Matheus Silva com personalidade, falando dentro do campo, e eu achei que seria um capitão que poderia ajudar a equipe dentro do jogo. Professor Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas, boa noite. Pouco tempo de treinamento, hoje você já consegue ter
sinalizar algumas posições que será necessário reforçar a sua equipe na janela que se abre daqui a alguns meses. O time que tem hoje, você dentro do jogo até, você mudou os posicionamentos diversas vezes, algumas vezes interessantes até no segundo tempo, com a entrada do Elvis, colocando o Dudu na lateral direita, mas já é possível sinalizar algumas posições que você percebe a carência na equipe, que você precisa desse reforço na janela quando se iniciar? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que nós viemos aqui para fazer um trabalho, né? E nós temos um grupo até certo ponto jovem dentro do nosso clube, e a gente tem que ir analisando os treinamentos, né? Não é em 3 dias que você pode dizer, falta isso, falta aquilo. Nós pela experiência que a gente tem já notado, mas você tem que dar uma oportunidade também para que eles possam desenvolver um trabalho. E é o objetivo nosso, né? Como nós fizemos, por exemplo, com o Matheus Silva e o Joilson, né? Que principalmente o Matheus não jogava, né? Então eu acho que a escolha por ele, né, pode ser também a escolha por outro atleta que necessita de uma oportunidade. Aí sim, né, quando for abrir a janela, aí a gente pode ter assim uma convicção, uma certeza melhor para pedir, né, um possível reforço. Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Desculpa voltar ao assunto, mas acaba sendo a grande pergunta a questão do Elvis, né? O Elvis é um jogador dos mais importantes do elenco, mais experientes também. Chamou a atenção o fato dele não começar como titular. Talvez ele e o Matheus tenham sido as principais surpresas da escalação. Essa ausência do Elvis no início do jogo como titular foi uma questão, talvez dependendo do adversário, ou foi dentro daquilo que você viu nos treinamentos, pelo pouco tempo de treino que você teve para trabalhar? É uma tendência que pode se repetir nas próximas partidas. A que se deve essa ausência do Elvis não começando como titular? Bom, eu acho que quando eu cheguei aqui na primeira conversa que nós tivemos, eu disse que tecnicamente o Elvis era um jogador indiscutível, não tem como você duvidar da sua qualidade, é um jogador importantíssimo, mas que a parte de movimentação estava deixando a desejar. Então, eu não costumo falar o que eu converso com meus atletas, mas esse é um atleta que eu sinto que a torcida pede muito o nome dele. Então, eu tive uma conversa com o Elvis e a tendência era deixar ele para o segundo tempo, não só esse jogo, né? Não só esse jogo. Então, ele realmente viu, ele falou que seria bom até uns 5 jogos, para ele readquirindo a sua qualidade física também. Então, não adianta você escalar o Elvis e ele não melhorar. Nós estamos deixando ele como hoje, porque ele tem que melhorar para produzir como ele produziu. Então, ele entrou descansado no segundo tempo e fez aquilo que praticamente ele mudou o jogo, né? Então, essa é a nossa programação que nós temos para ele, porque eu quero ele para 90 minutos, eu não quero ele para 60 minutos, para 45 minutos. Então, existe esse tratamento, né, que nós vamos executar com o Elvis. Nelsinho, boa noite. Lalinha Oliveira, Portal Esporte Multimídia. Você é um cara muito experiente como técnico, já não à toa que é um dos mais experientes do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber de você o que ainda te motiva a treinar uma equipe da Série B, uma competição tão complicada como essa, que no final apenas 4 vão conseguir o acesso. O futebol, né? Eu vivo no futebol desde os meus 15 anos, né? Profissionalmente. E eu me sinto muito bem, né? Eu tenho a convicção, tenho a minha lucidez, tenho a minha disposição física, né? Tenho as minhas decisões. Então eu acho que eu posso ainda ser bastante útil para o futebol, né? Então eu sei que, como eu disse para vocês também na minha primeira coletiva, eu assistia mais a Série B do que a Série A. Por quê? Porque eu sabia que, como eu fiquei muito tempo fora do mercado, eu não teria
uma grande equipe assim da primeira da Série A à minha procura, né? Então para mim eu tô muito bem, né? A Série B é uma série muito disputada, muito competitiva, e estou num clube que eu conheço, né? Tenho uma gratidão pela minha carreira. Meu senhor Edson, TV Bandeirantes, aproveitando a minha fluência em japonês aqui, konbanwa. Konbanwa, boa noite. Pô, você está falando português bem, né? Boa noite. Ô, Nelson, teve um momento que você olhou para trás e falou assim, a gente precisa de tranquilidade. Foi isso que mudou o jogo para a Ponte? Foi o que eu disse para eles no intervalo. Falou, gente, não adianta a gente querer ganhar o jogo em 5 minutos, né? Nós temos que se posicionar, cobramos a organização, mexemos em alguns setores para melhorar a nossa marcação e também as substituições. Então, eles entenderam, eu até disse para eles, nós iniciamos o jogo muito mal. O time deles é um time que se movimenta muito, troca muito bem a bola. Mas nós chegamos até, eu encostei no Nenê e falei, pô, nós conseguimos passar um obstáculo, que era aquele obstáculo do nervosismo, porque nós chegamos a equilibrar o jogo no primeiro tempo, né? Então eu disse isso para eles, falei, então agora nós temos que voltar e fazer o que nós trabalhamos. Ninguém quer estar pedindo para decidir o jogo sozinho, apenas para ter organização, porque organizado você marca e joga. Nelson, boa noite. Diego Alves, da IPTV. Perdemos o link aí, enfim, mas sóbrio, calmo, sereno. É claro que a vitória ajuda, né? Tá bom, viu, Felipe? Tá tranquilo. A vitória ajuda, mas outro jeito de falar, né? Não criticando o técnico anterior, porque eu gosto muito, até tô com a diretoria, não teria dispensado o João Brigatti, mas ele pediu para sair. Mas o Nelsinho Batista é um cara mais calejado, é um cara que sabe o que tá falando e o que ele falou do Elvis ali, então, torcedor, vamos esquecer o Elvis titular, pelo menos a princípio, porque ele vai se recondicionar fisicamente e vai entrando aos poucos de novo no time, né, o Coral? A principal fala do Nelsinho Batista nessa entrevista coletiva, né? Ele credenciando o Elvis como reserva da Ponte Preta e justificando exatamente o que a torcida pega no pé do Elvis. A parte física, o torcedor da Ponte Preta sabe que o Elvis está longe de ser aquele cara que você olha e fala que tem um físico de jogador de futebol. Isso é fato. Mas a gente sabe que quando a bola tá em campo, ele coloca o pé na bola e começa a distribuir o jogo. Ele conhece muito ali do riscado, do campo de futebol. É o melhor jogador, tecnicamente falando, é o Elvis, né? Então ele já cravando que o Elvis será reserva nos próximos jogos até ter uma condição física melhor. Porque como o próprio Nelsinho disse, ele quer o Elvis para 90 minutos. Não para um jogo picado de 45 ou até mesmo 60. Enfim, os próximos jogos, pelo menos os próximos 4, né? Já que o Elvis pediu uns 5 jogos ali para ele, para estar melhor recondicionado fisicamente, mas 4 partidas pelo menos do Elvis começando no banco de reservas. Acho uma ótima postura do Nelsinho Batista, já ter essa conversa com o Elvis e, como ele disse, né, externando até para a imprensa que ele teve esse bate-papo, que o camisa 10 entendeu, estão procurando soluções, enfim, hoje deu certo. A gente fica na expectativa dos próximos jogos, principalmente contra o América agora, que é uma parada muito dura para a Ponte Preta, desse desempenho da Ponte do segundo tempo se repetir ao longo de toda a partida, viu, Marcelo? Senão, com certeza, os resultados começarem a não aparecer já contra o América na sequência do Elvis reserva, a gente não tem dúvidas que cobrança em cima do Nelsinho vão ocorrer, principalmente da decisão de colocar o Elvis no banco de reservas. E tem 2 jogos muito difíceis. A Ponte Preta pega o América e pega também o Novo Horizontino. Aliás, a Série B não tem jogo que não é difícil, né? Não tem jogo que não é difícil. Já começou lá o jogo do Ituano contra o Avaí pela Série B, vendo aqui no placar ao vivo 0-0. Chapecoense e Vila Nova ficou 1-1, né? 1-1 Chapecoense e Vila Nova. E o jogo do São Paulo também já começou, hein? O jogo do São Paulo também já começou. Lucas Moura já fez gol, 1-0. Já 1-0 para cima do Cruzeiro, também bola rolando para Fortaleza e Atlético Paranaense. Bom, tivemos também a vitória do Flamengo,
Daqui a pouquinho a gente passa aí todos os resultados para você. Já vou passar agora, ó. Flamengo 6, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Bahia 1. E o Palmeiras venceu fora de casa o Criciúma por 2-1. Gol do Lázaro no finalzinho. No finalzinho. E o Flamengo é o líder do campeonato com 14, o Atlético Paranaense tem 14, o Bahia também 14 e o Botafogo 13 pontos, são os 4 primeiros. No momento, zona da degola, Corinthians 5, Atlético Goianiense 4, Vitória 1, Cuiabá é o lanterna. Deixa eu pegar a classificação da Série B rapidinho aqui no placar ao vivo. A Ponte com essa vitória foi a 12ª colocação com 9 pontos, o CRB com 8 pontos. É claro que ainda tem muita água para rolar debaixo da Ponte, porque tem jogo para fechar a rodada, né? A Ponte pode até perder 1 ou 2 posições aí, mas é isso, né? Pelo menos sai ali um pouco de perto dessa zona perigosa, a zona do rebaixamento, e quase que o Avaí vai para a rede. Tem um ouvinte aqui que perguntou com relação à nossa votação do Elvis, né? Que a torcida votou. Então, assim, se terminar empatado, o voto da torcida agora, como a gente tá trabalhando sem um comentarista de fato, né? Então o voto da torcida tem peso 2, tá? Deixa eu ver quem foi que perguntou. Foi o Wilson Correia. Portanto, se empatar na votação aqui dos coleguinhas e o voto da torcida vai decidir aí no desempate quem é o melhor em campo. Então hoje eleito o Elvis, não precisou do desempate, né? Mas ele seria eleito porque a torcida tinha votado nele, mas aí com o voto do Pedro Lino ele foi eleito o craque do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, que eu tenho que pagar o intervalo, e aí a gente vai com as notas do jogo fazer aquela média, minha e sua. Beleza. Ficha técnica do jogo e também as últimas informações aqui de Ponte Preta 4, CRB 2. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, e agora também Sumaré Autolândia. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Em Campinas, 15:07. Vamos fazer o seguinte, vamos para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, as notas do jogo, daqui a pouco eu vou dar moral para nossa audiência aqui. Vamos lá, na média, viu, ô Coral? Bora! Na média, Pedro Rocha, que para mim foi o melhor em campo. 7. Também vou de 7 pro Pedrão. Então, média 7. 7, 7, igual a 7. Igor Inocêncio. Ah, não gostei muito do Igor hoje não, viu? 4. Eu vou de 5, 4, 5, 4,5 a nota dele.
Joilson, voltou ao time titular. 5. Também, vou de nota 5. Matheus Silva, capitão do time. Eu não gosto do futebol do Matheus Silva, mas hoje... 5 também, vai. Também, vou de nota 5, então, média 5. Zé Mário. 3. Cometeu o pênalti ali, uma bobagem danada pra cima do Raí. 3 pro Zé Mário. Vou dar 4 pro Zé Mário, média 3,5, portanto, pro Zé Mário. Vamos lá, Dudu Vieira começou de volante, depois foi pra lateral no segundo tempo. Jogador extremamente importante pro papel tático da Ponte Preta, versátil também, nota 6. Também vou de 6, média 6 pro nosso Dudu Vieira, que tomou cartão amarelo. Emerson Santos. Jogou os 90 minutos, hein? Quem diria? 5,5. Também vou de 5,5 pro Emerson Santos. E o Ramon Carvalho, que parece que vai ser titular do time, hein? O que tudo indica, tá se credenciando cada vez mais entre os 11 iniciais do técnico Nelsinho Batista. Hoje eu não gostei não, viu, Marcelo? Eu também não. 4 pro Ramon. Dá 5 pra ele, mas 4,5. média 4,5 pro nosso Ramon Carvalho. E o Matheus Regis, hein? Pra mim, o melhor em campo, 8,5. 8,5? Eu vou de 6,5 pra ele. 8,5 com 6, 15, 7,5. 7,5 de nota pro Matheus Regis. E o Jean, que fez o pênalti no primeiro tempo, trocou o gol pelo pênalti e acabou dando sorte. E depois, no primeiro lance do segundo tempo, menos de 1 minuto, 40 segundos ele foi pra rede. Quero saber o voto pro Jé, que foi substituído. Um lance de muito oportunismo do camisa 9 da Ponte, é que deu tudo certo, né? Porque, de novo, se não entra em campo, mas se dá tudo errado, eu tenho certeza que a torcida iria estar em peso criticando o Jé, nota 6 pra ele. 6 pro Jé. Eu vou de 7, média 6,5 pro Jé. Gabriel Novaes agora, né? Não, eu vou diminuir essa nota pro Jé, peraí. 6, que ele fez o pênalti, tá? Então, média 6. Média 6, média 6 pro Jé. Gabriel Novaes. 6. Também, vou de meia dúzia pro Gabriel. Correu o jogo todo. Os que entraram, melhorou no segundo tempo, porque no primeiro tempo foi horrível. Elvis, não morreu. No primeiro tempo ele tava naquele lado que ele não é tão bom, né? Que vai na ponta esquerda, depois mas ele Jé volta. Em campo, eu prefiro o Jé de centroavante do que ele, tá? É melhor ele jogar do lado, mas eu acho que dá pra jogar os dois juntos, porque ele tem condição de fazer aquele lado lá. Elvis. 7. Nota 7 pro Elvis. Eu também vou dar nota 7 pro Elvis. Gabriel Risso. Entrou no lugar, deu mais consistência 5 na lateral esquerda. Também vou de 5 pro Risso. O El Patron. Deixa eu ver quem mais aqui. O Emerson, que entrou no lugar do Ramon. 5. 5 também. E o Renato meteu o gol, hein? 6,5. Eu vou dar 5,5 pra ele, média 6 pro Renato. Iago Dias. Pouco apareceu, né? Pouco. 5, vai. 5, vai. O time ganhou. Tô contigo, querido. 5. E o árbitro da partida, hein? O Arthur Gomes Rabelo. Marcou os 3 pênaltis sem VAR, e ele marcou em campo. Ótima aparição aí do árbitro Arthur Gomes Rabelo, do Capixaba, lá do Espírito Santo. Nota 8 pra ele, viu? Também vou dar nota 8 pra arbitragem em si, porque os bandeiras também... Só não dou uma nota maior, porque no início eu achei que o Matheus Silva merecia cartão amarelo logo no início da partida. Ele deixa, né? Não é um soco, mas vai com a mão assim na nuca do atleta do CRB. Salvo engano, era o Lucas Caliel. Pra mim era infração pra cartão, mas nota 8 é uma ótima nota pra arbitragem hoje em dia. Também eu vou dar nota 7, 7,5 de média. É isso. Porque achei que os descontos foram, assim, muito acima da média. Tá certo, saíram 6 gols, né? Teve pênalti. Se a gente for analisar, até que não foi tanto, né? Na hora eu achei que fosse, mas... Mas, então, uma boa nota aí pro árbitro da partida, portanto, né, nota... Você deu 8? 7,5 de média. E eu dei 7. Não, você deu... Você deu 8 ou 7? 7,5 de média. 7,5, isso. Isso mesmo, muito bem pra arbitragem, portanto. É isso. Deixa eu mandar... O Batista tem? Cara, verdade. Pô, você não fala, velho. Ainda bem que eu tenho amigos na transmissão. E aí, muita gente votou nele como melhor em campo, viu? Pois é, Marcelo. Ele no segundo tempo, entre aspas, arrumou a casinha, né? Embora a Ponte Preta tenha sofrido 2 gols novamente em bola aérea, que é o calcanhar de Aquiles da Ponte nessa Série B, mas com as entradas principalmente de Elvis.
e também do Renato, que fez um gol. Foi bem, o Nelsinho Batista, nota 7 pra ele nessa estreia, Marcelo. Ah, eu também vou de nota 7 pro professor, hein? Tá bom, Assim, 7 passa bem de ano. Passa. Olha, poucos jogos o Brigatti tomou 7 no comando da Ponte. Eu não me recordo, por exemplo. Não, teve acho que 1 ou 2 jogos que ele foi bem, sim. Mas assim, vamos lá. Eu sou um cara que não posso... eu não tenho compromisso com o erro, tá? Se eu acho que eu errei, eu me corrijo. Mas com relação ao João Brigatti, eu não achava o trabalho dele ruim. Eu achava que ele tinha alguns defeitos que ele precisava arrumar, né? Ponderei isso várias vezes na transmissão e também na hora da Macaca, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Não teria demitido, como o presidente não fez, né? Ele pediu demissão, ele pediu para sair, e aí o presidente aceitou a demissão, aceitou o pedido, né? Eu acho também que ele estava sem ambiente, não no clube, mas com a torcida, com a nação ponte-pretana. Então foi bom para todo mundo, porque ele também é um dos caras que tem história na Ponte Preta. É um dos ídolos do clube, né? Por tudo que ele já fez e salvou a Ponte Preta várias vezes aí de rebaixamento já também. E foi uma certa vez demitido injustamente o time entre os 4 melhores do campeonato. Ele toma uma goleada acho que do Cruzeiro. Posição, né? E os caras mandam embora falando que o time não estava jogando bem. Então, mas assim, agora a gente tem que dizer a verdade aqui, né? Ninguém aqui é bobo. O Nelsinho é mais treinador do que o João Brigatti. Se vai dar certo... Com uma experiência gigantesca. Sim. Se vai dar certo, são outros 500. Se fosse o Carlos, ele ia falar, é outros 500. Mas são outros 500. Né? Mas já começa dando mostra de que pode melhorar. Assim, eu até falei no começo que o Zé Mário merecia uma oportunidade, mas eu acho melhor recuar. Se arrependeu, né? Eu acho melhor recuar, né? E assim, eu quero... se eu sou o Nelsinho, eu não sei o que ele vai fazer no time, né? Mas eu procuro uma outra opção pro lugar do Elvis, cara. Porque ele já falou que o Elvis não vai ser titular. Mas a questão é que você não tem essa peça, né? Ah, cara, mas procura, cara. Sei lá. Só vai ter que esperar a janela. Quem sabe tentar o Zé Mário numa segunda linha? Porque às vezes ele não vai fazer isso. Ele vai dar sequência pro Ramon. Ele faz isso com o Risso, né? É. O Risso e com o Giancarlo. O Giancarlo. O Giancarlo entra. Que a torcida detestava isso. Nem no banco hoje. A torcida detestava isso, tá? Mas assim, eu acho que no jogo contra o América ele vai manter essa base aí, viu? Acredito também que, se não for o mesmo time titular do jogo de hoje, acho que com no máximo 2 mudanças, viu, Marcelo? Se muito. Porque ninguém que estava pendurado recebeu o 3º cartão amarelo. Matheus Herz e Pedro Rocha não foram amarelados e o Luiz Aquim está com a seleção boliviana, desfalque pelos próximos 7 jogos. Então, tudo bem que o time no primeiro tempo não foi legal, né? Ele mesmo falou isso. Mas, sei lá, acho que no máximo 2 mudanças no time titular contra o América. A não ser que tenha algum motivo extra durante a semana, alguma lesão em treino, algo que ele possa perceber nas próximas atividades que pode ser melhor desde o início. Enfim, agora tem mais 5, né? Que amanhã o time folga, tem mais 5 atividades para fazer até o próximo jogo no domingo, Marcelo. Muito bem. A gente aguarda aqui também o destaque final do Pedro Lino. Aliás, avisa o coleguinha para ele mandar o destaque final gravado. Vamos falar. Né? Já mandou? Já, que legal. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, pega o destaque final aí do nosso presidente, o Pedro Lino, que assim eu tenho ainda a ficha técnica do jogo e as ponderações finais aí do nosso Wendel Coral. Pedro Lino, presidente, é tua bola. Boa noite, Corsato, boa noite, Coral, boa noite, amigos que participaram da transmissão entre Ponte Preta 4, CRB 2. Com a vitória, a Macaca subiu para a 12ª colocação com 9 pontos ganhos. E o próximo jogo é contra o América Mineiro, domingo que vem, às 6h30 da noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O melhor jogador em campo foi o Elvis, que entrou no segundo tempo e só não fez chover aqui no estádio Moisés Lucarelli. Eu, Pedro Lino, estive aqui, conversei com o Nelsinho Batista pós-jogo e talvez estarei no domingo que vem na Arena Independência. Um abraço a todos e boa semana. Tá voando, menino, hein? Meu Deus do céu. Tá voando, menino, hein? Pedro Lino, nosso presidente. Talvez. Ele falou aqui, é verdade, a Ponte tá na 12ª colocação porque ela tem mais gols marcados do que o time do Operário. Ela marcou 10, o Operário 4, né? Só que o Operário tem um jogo a menos, tá? E a Ponte tem um jogo a mais. A Ponte tem 8 jogos e o Operário tem 7. O Operário vai jogar na rodada amanhã, 9 da noite, contra o Amazonas. Aí você fala, a Ponte tem que secar o Operário. Não sei, porque o Amazonas tá atrás da Ponte, né? Sei lá, viu?
Aí o que der Não tem muito o aí... que fazer não, viu, Marcelo? Só ver o resultado depois e tudo bem. Na verdade, se for pra secar, a gente tem que secar o Botafogo, né? Pra ele ficar lá na zona do rebaixamento. O Botafogo enfim. pega o Santos, né, na pega Vila. o Santos. A possibilidade Tomar de não ganhar uma pindaíba também, igual... Misericórdia. Vamos com a ficha técnica. Tem como, ô Felipe, você soltar a vinheta aí pra eu já fechar a ficha técnica do jogo, pra gente já fechar os trabalhos por aqui também. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. É isso, o Campeonato Brasileiro Série B 2024, 8ª rodada no Majestoso. A Ponte venceu 4-2, jogo maluco no segundo tempo. A macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson, Matheus Silva, Zé Mário, Dudu Vieira, Emerson Santos, Ramon, Matheus Regis, Gé, Gabriel Novaes. Entraram Elvis na vaga do Igor, Gabriel Risso na vaga do Zé Mário, o Emerson na vaga do Ramon, Matheus Regis saiu para a entrada do Renato e o Iago Dias na vaga do Gé, o técnico, o Nelson Batista Júnior, Nelsinho Batista. O CRB de Daniel Paulista, Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Jorge, João Pedro, Lucas Caliel, Rômulo, Raí, Mike e João Neto. Entraram Hereda na vaga do Matheus, o Falcão na vaga do João Pedro, o Getúlio ainda a 14 minutos do primeiro tempo na vaga do Rômulo, que saiu machucado, gol do Avaí nesse momento. O GG entrou no lugar do Mike e o Anselmo no lugar do João Neto. Aliás, jogo que tem GG e Anselmo Ramon, a Ponte vai tomar gol e tomou gol dos dois. Daniel Paulista, o técnico do CRB. Os gols do jogo no segundo tempo, 40 segundos, Gé 1-0 para Ponte Preta. De pênalti, Anselmo Ramon a 17 empatou para o time do CRB. O Elvis, de pênalti também, pôs a Ponte na frente novamente, 2-1 a 20 minutos. O GG a 30 empatou para o time do CRB. O Matheus Regi, uma lambança do zagueiro, o Gustavo Henrique do CRB, colocou a Ponte na frente a 3-2 e aí no final do jogo, no apagar das luzes, o Renato, num contragolpe, mandou a bola para o fundo da rede, lei do ex, Ponte Preta 4, CRB 2. 4.481 pagantes, total de público 5.104 torcedores, para R$ 102.640 a arrecadação do jogo. Árbitro da partida, Arthur Gomes Rabelo, auxiliado pela Anne Kese Gomes de Sá, pelo Arthur Pancieri Pires e o quarto árbitro, Salim Fente Chaves, o árbitro de vídeo, Daniel Vitor Costa Silva. Cartões amarelos, 2 para Ponte Preta, Dudu Vieira e Gé, 2 para o time do CRB, Fábio Alemão e também Mike. Contamos aqui nos canais Futebol Interior, nos 87.9 da Valinhos FM, nesse domingo, 2 de junho de 2024. Vitória da Ponte Preta, 4 para Macaca, 2 para o CRB. Ficha técnica do jogo. Bom, a gente tem um comentário final, não sei o que o nosso produtor quer fazer. Quer fazer já o comentário do jogo? A gente faz, viu? Pra gente fechar aqui a nossa transmissão. Porque esse comentário final é legal, é bacana, porque ele fica lá no site Futebol Interior e você pode acompanhar o comentário do jogo então. Então, bora lá! Faltando 1 minutinho para 7 da noite, o comentário do jogo. Agora, o comentário final. Muito bem, transmitimos nesse domingo, 2 de junho de 2024, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024, no Moisés Lucarelli, vitória da Ponte Preta, 4-2 para cima do CRB, na reestreia de Nelsinho Batista, um jogo maluco no segundo tempo de 6 gols. E aí, Wendel Coral? É isso, Marcelo, na reestreia, né, na quarta passagem de Nelsinho Batista como técnico da Ponte Preta, e logo de cara, muitas mudanças no time titular. Foram 6 alterações desde o time que entrou em campo contra o Ituano, sob o comando do antigo treinador, o João Brigatti. Um primeiro tempo onde a Ponte Preta foi bem abaixo, né? Não demonstrou aquele futebol vistoso, principalmente o que chamou a atenção a escolha do Elvis do banco e o Ramon Carvalho ser titular na vaga do camisa 10. No primeiro tempo, a Ponte Preta começou até o início da partida sofrendo muita pressão. E se não fosse Pedro Rocha num chute de Mike e também a trave, seria um resultado pior no primeiro tempo, quando acabou 0-0. E o principal da primeira etapa, claro, foi no último lance. O Gé cometeu um pênalti ali pra cima do Getúlio, que entrou na vaga do lesionado, o volante Rômulo, ainda no primeiro tempo com 13 minutos. E na batida, o Mike no canto direito, o Pedrão foi buscar, ótima defesa do goleiro Pedro Rocha, para manter a igualdade. No segundo tempo, a Ponte Preta já voltou com o Elvis direto na vaga
do próprio Ramon Carvalho. O Elvis jogou 45 minutos e logo com menos de 1 minuto, né, da etapa complementar, o Elvis cobrou o escanteio, o Matheus Edson na segunda trave dominou e ali o cruzamento perfeito para Gé de cabeça no contrapé abriu o placar. Depois a Ponte recuou um pouquinho, sofreu um empate, mas logo na sequência, assim como foi o empate do CRB de pênalti com o Anselmo Ramon, que tinha acabado de entrar há cerca de 2 minutos, a Ponte na mesma moeda conseguiu um pênalti em cima de Gabriel Novaes e aí o Elvis não perdoou, acabou fazendo o segundo. Depois a Ponte com o GG tomou um empate, né, pelo CRB. GG e Anselmo Ramon entraram na mesma hora. O GG empatou 2-2 na bola aérea defensiva, que é o calcanhar de Aquiles da Macaca até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois uma lambança da defesa do CRB. Matheus Edson, um lance de muito oportunismo, aproveitou a falha tanto do zagueiro Gustavo Henrique quanto do goleiro Matheus Albino para fazer o terceiro. E aí no contra-ataque, já nos acréscimos, com o CRB todo indo para cima, querendo o empate incessantemente, a Ponte aproveitou o contra-ataque, passe do Matheus Edson, gol do Renato, lei do ex, já que era do CRB, marcou o terceiro dele com a camisa da Ponte Preta e pede passagem também no time titular. A ver os próximos passos de Nelsinho Batista, que agora tem uma semana inteira pela frente para comandar a Ponte até o próximo compromisso. Marcelo. É isso, jogaço que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior com 6 gols, todos eles no segundo tempo, 5.104 presentes para R$102.640 a arrecadação neste domingo, 2 de junho, 8ª rodada Campeonato Brasileiro, deu Macaca 4-2 para cima do CRB. Comentário final. Muito bem, abraçando aqui o Fábio Fernandes, boa noite a todos, muito fácil jogar Brigatti, teve seus momentos na Ponte, agora boa sorte pro Nelsinho. Roberto César Santos, acho que já percebeu que Inocêncio e Luiz Mário não dá. Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. Zé Mário, depois ele colocou o Zé Mário embaixo. O João Batista de Paula tá com a gente, o Edson Cláudio. Alguma notícia do Gé? Ele saiu por cansaço ou lesão? Foi cansaço, por isso ele foi substituído. A Marisa Moreno, gosto quando vocês narram o jogo da Ponte, então todos os jogos estamos por aqui, tá, Marisa? Obrigado. Roberto César Santos, parabéns ao Nelsinho. Mostrou ter leitura de jogo. Ronaldo Neto, Ponte na janela. Marcelo, por que vocês não analisam e dão um troféu de prêmio simbólico pro melhor do jogo, em cada jogo? É legal. Então, a gente elege o melhor em campo aqui. E hoje foi o Elvis. A gente só não dá o troféu, porque a gente não tem o troféu, né? Mas é como se fosse o craque do jogo, tá, o Luiz? Ronaldo Neto, 4 jogadores. 1 meia, 2 laterais e um centroavante. Se o Ger sair, são os reforços aí que a Ponte precisa. E é claro que o Nelsinho não ia falar que ia precisar de reforço já, né? Senão ele se queima com o elenco. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, né? Muito bem, gente. Obrigado, viu? Todo mundo que ficou junto com a gente aqui. Fechando, portanto, a nossa transmissão. Lembrando que o Avaí tá ganhando do Ituano pelo placar de 1-0. Esse resultado deixa o Ituano abaixo da Ponte Preta. Se for ver, é bom, pensando na luta contra o rebaixamento. Mas o Avaí vai indo lá para 14 pontos e encostando ali no top 4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Wendel Coral, seu destaque final. Valeu, Marcelo. A Ponte dá fim ao jejum de 4 jogos sem vitória. Eram 2 empates, 2 derrotas. Vence com autoridade o CRB. Salta a 12ª posição com 9 pontos. Abre 3 da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso da Macaca também no domingo, dia 9 de junho, mas um pouco mais tarde, a partir das 18h30, 6h30 da noite, a Macaca vai até o Independência encarar o América Mineiro. Parada dura, mas que o time de Nelsinho Batista vai tentar a 2ª vitória consecutiva na competição para cada vez mais se ver longe do Z4, quem sabe passar a vislumbrar o G4, a parte de cima da tabela de classificação, viu, Marcelo? É isso, agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, ao nosso Mr. C que ficou lá nos trabalhos técnicos, ao nosso Felipe Marques na mesa de áudio e som aqui dos canais Futebol Interior, ao Elcio Paiola, direção executiva, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a você que ficou junto com a gente, ao Carlos Corsato também, o nosso coordenador, ele que manda avisar que no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior, na sequência, tem Brasileirão, Fortaleza e Atlético Paranaense, com o pessoal da Malaguenha. Então, na sequência, no canal de áudio e também nos aplicativos da Rádio Futebol Interior. Eu, Marcelo Corsato, agradeço a sua audiência, a sua companhia, agradecendo também aos nossos patrocinadores, a concessionária Sim e também ao restaurante do Dadá. Desejo a você, internauta torcedor, uma semana abençoada, que essa seja a melhor semana da sua vida. Um abraço, juízo, se cuida, até a próxima. Tchau.
termina aqui. Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.